1,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Opa, sou eu. Opa, bom dia. Agora, deixa eu ver aqui, 10 horas pontualmente. Sim, 10 horas. E aí, seu Edu, o que o senhor tá fazendo no rádio aí? O que nós estamos fazendo no rádio, hein? Época de Copa. Hoje, mas que fiasco ontem, hein? Pelo menos já não ilude ninguém, né? Já não ilude ninguém. Meu Deus, só por Deus, mas o que é isso? E o chiclete do Ancelotti? Eu só queria aquele chiclete, cara. Deve custar caro pra chuchu. Ó, só o chiclete do Ancelotti dá pra tomar uns cafés na padoca, hein? O preço que ele paga naquele chiclete importado, eu tomaria café na padoca com pão na chapa durante um mês, sem dúvida nenhuma. Bom, meus amigos, Juventude Ponte, hein? Macaca no pedaço, nesse domingo frio, já viu, hein? Você já entendeu, né? Macaca no pedaço, você já viu, hein? Problema, hein? Problemas não faltam à velha macaca, hein? O Boris vai narrar aqui Juventude Ponte, Série B, com o Tigrão comentando, o Gleger comentando e Pedro Piscinato nas reportagens. Olha, ontem, Guarani 2, Caxias 1, público no Brinco, 4.399. Transmitimos aqui o Batista aqui, o Isaac fez 1-0 a 30 do primeiro tempo, o Caxias empatou com Vitor Feijão a 13 do segundo tempo e no finalzinho teve um pênalti, o Luca, ele foi empurrado lá no gol do placar. E aos 46 o João Paulo bateu o pênalti e fez 2-1. Guarani é líder da Série C com 21 pontos, não será ultrapassado, então continua na liderança. Perdeu boas oportunidades do Guarani, finalizou o Carlos Eduardo finalizando, o João Paulo. Tem também o Cachoeira. Teve uma bola no travessão do Isaac. Travessão, 16 do segundo tempo, estava 1-1. Mas é isso aí, 2-1. Foi uma bela transmissão e um bom jogo. Bonito uniforme do Caxias, um grená muito bonito. O Guarani jogou de branco para mostrar o segundo uniforme, né, do novo patrocinador de uniformes aí do Guarani. E segue o jogo, tá bom? Pedro Piscinato ao meu lado aqui. Bom dia, Pedrão. Bom dia, Edu. Tudo certo? Como vai você? Vou muito bem. Nesse domingo frio. Domingo cedo. Gostou ontem, não? Da seleção? Não, né? Não, né? Rapaz, eu vou falar pra você. Ô, Pedrão, aliás, o pessoal do centro aí, deixa eu falar uma coisa pra você, Pedrão. Eu fui inventar. Tava no finalzinho do primeiro tempo, fui inventar de ir na padoca. Sabe, comprar umas coisas que eu esqueci e tal. Peguei o carro, moro em pé da prefeitura, peguei o carro e fui. Cara, a hora que eu entrei na Benjamin Constant, pessoal do centro, fica atento, por favor. Os caras fazendo arrastão. Tem um pôr de gasolina na Benjamin Constant, esquina com o Doutor Quirino. Tudo molecada. Puta, a hora que eu vi, cara, e o semáforo fechou. Tem um semáforo mais adiante. E aí eles pegaram um pôr de gasolina e fizeram uma arruaça ali e tinha um senhorzinho andando um pouco mais pra frente, falou tudo em cima, nem vi, cara, nem quis ver. Aí no semáforo parei, buzinei e tal, vi no carro, fiz a mão, pera, siga, tem que ir passar, passei. Entrei na Glicério, desci a Conceição, também tem um semáforo ali. Conceição com Barão de Jaguara. Tinha uns 4 ali. Também semáforo fechado. Vieram pra cima assim, já peguei e saí que nem um tiro. Pô, que é isso, gente? Então, por favor, pessoal, dia de jogo do Brasil, primeiro que tava tudo fechado, não sabia, pô. A padaria Nico na Glicério, tudo fechado. O Papai Salim, gosta de pegar esfirra lá, tudo fechado. Mas aquela praça tava cheia lá. Aquela praça, não sei como é que chama, onde tem o monumento túmulo de Carlos Gomes, né? Barão de Jaguara, tava cheio. Praça Bento Quirino. Ô, Edu, você é de Campinas, não sabe? Praça Bento Quirino, seu Edu.
Deu um branco, o Elton Grimaldi mora do lado ali. Mas tava todo mundo concentrado no telão. Ninguém tava percebendo que tava tendo arrastão. E sempre tem a guarda municipal. Eu poderia ter parado o carro na Glicério, tem uma unidade da PM ali em frente à catedral. Mas eu não tive essa ideia de pegar e parar lá, porque eu tava... Aí foi lá pro outro canto, na outra padoca lá, pegar um pãozinho, né? Brincadeira, hein? Então tomem cuidado, por favor. Tá tendo telão na Alça Paz, né? Não é mais no Lago do Rosário o telão. Muito bem. Bom, dito isso, Pedrão, o que mais temos de problemas aí, Pedrão? E a velha macaca, hein? A velha macaca já está escalada. A partida começa às 11, agora 10h05. Ponte Preta já está escalada para a estreia do novo técnico, Márcio Zanardi. Chegou essa semana, chegou quinta-feira a Campinas. Contrato até o final do Campeonato Brasileiro da Série B. Treinou o time na quinta, na sexta e também no sábado. E hoje já vai para a Arena. Já vai fazer a estreia o técnico Márcio Zanardi, Edu. Olha, o Eberlin, ele assumiu a presidência no final de 2021. Aí foi, e na última eleição, agora no final de 2025, ele deixou de ser presidente, passou a ser vice-diretor de futebol. Mas desde que o Eberlin está na direção executiva, digamos assim, da Ponte, final de 2021, você sabe quantas vezes a direção técnica da Ponte mudou, Pedrão? Quantas? Olha lá, outubro de 21, 22, 23, 24, 25, são 4 anos e meio. Sim. 14! Tudo já isso? sentaram no banco. Nesse período de 4 anos e meio, 14 treinadores, incluindo os interinos, sentaram no banco. Vamos lá, começou com o Gilson Kleina, certo? Quando ele assumiu era o Kleina, final de 21, aí amanheceu 22, Paulistão, Ponte perdeu o derby. Ponte perde o derby de 3-0. No brinco, o Eberlin no brinco mesmo mandou embora o Gilson Kleina. Aí, Ivo Sec dirigiu a Ponte na Copa do Brasil contra o Cascavel. Ponte perdeu de 1-0, foi eliminada. Nesse dia, colocamos o Eberlin ao vivo aqui e ele anunciou que o Hélio dos Anjos era o técnico da Ponte. Bom, Hélio ficou de fevereiro de 22, foi rebaixado na mão dele, até abril de 23. Até o primeiro jogo da Série B de 23. Perde pro Vitória 3-0. Isso, aí Hélio foi embora. Ganhou a 2, tá, aquela coisa toda. Aí o Felipe Moreira, que estava já na comissão técnica, pegou o time. Ficou até julho de 23. Saiu o Felipe Moreira. Aí veio o Pintado. Pintado ficou até final de julho de 23. Saiu em setembro. O Brigatti assume? Aí João Brigatti assume. Em outubro de 23 assume João Brigatti. Ficou até maio de 24. Ficou 28 jogos. Aí veio Nelsinho Batista. Junho de 24, chegando o Nelsinho Batista. Ficou até outubro de 24, aquele derby que a Ponte perdeu de 1-0 no Majestoso, perdeu um tabu de 15 anos que o Guarani não ganhava lá. No vestiário mesmo, Nelsinho Batista se despediu. Aí o Nenê Santana, juntamente com o Edson Boaro, ficou 3 jogos. 3 jogos. A Ponte já estava praticamente rebaixada. Aí o João Brigatti voltou para a Ponte e ficou os 3 jogos finais. Ponte rebaixada para a Série C. Aí, janeiro de 25, o Alberto Valentim. Ele ficou até agosto de 25, ficou 29 jogos. Foi pro América Mineiro. Agosto de 25, Marcelo Fernandes. Ganhou a Série C, ficou a início de 25, rebaixado para a Série 2, nenhuma vitória. Fevereiro de 26 ele foi embora, Marcelo Fernandes. Rodrigo Santana, recentemente. E Edson Boaro, ficou 2 jogos interino. E agora o Márcio Zanardi, né? Márcio Zanardi. 14 vezes mudando a direção técnica. Então vamos lá, vamos pra só pegar um bom dia do Boris aqui. Boris tá com a gente aqui? Opa, Tá lá? tô aqui. Ô, Piracicabano bom de Na microfone. área. Opa, Tudo bom bem, dia, Edu? Boris. Tudo bem, Edu? Um grande e forte abraço Outro. pra você, um abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Estamos aqui em clima de Copa do Mundo, mas com a Série B que não para e já na Serra Gaúcha. Aliás, está sendo um fim de semana entre duelos.
contra times, né, campineiros, diante dos times de Caxias. Ontem, como você disse, o Guarani venceu o Caxias, Série C, e hoje é a vez da Ponte pegar o Juventude. 12 graus nesse momento na Serra Gaúcha, inclusive vindo pra cá e ouvindo amigos da imprensa lá de Caxias, eles destacavam, né? Existia a expectativa até de um frio, se tivesse mais gelada a Serra Gaúcha, mas não. Pra eles, 12 graus é de boa, né, Edu? Aqui pra gente nem tanto. Mas enfim, é este o clima pro jogo de daqui a pouquinho. Sabe que o Márcio Zanardi quase treinou o Corinthians, né? 2024 ele estava lá no São Bernardo, acabou deixando, é o segundo treinador que mais comandou o Bernô. Ele acabou sendo ultrapassado recentemente pelo Catalá, que até hoje está lá no São Bernardo, que joga inclusive daqui a pouquinho. E o Márcio Zanardi naquela ocasião estava tudo certinho com o Corinthians, só tinha um detalhe. Os dirigentes do Corinthians em fevereiro de 2024 não haviam se atentado ao regulamento do Campeonato Paulista que previa que o mesmo treinador, no caso o Zanardi, que estava trabalhando no São Bernardo, não poderia trabalhar no mesmo time da mesma divisão. Então, com isso, o Márcio Zanardi acabou não se transferindo para o Corinthians e seguiu a sua carreira aí passando por outros times e hoje faz a sua estreia no comando técnico da Macaca. Causos do futebol, Edu. Grande Boris, um rápido intervalo e a Ponte vai ser escalada. Agora 10h10, o jogo é 11 horas em Juventude e Ponte. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Vai na Hortitec 2026? Então temos um encontro marcado no estande da Steel, de 17 a 19 de junho em Olambra. Venha conhecer as nossas soluções para o agro, produtos com potência, durabilidade e eficiência. Fique por dentro das novidades e condições especiais de feira. Passe pelo estande da Steel na Hortitec 2026 e fale com nosso time. Onde tem agro, tem Steel. Concentração. Muito bem, Pedro Piscinato escalando a Ponte. Oi, Pedrão. Ponte Preta definida nessa estreia do técnico Márcio Zanardi. Macaca vai a campo com Diogo Silva, número 12. Thales na lateral direita retornando ao time titular, tem a 22. Uma dupla de zaga nova para a Ponte Preta e nova também de idade. Diego Leão com a 4 e Sérgio Palácios, colombiano, com a 23. E na lateral esquerda, Diego Porfírio ganhou a disputa aí com Kevson, já que o Danilo Barcelos está suspenso. Portanto, Diego Porfírio voltando ao time titular. No meio de campo, o que já era esperado, Léo Gomes, Tarek e também o Elvis. Elvis, mais uma vez, capitão e camisa 10. E lá no ataque, Diego Tavares, que está retornando de suspensão. David da Hora, mais uma vez, ganha oportunidade no time titular. E Brandão, ganhando uma oportunidade entre os 11 iniciais pela suspensão do William Potker. Então, repetindo, o time da Ponte de Diogo Silva, Thales, Diego Leão e Diego Leão, Sérgio Palácios e Diego Porfírio, Léo Gomes, Tarek e também o Elvis. E no ataque, Diego Tavares, David da Hora e Brandão. No banco de reservas, à disposição do estreante Márcio Zanardi, Guilherme Viana, que é goleiro, Lucas Justa em lateral direito, Juan, garoto da base, que é volante, Gustavo Almeida, zagueiro também da base, Miguel, atacante, Jonathan Cafu, atacante, Júlio, lateral direito, Kevson, lateral esquerdo, Gustavo Teles, que é volante, e Rodriguinho, atacante. Edu. Ô, Pedrão, passa pra mim, por gentileza. Eu esqueci de anotar. Os que não jogam, Potker tá suspenso. Potker, 3 jogadores estão suspensos pelo terceiro amarelo. Potker, Danilo Barcelos e Lucas Cunha. Barcelos e Lucas Cunha. O Lucas Cunha é zagueiro, né? Lucas Cunha é zagueiro. Perfeito, tá. Daniel Baianinho também está suspenso, mas porque foi expulso. Sim, expulso. O Luiz Felipe, que é atacante, era para retornar, até porque na última partida ele estava suspenso no treino da quinta-feira, acabou torcendo o joelho, preocupando ali inicialmente
comissão técnica e também a equipe médica da Ponte Preta. Luiz Felipe, com problema no joelho, também é desfalque. Sim. 3 jogadores, na verdade, já estão no processo de transição física e devem retornar para a partida contra o Novo Horizontino. O Rodrigo Souza, que é volante, Rodrigão, Murilo Cavalcante, que também é volante, e o André Lima, que também é volante. Então são 3 volantes aí que estão em fase final de recuperação e devem voltar para a partida contra o Novo Horizontino. E também o Márcio Silva, que aí já é um problema muscular, ele foi substituído naquela partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no início da partida, porque sentiu um problema ali na posterior. Márcio Silva também é desfalque, totalizando aí 8 jogadores, Edu. E Brian Borges, hein? Ele teve que discutir com o Eberlin e tal, e será que treina separado? Não está mais treinando, né? O clube e o jogador, os empresários discutem uma rescisão de contrato, né? O Ceará é o provável destino do Brian Borges. Não tem mais clima, né, Edu? Falando o português aqui bem claro, não tem mais clima Brian Borges na Ponte Preta, que é uma pena, porque era o melhor jogador da Macaca até aqui. Ô Pedrão, e a janela abre quando, hein? Pra contratar, pra sair também? Dia 20 de julho, Edu. 20 de julho? 20 de julho. É. E a Ponte ainda tá no transfer ban da FIFA, né? Ah, tá no... entendi. Não pode registrar. Não pode registrar. E até rola uma dúvida, o pessoal perguntando a respeito do Márcio Zanardi, porque ele foi inscrito no BID, saiu no BID ontem, na verdade na sexta, por volta do almoço, mas aí para técnico, renovações é uma situação diferente. Então apenas jogadores vindo de outros clubes não podem ser registrados. Técnico, jogadores que estavam na Ponte Preta, prorrogação de contrato, isso pode. O transfer ban não afeta renovações, afeta a chegada de novos jogadores. E também de técnico não tem problema, portanto o Márcio Zanardi já foi registrado no BID e vai fazer a estreia neste domingo. Parece que a Ponte, ela treinou lá no centro do Caxias, né? Isso, ontem. Tá. Ponte Preta viajou na sexta, treinou na sexta de manhã no CT do Jardim Olina, logo depois já viajou para Caxias e ontem de manhã treinou no CT do Caxias. Vamos escalar o Juventude aí, daqui a pouco o Tigrão vai comentar então, tá se preparando lá, vamos lá. Caxias escalado, quem que é o treinador do Caxias? O Maurício Barbieri, mas ele está suspenso. O Maurício Barbieri foi expulso na última partida contra o Operário. O auxiliar técnico dele, o Diego Almeida, também foi expulso. Então hoje quem vai comandar o time é o Gerson Ramos, auxiliar fixo da casa. Gerson Ramos. Muito bem. Juventude de Jandrei, 93 no gol. 3 zagueiros, Rodrigo San, Messias e Marco Paulo. O ala pelo lado direito, Aderlan, camisa número 13. No meio de campo, Lucas Mineiro, que passou pela Ponte Preta. Raí Silva e pelo lado esquerdo, Diogo Barbosa com a 16. 3 atacantes, Marcos Paulo, MP, Fábio Lima e Alisson Safira. Alisson Safira também passou pela Ponte Preta. Então, repetindo o time do Juventude: Jandrei, Rodrigo San, Messias, Marcos Paulo, Aderlan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa, Marcos Paulo, Fábio Lima e Alisson Safira. Esse é o Juventude escalado hoje pelo auxiliar técnico Gerson Ramos, Edu. Vamos ao apito. Quem que apita? O responsável pelo apito neste domingo, Kleber Ariel Gonçalves Dias, paranaense de 31 anos. Assistente número 1, a senhora Brígida Cirilo Ferreira, de 36 anos. E assistente número 2, Andrei Luiz de Freitas, também do Paraná, de 32 anos. O VAR catarinense Wagner Heuwey, Edu. Um rápido intervalo, hein? Depois o Tigrão e Gregor comentando aí que a escalação da Ponte começa às 11 horas, agora 10h18. Quem narra aqui é Leandro Borges, o bom piração, bom de lata, vai falar. Você está na Bandeirantes em Concentração. Vai na Hortitec 2026? Então temos um encontro marcado no estande da Steel. De 17 a 19 de junho, em Olambra. Venha conhecer as nossas soluções para o agro. Produtos com potência, durabilidade e eficiência. Fique por dentro das novidades e condições especiais de feira. Passe pelo estande da Steel na Hortitec 2026 e fale com nosso time. Onde tem agro, tem Steel.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Concentração. Muito bem, ô seu Tigrão, bom dia, seu Tigrão. Tudo bem com o senhor, seu Tigrão? Tô com saudade. Tigrão. Tigrão, tá vendo? tô com saudade. Olha lá, o fã-clube. Eu também, meu amor, eu também. Bom dia, Edu, bom dia, amigos do Concentração, Pedrinho, Gleger, Leandro Boles, nosso pessoal, nossos queridos companheiros aí da nossa técnica. Vamos lá, né? Tava olhando o time da Ponte, um abraço a todos. Oi? Tá na área, Gleger? Tá na área também, ela. Ele... Tigrão, sempre, prontinho. Um abraço, bom ele dia e o seu intrépido fone branco. E o Gleger saiu pulando pra todo lado, menos onde tava a bola. Grande Zé Silvério. Tigrão, isso aqui é a modernidade. Tô achando esse fone aí, parece que você tá com um urso polar pendurado na cabeça. De tão grande e branco que ele é. Mas vamos lá. Bonito o fone, bonito. Um dia eu chego lá. Um dia eu ainda vou comprar um desse daí de segunda mão, usado. Time da Ponte com muitos problemas, muitos desfalques. O Pedro Piscinato acabou de passar aí, 8 desfalques. É suspensão de cartão amarelo, é suspensão de cartão vermelho, é jogador contundido. Pô, só volante tem 3, que a gente pode considerar como titulares. Eu não considero o Léo Gomes nem Tarek titulares. Se bem que o Tarek, um dos pouquíssimos que se salvaram na última partida da Ponte, no início de semana, na terça-feira, contra o Cuiabá. Gostei não pelo gol, que o gol foi meio acidental, mas deu uma boa dinâmica. Então, dificuldades imensas. O Potker, mesmo não sendo nem a sombra daquele jogador da outra passagem pela Ponte, mas é um jogador que fustiga, que rompe, que arranca com a bola, que briga, né? Agora hoje nós teremos o Brandão, David da hora, o Diego Tavares voltando é uma boa, mas é um time fraco da Ponte e eu, sinceramente, quando estão todos à disposição, a gente já fica sempre com algo de desconfiança com relação àquilo que esse time pode produzir. E quando está tão desfalcado assim, quando faltam tantos jogadores, aí a desconfiança aumenta muito. Eu estou bastante preocupado, não tenho nenhum otimismo. Acho que o Juventude é favorito absoluto para ganhar o jogo, mas no futebol ninguém ganha antes da bola rolar. Isso é uma máxima. Tomara que a Ponte possa, é algo improvável, mas não impossível, que ela possa, de repente, nos surpreender a todos e encaixar um jogo aí acima das suas próprias possibilidades. Essa é a única chance que tem a Macaca de tentar se consolidar e se materializar como uma zebra lá na gelada Serra Gaúcha. Edu. Muito bem, Tigrão, muito bem. Bom dia, Gleger. Bom dia. Olha lá. Tudo bem, né, Edu? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia pra você também. aí. Prazer estar aqui mais uma vez contigo. Todo nosso. Um abraço pra você, pro Boles. O Boles tá com aquele jaquetão dele lá ou não? Não, Como é que tá hoje o Boles? tô com o uniforme oficial da Rádio Bandeirantes aqui, ó, com o símbolo estampado no peito.
Aliás, que belo topete, hein? Um abraço pra você, Bolis, Pedro Piscinato. Topete do Bolis já ultrapassou o topete do Gleger faz tempo, hein? Bom dia, Zorzi. Já? Na disputa pessoal entre os dois, Bolis 5, Gleger 1. Boa, Tigrão. Bom, Edu, um abraço pra você aí, pra todos que estão acompanhando aqui o Concentração. Cara, assim, não tem muito o que falar, né? A gente sabe que os desfalques são enormes no time pontepretano. A dificuldade fora de campo ela é gigantesca e cada dia é uma novidade, né? É isso que é o panorama do time pontepretano nos últimos meses, dá pra dizer assim. Agora, eu acho que com a chegada do novo treinador, o Zanardi é um cara experiente, é um cara que... Não sei se ele está acostumado com esse tipo de situação, mas o que tem que... O discurso, na verdade, do Zanardi é aquilo que a gente sempre tem dito, né? Vamos fazer os caras ficar devendo para nós, não vamos dever nada para eles. Então é isso que deve estar acontecendo. O jogo é fora de casa, vai enfrentar um bom time, vai enfrentar um time que, sem dúvida nenhuma, entra na competição para buscar o acesso. A montagem, sem dúvida nenhuma, é essa. O Juventude frequentou a Série A, né? Tá de volta à Série B, enfim. É um time que monta sempre para buscar o acesso. E jogando lá na Fria Caxias, e eu já joguei várias vezes lá, Edu, lá é complicado. Né? Lá é difícil, jogo duro, todas as vezes, né? É o estilo do futebol gaúcho. Então, dificuldade pro time pontepretano, mas a expectativa é sempre de que a Ponte possa surpreender. Eu me lembro aqui, naquela partida onde a Ponte estava com as mesmas dificuldades. E aí foi lá, o Avaí era líder da competição, a Ponte foi lá e bateu o time do Avaí, lá em Santa Catarina. Então, por que não ter o mesmo procedimento hoje? Com a cabeça no lugar, concentrado, buscando, sem dúvida nenhuma, apresentar um bom futebol, esquecendo os problemas extracampo, e a Ponte tentar, minimamente, ser Juventude. A escalação não tem nem muito o que falar, né? Porque são muitos desfalques, mas essa é a minha expectativa, viu, Edu? Da Ponte chegar lá em Caxias e surpreender o bom time do Juventude. Muito bem. A gente é o seguinte, faltam 26 jogos, né, Pedrão? 26. Isso, hoje isso. É a 13ª. Contando com o de hoje, são 7 jogos no primeiro turno e o famoso 19 do segundo turno. Segundo turno que tá todo mundo reforçado, contratado, aquela coisa toda, né? A gente tem que se reforçar, né? Senão vai ser difícil. E falta tudo, né? Acho que perguntar pro Tigrão qual é a posição que precisa aí, acho que tudo. Né? Até goleiro, porque a gente não, o reserva hoje, quem que tá no banco hoje da Ponte? O reserva? Os jogadores? O goleiro reserva hoje. Guilherme Viana, o garoto da base. Guilherme. Bom garoto, viu? Da base? As informações que a gente tem é que um goleiro muito bom, um jovem goleiro, mas que é um menino muito bom, Edu. Bom, diz a lenda que 45 pontos, 44, talvez 43, um pouco mais, um pouco menos, escapa, né? Então, dos 26 jogos que faltam, a Ponte tem 8 pontos? 8 pontos. Penúltima com 8 pontos. Faltam 37 pontos. Você pega aqui 37, Tigrão já vai de cabeça. 37 dividido por 3, tem que ter, vai 13 vitórias, hein? 13 vitórias e alguns empates, ou 12 vitórias, 11 vitórias e 5 empates. A coisa é complicada pro Márcio Zanardi, viu? Muito complicada. Ô, Tigrão, que posição que a Ponte precisa, Tigrão? Todas. Todas, né? Foi simples. Zagueiro, por exemplo, o que machuca, né, Tigrão? Não, zagueiro. Veja, hoje o Palácios não estava nem jogando, passou a ser titular por ausência de melhores opções. O Diego Leão estava marginalizado, futebolisticamente falando, claro, estava meio que afastadão, não estava aparecendo nem no banco. Bom jogador, mas é um menino, tem que ser melhor amadurecido, né? Melhor testado, tem que ir canchando e tal. Lateral esquerda, eu, por exemplo, acho o Kevson mais jogador, mas muito mais jogador do que o Porfírio. Para mim aqui há um equívoco, porque o Kevson tá no banco. Diego Porfírio, mas veja, para que o Diego Porfírio, na fase ruim que atravessa, ganhe uma posição, tá carente também. Léo Gomes é reserva.
Ah, mas tem bastante volante contundido, mas também não vinham resolvendo. Tarek, jogador com todas as suas limitações. O Elvis, esse dispensa comentários, sabe jogar, mas sempre às voltas com a falta de mobilidade. Diego Tavares não tem um substituto à altura e o último jogo mostrou isso. David da Hora marcou aquele gol lá em Maceió, meio improvável, mas muito bonito, e mais nada. E o Brandão, toda vez que entra, ai meu Deus do céu, eu diria assim que, como é que chama o centroavante da seleção brasileira que jogou ontem? Igor Thiago. Então, o Igor Thiago é uma espécie de Brandão sem grife, ou o Brandão é uma espécie de Igor Thiago sem grife, né? Pesadão, né? E tenta, e sai, e briga com a bola. E quem que é o titular? É o Potker, mas vem resolvendo, fora aquela sequência de um gol marcado lá em Florianópolis e no próximo jogo em casa marcou mais um contra o América Mineiro e mais nada. Luta, corre, tromba. Agora, a gente pega os elencos dos times postulantes a acesso aí, todos eles, porque um campeonato de 38 rodadas, nós não podemos pensar em time. Nós temos que raciocinar em cima de elenco. Olha aí o drama da Ponte hoje. Com 8 desfalques e não tem reposição à altura. Então, os elencos dos postulantes a alguma coisa próxima de acesso, de ficar pelo menos até a 6ª colocação, todos esses times que vão brigar têm elencos superiores ao da Ponte. Por isso que, se tivesse a possibilidade, a Ponte precisaria se reforçar em todas as posições. Dá uma olhada no banco. O Guilherme é um menino. O Lucas Justo até agora não disse a que veio. Juan, base. Gustavo Almeida, base. Miguel, base. Cafu, tropeçando na bola. Esse é de fora. Júlio, base. Kevson, para mim é melhor do que o Porfírio. Deveria começar jogando. Gustavo Teles, base. E Rodriguinho, centroavante, com muitas dificuldades também, a ponto de estar sendo preterido em prol da escalação do Brandão. Não é o Washington Mega Massa, não é o Rui Rei, né? Não é o Adilton, não é o Manfrini. Ele está sendo preterido pelo Brandão. Então, se não estiver dando nada certo, aí o coitado do Márcio Zanardi vai mandar levantar para aquecer o Rodriguinho, o Miguel e o Cafu. Veja em que mato nós amarramos essa cabrita. Não é fácil, Edu. Pelo amor de Deus. Olha, um abraço pro Brás Acosta, lá de Jundiaí. Alô, Brás, muito obrigado pelo carinho. Alô, Avelardo Hortolândia, sempre atento. Paulo Sérgio, verdade, hein? Na Copa do Catar fizeram arrastão na Nico da Glicério. Deus do céu, só por Deus, hein? E o Paulo e a Rita maluca lá da Paraíba, sempre acompanhando o querido casal. Destaque final do Concentração. Oi, Pedro Piscinato, a ponte escalada e o técnico estreando. É isso, estreia do novo treinador Márcio Zanardi, comandou apenas 3 atividades antes desta partida contra o Juventude. Macaca que vai a campo com Diogo Silva no gol, Thales na direita, Diego Leão e Sérgio Palácios na zaga e Diego Porfírio na lateral esquerda. No meio de campo, Léo Gomes, Tarek e Elvis, e lá no ataque, Diego Tavares, David da Hora e Brandão. Essa é a Ponte Preta definida e escalada para a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Já o Boris fala a temperatura de Caxias. Então fala o Juventude, Pedrão. Eu sempre falo só do time da casa nosso aqui, mas vamos lá, o Juventude... Juventude escalado com Jandrei no gol, Rodrigo San Messias e Marcos Paulo, 3 zagueiros, Aderlan pelo lado direito, Lucas Mineiro e Raí Silva no meio de campo e Diogo Barbosa pelo lado esquerdo. No ataque, Marcos Paulo, Fábio Lima e Alisson Safira. Essa é a equipe do Juventude escalada, Edu. O frio de Caxias em Bolis. Pois é, 12 graus, agora aumentou um pouquinho, 13 graus, mas de acordo com a imprensa local, tá tranquilo, tá fácil pra jogar, Edu. Normalmente tem fumaça, né? Aquela manhã fumaçada, não sei se hoje vai ter. Provavelmente não. Muito bem, olha, encerrado Concentração, vem aí Juventude Ponte com o Leandro Bolis e até já! Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes.
Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Registrado. E você já sabe, é com B de bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonaço da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para a grande jornada esportiva, hora e vez do Campeonato Brasileiro da Série B, 13ª rodada neste domingão pela manhã. Agora são 10 horas mais 36 minutos deste domingo, dia 14 de junho de 2026. Estamos vivendo a Copa do Mundo. Ontem o Brasil estreou, empate por 1-1. Hoje mais jogos serão realizados, mas a Série B não para. E, portanto, daqui a pouquinho, a Macaca de técnico novo estará em campo buscando encerrar este jejum de 6 jogos sem vencer. Na incômoda 19ª colocação com 8 pontos. E hoje encara o frio da Serra Gaúcha de Caxias do Sul. Pega o Juventude, que é o 12º colocado com 16 pontos. Também fez uma campanha apenas regular neste início de competição. Juventude Ponte Preta, 11 horas da manhã, a bola rola. E aqui na Bandeirantes Campinas, a melhor transmissão do jogo para a nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores, como o Iga Atacado, que tem grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo, para você economizar, ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, que cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. E Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para você rodar todos os dias. É mais emoção pra você. Muito mais emoção em futebol da Band. E emoção é comigo no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos no FM faixa estendida em 85,7 pelos aplicativos. Para você que ainda não tem, baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas. É muito simples, fácil. Vá agora mesmo na sua loja virtual. Você digita Rádio Bandeirantes Campinas e pronto. Baixe o aplicativo da Rádio Bandeirantes. Pelos demais aplicativos, Band Rádio, TuneIns, Radios.net, enfim, uma infinidade de aplicativos para você ter o futebol na palma da sua mão.
Além, é claro, do nosso canal no YouTube, a galera que já está aqui conosco no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está conosco, não esqueça, deixe o seu like. Ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Vamos rumo a 65 mil inscritos. Lembrando que você pode participar, interagir conosco e enviar também o nosso link para os grupos de WhatsApp. E aí a gente vai ter um engajamento ainda maior. E agora vamos girar a nossa equipe, as vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva da Bandeirantes. Manhã de futebol, o Campeonato Brasileiro da Série B, 13ª rodada para a Juventude Ponte Preta. As últimas informações da macacada, para a macacada reunida na macaca. A Ponte Preta pronta para o jogo contra o Juventude, tentando voltar a vencer. Tem a estreia de um novo treinador. Alô, Pedro Piscinato, um grande e forte abraço para você. Bom dia, Pepe. Fala, Leandro Bolles, bom dia para você, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes Campinas para essa partida Ponte Preta e Juventude. Macaca vive uma realidade dura dentro de campo. São 6 partidas sem vitórias dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Como você bem disse, estreia de técnico novo, Márcio Zanardi, de 47 anos, vai comandar a Ponte Preta pela primeira vez em sua história e conta com, no total, 9 desfalques. Não é uma parada fácil, mas a Ponte Preta vai tentar surpreender a equipe do Juventude e reencontrar o caminho das vitórias. Boles. É isso, já já a bola rola e como chega o time jaconeiro alviverde da Serra Gaúcha, o Juventude para este duelo, Pepe. O Juventude que não vai poder contar hoje à beira do gramado com seu técnico Maurício Barbieri, que recentemente completou 6 meses à frente da equipe gaúcha, assim como o Maurício Barbieri, o auxiliar técnico dele, Diego Almeida, também foi expulso na última partida, onde o Juventude foi derrotado por 2-1 para a equipe do Operário e por isso Gerson Ramos, auxiliar fixo da casa, é quem vai dirigir a equipe do Ju nesta manhã fria de domingo, Leandro Bolles. Comentaristas do jogo, comentaristas escalados para a Juventude Ponte Preta, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o fera da opinião, agora chega com o seu destaque. Um grande e forte abraço, bom dia para você, Tigrão. Bom dia, Bolles. Um abraço a você, um grande abraço aos amigos da Bandeirantes. Jogo duríssimo, pesado, a Ponte muito desfalcada. Tenta surpreender, tem que entrar em campo, não adianta achar que não dá, então não precisaria nem ter viajado, mas o Juventude é absoluto favorito. Esse time da Ponte que entra em campo daqui a pouquinho é muito fraco e não tem capacidade, não tem potencial para encarar de igual para igual o bom time do Juventude, inclusive muito experiente. Você vê Diego Barbosa, ex-Palmeiras, Aderlan, ex-Red Bull Bragantino, para citar alguns aí, né? Esse Lucas Mineiro, que é bom jogador, passou pela Ponte, volante. Então é difícil a situação da Ponte, mas a gente fica aqui acreditando que a Ponte possa surpreender. Boa, este é o Tigrão, o fera da opinião, Kleger Zorzin. Você por dentro do jogo, olhar técnico da Bandeirantes, ele que já esteve lá dentro e conhece do riscado. E agora vem com seu destaque, a sua expectativa para a Juventude Ponte Preta. Um grande e forte abraço para você, muito bom dia, Kleger Zorzin. Tudo bem, né, Bolles? Um grande abraço para você, bom dia pro amigo ligado na Bandeirantes. É um jogo difícil, jogo complicado. Jogo extremamente complicado para o time da Ponte. Mesmo se a Ponte estivesse numa situação tranquila, dentro da competição, fora de campo, o jogo seria duro. Então, assim, a expectativa minha é a mesma do Tigrão. Que os caras consigam surpreender, consigam ter minimamente uma organização para que possa vencer o jogo, ou pelo menos empatar. O empate não é um resultado ruim diante da circunstância e diante da dificuldade que ela vai enfrentar. Jogar em Caxias do Sul não é fácil e a expectativa é que, sem dúvida nenhuma, esses jogadores estejam concentrados, organizados e mostrem para o novo treinador, o Zanardi, que tem condição de minimamente tirar a Ponte dessa situação negativa. E agora o destaque do plantão e âncora do futebol da Rádio Bandeirantes Campinas neste domingão de futebol de Série B e de Copa do Mundo. Alô, Edu Pinheiro, mais uma vez um grande e forte abraço para você. Bom dia, Edu. Bom dia, grande Boris, uma alegria ser o seu plantão. Abraço, amigos da Bandeirantes aí. Olha, ontem tivemos na Copa Qatar 1, Suíça 1, Brasil, Marrocos 1-1.
No grupo do Brasil, de mais tarde ficou Haiti 0, Escócia 1. E na madrugada terminou 3 da manhã. Austrália 2, Turquia 0. O que tem hoje? Tem Alemanha e Curaçao, 2 da tarde. 17, Países Baixos e Japão. 20 horas, Costa do Marfim e Equador. 23 horas, Suíça e Tunísia. Olha, o Brasil Grupo C, com os resultados de ontem, né? Vitória, inclusive, aí da Escócia, 1-0 no Haiti. Então a Escócia líder tem 3, Brasil e Marrocos tem 1, Haiti quarto nenhum. Na sexta-feira, 19 horas, Escócia e Marrocos. Aí a gente entra em campo, já sabendo o resultado de Escócia e Marrocos. 20h30 da sexta, Brasil e Haiti. E no dia 24, que é uma quarta, às 19 horas, os 2 jogos, porque é a última rodada, mesmo horário. Marrocos e Haiti, Escócia e Brasil. Lembrando que são 48 seleções, divididas em 12 grupos de 4, 2 de cada passam, e mais os 8 melhores terceiros colocados. Na Série B, na sexta, Atlético 3, CRB 3, foi em Goiânia e estava 3-0 para o CRB dentro de Goiânia. Aí no segundo tempo, o Atlético fez um com o Gustavo Coutinho, outra vez Gustavo Coutinho, e no finalzinho o Léo Jacó empatou a 3-3, Atlético Goianiense e o CRB. Para não dizer que não tem nada, daqui a pouco também, no mesmo horário da Ponte, na Série B, lá no 1º de maio, São Bernardo Esporte. Estaremos acompanhando aqui. 16 horas tem Atlético e Goiás lá em Minas. Às 17, Cuiabá e Vila Nova. Às 19, lá em Ribeirão Preto, Botafogo e Operário. Ainda nesse domingo, 19 horas, Novo Horizontino e Náutico, ficando para amanhã, Criciúma e Ceará, Londrina e Avaí. E na terça-feira, Fortaleza e América Mineiro. Na Série C ontem, Guarani 2, Caxias 1, Bugre continua na liderança. E estaremos acompanhando também os detalhes aqui da Série C. Equipe técnica Bandeirantes. Olha, Gil Kleber do comando, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi e Alan Zanelato no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Só com Trunfo KTO você ganha prêmios todos os dias. Pode apostar. Giros grátis, odds turbinadas, bônus pra você palpitar e muito mais. Acesse o app da KTO e pegue o seu. E se tiver sorte, você pode ganhar até R$10 mil de prêmio especial. Tá esperando o quê? Baixe o app da KTO que o prêmio de hoje já tá te esperando. Confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA MF 2093-2024.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Tem futebol na Bam Bam Bam. Lele, Leandro Bolle. Estamos de volta no futebol da Bandeirantes Campinas. Você já ligado, interagindo conosco aqui pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Antes da ficha técnica do jogo, Pedro Piscinato PP. Juventude é comandado pelo Maurício Barbieri, completou 6 meses comandando o time jaconeiro, mas hoje ele não fica no banco de reservas. A gente procurou aqui o auxiliar, que é da equipe do clube fixo, né? O Gerson Ramos, é aquele mesmo Gerson volante que passou pela Macaca, né, Pepe? É isso, defendeu a Ponte Preta ali por volta dos anos 2010, 2012. Gerson foi volante da Macaca, hoje é quem vai dirigir a equipe do Juventude. E curioso, na última partida contra o Cuiabá, o técnico do Dourado era o Eduardo Barros, que também já havia defendido a Ponte Preta, nascido e criado aqui na cidade de Campinas. Beleza, vamos então com a ficha técnica do jogo. Já 11 da manhã, bola rola para a Juventude Ponte Preta. O time jaconeiro é o 12º colocado com 16 pontos, perdeu na última rodada por Operário fora de casa. A Macaca não vence há 6 jogos, foi derrotada em casa para o Cuiabá na última terça-feira e vai em busca da reabilitação hoje na Serra Gaúcha. Equipes já definidas e escaladas aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo, na voz de Pedro Piscinato. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ponte Preta definida e escalada pela primeira vez sob o comando de Márcio Zanardi. Macaca vai a campo com Diogo Silva, número 12. Thales na lateral direita veste a 22. Dupla de zaga bem jovem. Diego Leão veste a 4 e Sérgio Palácios tem a 23. E na lateral esquerda, Diego Porfírio tem a 13. No meio de campo, Léo Gomes, 16. Tarek, 38 e Elvis, capitão e camisa 10 da Ponte Preta. No ataque, Diego Tavares tem a 7, David da Hora, 18 e Brandão, com seu 1,91 m, tem a camisa 21. Repeteco da Macaca de Diogo Silva, Thales, Diego Leão, Sérgio Palácios e Diego Porfírio, Léo Gomes, Tarek e Elvis, Diego Tavares, David da Hora e Brandão. No banco de reservas, à disposição de Márcio Zanardi, Guilherme Viana 1, Lucas Justen 2, Juan meia dúzia, Gustavo Almeida 15, Miguel 17, Jonathan Cafu 19, Júlio tem a 20, Kevson 32, Gustavo Teles 35 e Rodriguinho 90. Nossas almas em festa saudam esse clube de real tradição. O Juventude, hoje escalado pelo técnico Gerson Ramos. Juventude de Jandrei no gol com a 93, 3 zagueiros. Rodrigo San, capitão, tem a 34, Messias, velho jogador também experiente, veste a 4 e Marcos Paulo, 47. Pela ala direita, Aderlan tem a 13. No meio de campo, Lucas Mineiro Esponte tem a 8. Raiz Silva, 75. E pelo lado esquerdo, Diogo Barbosa, 16. No trio de ataque, MP, o Marcos Paulo tem a 10. Fábio Lima com a 11. E Alisson Safira, 25. Repetindo o time do Juventude: Jandrei, Rodrigo San, Messias, Marcos Paulo e Aderlan, Lucas Mineiro, Raiz Silva e Diogo Barbosa, Marcos Paulo, Fábio Lima e Alisson Safira.
No banco de reservas, à disposição do Gerson Ramos, Pedro Rocha, ex-Ponte Preta, Raí Ramos, Titi Ramos, Luan Martins, Watson, Léo Índio, ex-Ponte Preta, Manuel Castro, Nathan Santos, Raí Breno, Patrick Lanza, Mandaca e Gabriel Pinheiro. Arbitragem do jogo. Quem apita é o paranaense Kleber Ariel Gonçalves Dias, ele que terá como assistente número 1 a alagoana Brígida Cirilo Ferreira e assistente número 2, outro paranaense, Andrei Luiz de Freitas. O VAR fica a cargo do catarinense Wagner Hewey. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Bom, daí a estreia do Zanardi, e aí é um ponto positivo pro lado Ponte Pretano, porque sempre quando tem essas trocas, né, mesmo diante de toda a dificuldade, e não vou ficar aqui lembrando também, cria-se, né, essa expectativa de que os jogadores se empenhem um pouco mais, né, para que possa ter um convencimento de titularidade ou não no time. Então, tá aí o Zanardi fazendo a sua estreia, ele é um treinador inteligente, é um cara experiente, né, um cara estrategista. Então ele sabe toda a dificuldade que ele vai encontrar. E aí, falando da parte técnica e tática, nesse jogo diante do Juventude, o Tigrão lembrou bem, né, um time experiente, né, tá lá o Messias, aquele zagueiro mesmo que foi do Goiás, do Santos, o Jandrei, que é um goleiro experiente, né, o Diogo Barbosa, né, o Zafira, ou seja, jogadores bons e com uma certa experiência, né, que já viveram aí tanto na Série A quanto na Série B. Então, eu acho que diante de toda a dificuldade, a expectativa de ter um time organizado, um time empenhado e concentrado, para que a Ponte não cometa os mesmos erros que vem cometendo nos últimos jogos. E aí, erros individuais, falhas individuais, e isso tem prejudicado muito o time da Ponte. Então, essa é a minha expectativa, Tigrão, de ver um time concentrado e minimamente organizado. E você, Tiger, o que você espera para esse jogo na fria Caxias do Sul, Tigrão? É isso, né, Gleger? A palavra parece, assim, um clichê, mas não é. É de total superação. Ou seja, a Ponte tem que superar as suas próprias dificuldades técnicas e de muitas limitações dentro de campo e a questão financeira fora de campo. Um time hoje que, quando está todo mundo à disposição, já é um time fraco. Hoje, com 8, 9 desfalques, a gente diria que é um time fraquíssimo. Fraquíssimo. Muito limitado. Agora, futebol, ele às vezes surpreende. Hoje também há, principalmente em divisões de acesso, um nivelamento por baixo muito forte. O time do Juventude é melhor, mas está na Série B do Campeonato Brasileiro. Então cabe à Ponte se dedicar muito, tentar, né, buscar essa superação à base da entrega física, à base da dedicação total ao jogo, né? Com intensidade, com muita correria, com muita raça, com muito profissionalismo, se superar. Juventude é absolutamente favorito para ganhar o jogo. O time da Ponte vai ter imensas dificuldades, mas agora, aqui, enquanto está tocando o hino, antes da bola rolar. Depois que ela rola, tudo pode mudar, tudo pode surpreender. Agora, qualquer outro resultado, pelo menos na nossa expectativa pré-jogo, qualquer outro resultado que não vitória do Juventude, para mim vai ser uma grande surpresa. E eu também considero, sim, como não, o Juventude com esse favoritismo dentro de casa tão assim indiscutível, eu considero que se a Ponte arrancar pelo menos um empate, poderá, mesmo sem isso, resolver momentaneamente a sua situação em termos de classificação. Vai continuar lá amarrada às últimas colocações, mas diante das circunstâncias, dos desfalques e do acelerado favoritismo do Juventude, eu entendo que se a Ponte arrancar um empate, poderá sim comemorar depois do jogo. Vamos aguardar uma Ponte pelo menos concentrada e se entregando, e com intensidade, para tentar pelo menos nesses aspectos nivelar se
ao adversário que é superior e jogando dentro dos seus domínios. Está praticamente tudo pronto no Alfredo Jaconi, na linda e gelada Caxias do Sul. A bola vai rolar no Rio Grande do Sul. E quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show com a vibração e a precisão. Aquele que é bom de lá, arra em cima da bola. Leandro Boles. Obrigado, Tigrão e Klegger, a dupla de comentaristas do futebol da Rádio Bandeirantes, projetando o duelo entre Juventude e Ponte Preta pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Lembrando que a Série B, a Série C e também a Série D não param durante a Copa do Mundo, apenas a Elite, apenas a Série A. Por falar em Copa do Mundo, hoje aqui na Rádio Bandeirantes, após o fim do apito final, o Edu vai acompanhar, assim que a bola parar de rolar para a Juventude e Ponte Preta. Na sequência já tem Rogério Assis na transmissão de Alemanha e Curaçao, 2 da tarde pelo horário de Brasília, a bola rola. Na sequência tem Holanda e Japão às 17 horas e às 20 horas será a vez da Costa do Marfim entrar em campo contra quem, Pepe? Costa do Marfim vai jogar às 20 horas, Costa do Marfim vai entrar em campo contra o Equador, isso, contra o Equador. Então 3 jogos. Então é um domingão de muito futebol para você. A gente começa com Juventude e Ponte Preta e na sequência 3 jogos de Copa do Mundo. O Edu, aquilo que a gente trouxe no bloco anterior, Gerson Ramos. Lembra do Gerson, volante que passou pela Macaca 2010, 11, 12. Gerson vestiu a camisa da Macaca e hoje é o treinador do time do Juventude, estará à beira do campo. Lembra dele, Edu? Gerson, Gerson 2012 volante. também? É, 10, 11, 12. 2012. Primeiro volante, camisa 5, né? Aquele primeiro homem de contenção. Eu tenho a impressão que foi ele que fez o pênalti, porque em 2012 foi o ano do centenário do derby. 2012 agora ele chegou na final, mas antes teve o derby no Majestoso, tava 1-0 para a Ponte, até que a Ponte perdeu um pênalti. E aí, esse Gerson, ele faz o pênalti no Ronaldo, que o Vadão coloca Ronaldo no finalzinho, o Gerson faz o pênalti, o Fumagalli cobrou, empatou. Inclusive o Lauro era o goleiro da Ponte. Gerson, ele mesmo. E o Lauro que segue, né, na comissão técnica da Macaca, preparador de goleiros. Aliás, por falar em comissão técnica, o Zanardi chega na Ponte sozinho ou ele traz auxiliares ou pelo menos um auxiliar, Pepe? Ele traz uma equipe dele, eu vou pegar aqui Saiu até o Lauro, saiu então? Não, o Lauro é preparador de goleiro, continua. Mas ele trouxe 2 auxiliares técnicos e trouxe também podemos dizer, um coach mental. Ele até citou isso na entrevista coletiva de apresentação, citando a importância, principalmente nesse momento que a Ponte Preta vive, de um profissional para trabalhar especificamente essa parte. O Rodrigo Borim é o profissional que ele trouxe para trabalhar a parte mental. Além disso, o Alan Ribeiro e também o Marco Espinosa. Boa, o último trabalho do Zanardi foi no Figueirense, né? Acabou caindo com o Figueirense para a Série A2 ou para a Série B do futebol catarinense. Iniciou a Série C, mas acabou sendo demitido. Um abraço pro Sérgio, tá por aqui. O Andorinha tá por aqui também, pregando fogo. Jack tá por aqui também. A galera, o Ayrton, Davi, Nelson Passarini, Gabi, enfim, toda a galera aqui ligada, acompanhando pelo YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Ô Boles, quem também tá ligado são os meus pais. Estão preparando o almoço já e assistindo a Ponte Preta e Juventude aqui na Bandeirantes. Faço o cardápio que hoje acho que eu vou filar uma boia lá. Frango Tudo pronto, apita o árbitro, bola rolando. Vamos juntos no futebol da Bandeirantes Campinas. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo, é o futebol. Estamos vivendo a Copa do Mundo, mas aqui Série B não para. Juventude Ponte Preta, 13ª rodada. A Macaca em campo com a camisa número 2, a camisa preta, a faixa branca. Juventude com seu uniforme listrado nas cores verde e branca. Boa sorte ao Márcio Zanardi fazendo, portanto, a sua estreia comandando a Macaca na Serra Gaúcha. Juventude já tenta o primeiro ataque, corta atrás de defesa. Elvis briga, tenta ficar com a sobra. Safira briga, Palácio de aperta para cortar. Ela volta para o time do Juventude que joga com 3 zagueiros. Abertura lá pela direita para o Ala Aderdan. Soltou o curtinho para a MP, o Marcos Paulo. Fez o passe na esquerda, recebe, domina Fábio Silva.
tentou a finta, cercado, marcado, Safira foi pra área, voltou pra Aderlan, devolve na ponta, vem o time do Juventude no comecinho do jogo, pé canhoto, ameaça cruzar, não cruza, voltou na entrada da grande área, Marcos Paulo bate, espalma, Diogo Silva, já faz a primeira defesa do jogo, o goleirão da Macaca, no chute forte de fora da área, caiu no cantinho direito e meteu a bola pra fora, lateral pro time jaconeiro, PP. Marcos Paulo, que está voltando ao time titular do Juventude, foi poupado na última partida contra o Operário e voltou cheio de sede, querendo balançar as redes, o Marcos Paulo. Tem lateral para fazer a cobrança do time do Juventude, que aperta nesse comecinho do jogo, força nos braços, levantamento lá para a área do Marcos Paulo, subiu a defesa para cortar, Aderlan de primeira, ele pega de primeira também, a bola sobe e vai embora, pela linha de fundo é tiro de meta. O MP, o Marcos Paulo é chamado de MP porque já tem o Marcos Paulo no time, né? Que é o zagueiro que acabou de cobrar o lateral 47. Isso. São 3 zagueiros, o Sam, capitão, o Messias e o Marcos Paulo. E o MP, jogador revelado pelo Fluminense, teve passagens pelo futebol internacional, é o camisa 10 do Juventude. Gerson está sendo mostrado agora na imagem, aquele mesmo que passou pela Macaca, o Gerson Ramos, auxiliar técnico fixo do time do Juventude, porque o Barbieri foi expulso e o seu auxiliar também expulso no último jogo. Ô Boles, e a gente falou da nossa audiência, temos audiência internacional. Pedro Lino, direto de Nova Jersey, acompanhando a Copa do Mundo, tá ligado aqui na Bandeirantes, acompanhando a Ponte Preta. Boa, tá fazendo a cobertura, né, pro futebol interior. Gleger Zorzin, e essa primeira defesa do Diogo Silva, bem posicionado, mas decidiu espalmar, poderia até ter segurado, mas por segurança, espalmou a bola. Você pode conceituar e trazer a nota desta primeira defesa do goleiro da Macaca, Gleger. Eu concordo contigo, né? Uma bola que ele poderia ter feito uma defesa mais segura, preferiu espalmar, não tá errado, o grau de dificuldade é 7,82. E você viu o Zanardi com a touquinha ou não? Vi sim. Eu acho que nesse frio fica aí a dica pro Tigrão, né? Porque quem não tem o topete precisa pôr uma touquinha. Tigrão, pega uma touquinha lá, pô. Domina o time da Macaca para sair jogando, esperei a resposta do Tiger, não veio, mas daqui a pouquinho vem. Ai, o cara põe uma peruca e fica querendo botar banca em cima do... Olha o cabelo aqui, velho. Tá cheio de graça. Que é natureba, pô. Que é natureba. Bota as meninas aí, que elas que me amam, pô. Olha a Ponte tentando apertar a saída de bola do time do Juventude, briga o Brandão, mas acaba cometendo a falta, o jogo está parado no Jacone. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bola pro time do Juventude com o Rodrigo San, dispara lá pela ponta direita, o Aderlan. Chega, pede, recebe o MP, carrega a bola com a canhotinha, ele joga com luva, mas com a camisa curta, né? Aquela camisa normal, curta, não a camisa com uma outra por baixo da camisa de jogo. Cruzamento para a área, chega Palácios para cortar, rebote, volta para Marcos Paulo, ajeitou, dominou, foi empurrado pelo Elvis, o Arthur mandou seguir, o Thales chega para cortar, Diego Tavares retornando ao time da Macaca, tenta a saída, deixou para Thales, Thales com o pé direito, forte o jogo na ponta, pro Diego Tavares, se chega Messias, protegendo, a bola acaba saindo. É lateral pro time do Juventude bater. O Diego Tavares também, né? Joga com a camisa de manga curta, mas com luva. Tem frio na mão, né, Pepe? Apenas nas mãos, sente frio ali o Diego Tavares e também o MP. Com esse frio aí, a gente tem que tomar cuidado, né, Boris? Com preservativo, né? Sim. E às vezes o cidadão pensa que é touca e dorme, né? Tigrão, tem isso também. tô com saudade. Ataca o time do Juventude, olha que boa bola, pintou o gol, tentou a finta, Diogo Silva, tocou na bola, a bola fica viva e o Diogo Silva faz a defesa. Chegada perigosa no time do Juventude, bola enfiada no comando, o Diogo Silva evitou a finalização, a bola ainda ficou viva e a sobra fica com o goleiro da Macaca, chegada perigosa do Juventude, PP. E foi o Fábio Lima, atacante, camisa número 11 da equipe do Juventude. A intenção dele foi boa, tentou driblar ali o goleiro Diogo Silva, mas o Diogão foi muito bem, impedindo o que seria o primeiro gol da partida. Então mais uma chegada do Juventude com o Diogo Barbosa, corta Thales, agora fica preso pela marcação do próprio Diogo Barbosa, 2 a marcar, o árbitro pegou a falta com impedimento, já não valia o ataque do Juventude, impedimento do Diogo Barbosa. Boa chegada do Juventude, passe do Aderlan no comando, Fábio Lima quase finalizou, ele tentou finalizar, aliás, tentou driblar o Diogo Silva, né? Que conseguiu a recuperação, tocou na bola.
Tá parado, tem falta. Macaca para fazer a cobrança com quase 6 minutos. Primeiro tempo 0-0. Falta batida pelo Elvis lá na ponta pro Porfírio. Recolheu do primeiro. Tem a finta, escapou do primeiro também no segundo. Aí faltou o pé direito. Sofreu a falta, levou vantagem. Bola na entrada da grande área para Tarek. Soltou pro Diego Tavares. Cadê o Tavares? O Tavares não passa. Diego Tavares para, prende, segura, volta para Thales. A Ponte fica com a bola nesse momento no campo ofensivo. De novo, Thales é quem recebe no corredor. Elvis se sinaliza. O Thales para, prende, segura, volta a bola com o colombiano Sérgio Palácios. 6 minutos, primeiro tempo 0-0. É o futebol na Rádio Bandeirantes Campinas. Você ligado conosco neste domingão para IGA Atacado. Grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias. Com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Acesse iga.com.br. Mais uma falta marcada. Falta cometida ali pelo jogador do Juventude, o Fábio Lima, ou Fábio Silva. E o Diogo Silva já levanta a bola para o campo de ataque, tentando o Diego Tavares. Saiu do gol, Jandrei. Fora da sua grande área. Bate na bola com o pé direito. Sobra para Palácios. Tentou o domínio, bateu na canela. Voltou de graça para o time do Juventude. MP carregou na entrada da grande área. Sofreu a falta, parou no lance. O outro mandou seguir. Não deu a falta, mandou seguir. Devido à hora com a sobra. Elvis vai para a dividida. Leva melhor Rodrigo San. Elvis fica caído. O árbitro para em cima da seguir. Lucas Mineiro fez o passe para Raí Silva. Passa na ponta, recebe Diogo Barbosa. Vem o Juventude. Entrada da grande área para MP. Pé. Sérgio Palácios estica a perna, cortando, colocando a bola para fora. E o Marcos Paulo não quis nem saber o MP de dividida, né? Viu o Palácios chegando, o Palácios colocou a bola para fora. Tem lateral o Juventude para fazer a cobrança. Vem pra bola. Para fazer a cobrança do Diogo Barbosa. Tem o MP pedindo, pede pelo meio também por ali o Raí Silva. E a bola aqui atrás por Marcos Paulo. Faz o giro por dentro da bola Messias. Messias dominou, botou na frente. Elvis aperta, soltou curtinho para Rodrigo San. Pela meia, domina, ajeita, faz bom a finta. O Juventude chega de novo lá pela direita. Adernan calibra o pé direito, tentou cruzamento. A bola bateu no David da hora e foi embora. Escanteio primeiro do jogo para o Juventude, que aperta, PP. Juventude é melhor na partida, ganha o escanteio pelo lado direito de ataque. O Aderlan tá próximo ali, mas quem vai fazer a cobrança é o MP, o Marcos Paulo, camisa número 10 da equipe do Juventude. Tem falta para fazer a cobrança, o melhor escanteio para fazer a cobrança o Juventude. O Fábio Lima tá por ali na área. Safira também, além dos 3 zagueiros. Escanteio cobrado curto, MP, a devolução na ponta, cruzamento para a boca do gol. Subiu a defesa para afastar. Falta o rebote para Raí Silva. Mata, coloca no terreno, recua para Diogo Barbosa no círculo central. Viu todo mundo marcado e aciona o goleiro Jandrei para sair jogando para o time jaconeiro. Aliás, o Juventude que está classificado, né, para as oitavas de final da Copa do Brasil, eliminou o São Paulo, vai pegar agora o Atlético Mineiro nesta competição. Está bem o Juventude depois de parar no Campeonato Gaúcho, semifinalista, e também de não ter tido um bom início de Campeonato Brasileiro da Série B e também da Copa Sul-Sudeste, né? O Juventude disputou essa competição. Vem o Juventude por campo de ataque. MP fez o passe para Fábio Lima. Devolveu para MP. De novo para Fábio Lima. Parou, prendeu, olhou, pensou, clareou, acionou Marcos Paulo. Carrega a bola o zagueiro. Esticou na ponta para o Diogo Barbosa. Preparou o cruzamento, sai da ponta, vem para meia, pé direito. Cruzamento em altura. Palácios tocou na bola. A sobra. Volta para o Juventude. Tem a chance, pé direito. A bomba. Diogo Silva. Voltou a sobra. Caiu o jogador do Juventude na área. Tira de qualquer maneira a defesa. Chute a queima-roupa, cruzado para a grande defesa do Diogo Silva. Tem mais Juventude aqui na ponta, Diogo Barbosa. Levantou para o Safira, tentou de cabeça, subiu a defesa para afastar. Volta de novo para Diogo Barbosa. Fez o passe para Lucas Mineiro, aperta na marcação Elvis e comete a falta para cima do Diogo Barbosa. Jogou parado o PP. Um lance esquisito ali da defesa ponte pretana, a zaga batendo cabeça, não conseguiu cortar a bola. Depois o MP tenta finalizar, a bola sobra para o Aderlan, mas boa defesa do goleiro Diogo Silva, impedindo que o Juventude abrisse o placar. Salvando de novo a Macaca, o Diogo Silva. Já o Gleger vai conceituar a defesa do goleiro da Macaca. O que tá parado, tem falta o Juventude para fazer a cobrança. Placar de 0-0, chegamos a 10 minutos deste primeiro tempo na fria Serra Gaúcha, Caxias do Sul. Na meia esquerda tem falta o Juventude para bater. Pertinho da bola por ali o Raí Silva. Para fazer a cobrança com o pé esquerdo e para fazer a cobrança com o pé direito, o MP. Partiu o Raí, pé canhoto, bola fechada de cabeça, o toque do Rodrigo São para fora. Ela vai embora pela linha de fundo, é só tiro de meta. Gleger Zorzin, mais uma defesa do Diogo Silva, Gleger. Mais uma boa defesa, hein? Ele tá se posicionando muito bem, né? Fechou bem o ângulo
Veio uma pancada ali, o Diogo Silva mais uma vez fez uma grande defesa, 7,92. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes Campinas. Eu confirmo tempo e placar de jogo pra você. Você chegará a 11 minutos, primeiro tempo. Tic-tac no tempo, em bola testa, você eu confirmo, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Segue Juventude Ponte Preta 0-0, Edu. Olha, na Copa, na madrugada, Austrália 2, Turquia 0. Na Série B, primeiro tempo lá no São Bernardo, no 1º de maio, 12 minutos em São Bernardo Esporte 0-0. Bandeirantes. Tem o Juventude, Fábio Lima botou na frente, livrou da marcação, pé canhoto, cruza, chega de qualquer maneira, Diego Leão colocando a bola para fora. Ele tentava por baixo, o Alisson Safira. Escanteio pro time jaconeiro, PP. E um detalhe, o Márcio Zanardi foi apresentado oficialmente na sexta-feira e em uma das respostas ele disse que o principal objetivo neste primeiro momento é fazer com que a Ponte Preta pare de tomar tantos gols. Macaca até os 11 minutos vai conseguindo segurar a pressão da equipe da casa. A pressão é forte do time do Juventude, a papada reunida atrás do gol defendido pelo Diogo Silva. Se tivéssemos Moisés Lucarelli, seria o gol do portão de entrada do Majestoso. Tá sentindo ali algum problema no rosto, Palácios? No olho. No olho, né? Isso. Diogo Silva leva uma água ali para ele, pro colombiano. Colombiano que é jovem também, apesar da alta estatura, 1,95 m tem o Sérgio Palácios, mas tem apenas 21 anos de idade. E sobrou um dedo ali do Safira dentro do olho direito do Palácios. Mas está recuperado já o zagueiro colombiano da Macaca. Tem escanteio para fazer a cobrança do Juventude, 0-0 o placar do jogo, 12 minutos e meio o primeiro tempo. Vem cobrança de escanteio, cruzamento para o boca do gol, desvio de cabeça, Diego Silva! Espetacular a defesa do Diogo Silva no desvio do Rodrigo San, praticamente em cima da linha. Diogo Silva evita o primeiro gol do jogo. Que grande defesa, PP. Grande defesa, trabalhou muito bem o goleiro Diogo Silva em mais uma cabeçada, mais uma tentativa do capitão Rodrigo San. O árbitro está analisando ali se a bola entrou ou não. Se a bola entrou ou não, é isso que os jogadores do Juventude reclamam, os jogadores da Macaca também reclamam, todo mundo se pegando, a bola não entrou, ele vai confirmar um escanteio. Tem escanteio para bater o time do Juventude que aperta 0-0 com 13 minutos, cruzamento na primeira trave, chega a defesa parcialmente para cortar, voltou a Dernão, uma bomba no meio do caminho, a bola bate no Diego Leão, voltou a sobra, Raí tentou, Palácio tirou pro alto, a bola fica viva, Messias de cabeça, Palácio tira de novo pro alto, voltou pro Juventude, o chute no canto, é gol! É gol, 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 é gol do Juventude! MP Marcos Paulo tem a 10 estampada na camisa. A pressão era forte por duas vezes, a zaga da Macaca não tirou e aí a bola sobrou limpa pro MP. A queima-roupa, esta não deu pro Diogo Silva, a bola entrou no cantinho. Abre o placar o time alviverde da Serra Gaúcha. 14 minutos, primeiro tempo, tá registrado MP. Ponte Preta 0, Juventude 1 e o detalhe do gol, Pedro Piscinato. O detalhe do gol é a falha bizonha do Sérgio Palácios. Teve 3 oportunidades de cortar a bola, em 2 delas cabeceou para cima e depois deixou o MP virar em cima dele, dentro da área, e aí o MP não perdoa. Marcos Paulo, camisa número 10, voltando a ser relacionado após uma preservação por controle de carga. MP marca o seu segundo gol nesta Série B, Leandro Boles. Altemir Gomes, o da palavra fácil, a pressão era forte e esta pressão resulta no primeiro gol do jogo, 1-0 para o Juventude de Grão. Boles, o jogo está mostrando exatamente aquilo que a gente imaginava antes da bola rolar. É jogo de um time só, a diferença é brutal. A Ponte acuada dentro do seu campo, não passou no meio de campo até agora. E esse Palácio é muito ruim de bola, cara. Ele dá de canela, ele cabeceia para trás, ele lasca. Meu Deus! E o MP que fez o gol, número 10 da equipe do Juventude, cara, tava o bate-rebate, ninguém tirava a bola, ele no meio de 4 jogadores da Ponte, ele deu uma ajeitadinha e bateu no canto. Ninguém para calçar, então o gol já era para ter saído antes. O Diogo Silva já empilha
3 defesas importantíssimas, até 10 minutos de jogo, e a Ponte não sai, não tem saída, não tem posse de bola, não consegue subir as linhas. O gol era para ter saído antes. Então, na prática, se desenha exatamente como a gente imaginava. Um massacre até agora. Uma diferença brutal. E olha que a Ponte até que suportou demais. Mas o placar é absolutamente correto. A Ponte tenta a resposta, cruzamento do Tavares na área, mergulha Messias para afastar, a bola sai, lateral aqui na direita para Macaca bater. Cuida bem do seu dinheiro, é o primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Tem lateral a Macaca para fazer a cobrança, vem para a bola Thales. Encosta no alambrado, força nos braços, vai jogar lá dentro, tentando o Brandão, a bola passou, ficou viva, Jandrei, saiu do gol para fazer a defesa. E o Gleger vai conceituar aquela defesa do Diogo Silva e falar também sobre o jogo. Aquela foi espetacular, hein, Gleger? E depois, na sobra, um vacilo ali e a Ponte levou o gol. O milagre é acima de... Defesaça é acima de 8, né? É. Então é 8. Defesaça do Diogo Silva, que é o homem do jogo. Agora, cara, não dá pra entender, né, cara? O Palácio, a bola tava na cabeça dele 2 vezes, cara. É só dar um tiro de cabeça, joga a bola pra fora da área, ele consegue jogar a bola pra cima e não tira a bola. Impressionante, cara. Ele teve 3 oportunidades de fazer o corte. 3, né? E no lance onde ele não consegue, como disse o Tigrão, cara, ele poderia ter travado ali, ele dá um passo pra trás. Não dá para entender realmente. Uma falha incrível, e eu falava sobre isso, e a Ponte acaba tomando o gol. E o que era difícil, né? Agora tá piorando, sabe por quê ou não? Porque o Juventude não abaixou as linhas, muito pelo contrário. Tá indo pressionando em busca do segundo gol. Segue em cima do Macaca, mesmo depois de ter feito o gol. Domina Rai Silva, carregou com o pé canhoto, abriu na ponta para Derlan. Derlan, ponta lá pela direita, prepara o cruzamento, levantou para o Safira, tentou ajeitar, a bola fica viva na área, tira de qualquer maneira a defesa. A Ponte queria um toque no braço do Safira. 4 não marcou, marcou sim. Voltou, mas marcou. Marcou a falta do Alisson Safira, o jogo está parado no Jaconi. Logo os materiais elétricos das melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Ligue Logos 1932733760 Campinas. Ô Boles, é o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, você vai se ligando conosco neste domingão, pois não, Pepe? E a TV ali que detém os direitos de imagem da transmissão mostrou uma faixa ali próxima onde está localizado a torcida pontepretana com os dizeres fora Torrano e fora Eberlin, respectivamente presidente e vice-presidente da Macaca. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 2093/2024. Macaca tentou ataque, bola para Diego Tavares, chega por baixo no carrinho. Marcos Paulo colocando a bola para fora e vibra, né? Ele chegou e conseguiu evitar a finalização ou a tentativa de cruzamento do Tavares. A Ponte tem o primeiro escanteio do jogo para bater, Pepe. É isso, o Thales tentava achar o passe ali para o Diego Tavares. O Marcos Paulo chegou muito bem, fez o corte. Ponte Preta tem escanteio. Elvis caminhando ali, carrega, ajeita a bola com carinho. É a chance de empate da Macaca. Léo Gomes, Brandão, David da Hora, Palácios, todo mundo por ali. O garoto Diego Leão também. Elvis vem pra cobrança, capricha que dá. Quem sabe o gol de empate. Elvis vem pra cobrança. Autorizada a cobrança de escanteio. A bola aqui na direita, ele vem pro levantamento. Partiu pra cobrança, pé direito, levantou pra boca do gol. Subiu a defesa pra afastar, voltou pra Tarek, jogou na entrada da grande área, sobrou pra Diego Porfírio. Recebeu, dominou em lateral da grande área, mas já não vale o lance, impedimento marcado, jogo paralisado no Jaconi. Na loja, na oficina, na estrada, peça por qualidade, peça por Manfilter, proteção de verdade para quem não pode parar. O marcado pelo MP a 14 minutos deste primeiro tempo, 1 para o Juventude, 0 para a Ponte. Chegamos a 20 minutos, bola para Marcos Paulo, curtinho para Diogo Barbosa. Cercado, marcado, pressionado, ele volta a bola para Messias. Messias tem a posse, ele vai dominada entre os 3 zagueiros, ele faz o passe para Rodrigo San. Ajeitou, dominou, tem a Derlan aberto pela direita, Diogo Porfírio dá uma encostada. Rodrigo San ultrapassa a linha marcatória, solta o jogo para Rai Silva. Parou, prendeu, olhou, pensou, tem MP, faz a inversão para o Marcos Paulo. Carregou, já pisando no campo de ataque, pé esquerdo, tentou lançamento para o Safira na entrada da grande área, dividiu com o Diego Leão, ficou no chão, Arthur mandou seguir. Rebote para Macaca, Elvis tentou a finta, foi seguro, é falta para cima dele. No círculo central, o jogo está parado na Serra
Serra Gaúcha. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes Campinas. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Quase 21 minutos, primeiro tempo. O tic-tac do tempo, em bola desta você, eu confirmo, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B de um total de 38. Alfredo Jaconi na Serra Gaúcha, Caxias do Sul, eu confirmo. Juventude 1, gol de MP. Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Ainda a Série B, primeiro tempo lá em São Bernardo do Campo, São Bernardo Esporte 0-0 e às 19, Ribeirão Preto, Botafogo e Operário. Bandeirantes. Na sequência do futebol da Bandeirantes Campinas tem Copa do Mundo. 2 da tarde, a estreia de Curaçao contra a Alemanha. Será a primeira participação de Curaçao na história das Copas, pegando uma seleção tetracampeã que pode inclusive igualar o número de títulos do Brasil. O Brasil é o único penta, está em busca do Hexa. A Alemanha tem 4 títulos, pode se tornar penta neste Mundial. Já já, 2 da tarde, a bola rola e você confere aqui na Bandeirantes Campinas. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A Macaca tem falta para fazer a cobrança ali no círculo central. Vamos chegar a 22 minutos, 1-0 para o Juventude. Recebeu o cartão MP, confirmação, crédito do gol pro MP. Certo delay, né? O delay tá na moda, né, Pepe? Tá na moda o delay e gerou muita discussão, principalmente nas transmissões da Copa do Mundo. Bola recuada pro Jandrei, com o pé direito. Goleiro que está emprestado pelo São Paulo, Juventude. Solta no peito do Aderlan e mata o peito, coloca no terreno, estufa o peitão. Mas que o passe é pro Rodrigo San, deixou curtinho para Lucas Mineiro. Recebe, domina Mineiro que passou pela Macaca. Fez o passe para MP, tentou a finta, perdeu pro Tarek. Elvis vai brigar com o Lucas Mineiro, leva melhor. Soltou na meia pro Diego Tavares. O Thales não passa, ele fica preso, isolado, mas acaba sofrendo a falta. Cometida ali pelo MP na meia direita. Tem falta, Macaca, para bater. É a segunda vez que o Diego Tavares pegou a bola, olhou pro Thales e o Thales não passou, né, Pepe? O Thales não passa do meio de campo, né? É um lateral tímido. Muito tímido. Tem falta para fazer a cobrança, Macaca. Você ligado conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like. Tá gostando da transmissão? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, aquele sinal de positivo. Tem falta, Macaca, para fazer a cobrança mais uma vez na bola parada. Jandrei fica preocupado para que todo mundo saia da sua grande área. Os jogadores ficam posicionados na linha lateral, na linha frontal, na verdade, da entrada da grande área. Rodrigo San e Palácios estão discutindo. 4 chamando a atenção. O Rodrigo San encara o Palácios, que comemos. Não é uma briga de 2 jogadores, né, que acabam tendo situações de vias de fato, né? Porque o Rodrigo San é esquentadinho e o Palácios é grandalhão, não vai deixar ser intimidado pelo Rodrigo San. E o árbitro chamou os dois, fez o sinal do VAR, aquela história, né? O VAR tá de olho. O VAR tá de olho e os dois seguem se pegando. Elvis, levantamento pra boca do gol, era pro Palácios. Jandrei saiu do gol e foi atropelado. Acho que é o Brandão que estava por ali, né, Pepe? Ou Brandão ou Palácios, até pela semelhança entre ambos, não deu para identificar. Realmente, Brandão. Era o Brandão. Brandão que tem 1,91 m também. Grandalhão, hoje o centroavante da Macaca, substituindo William Potker. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, 24 minutos e o panorama do jogo segue 1-0 para o Juventude, Tigrão. A Ponte subiu um pouquinho as linhas, né? Adiantou um pouco o Tavares de um lado, tá chegando lá do lado esquerdo o Porfírio, que é o lateral esquerdo, que tenta apoiar, mas de prático nada não. Juventude muito bem postado atrás. A tendência do jogo, naturalmente, é a seguinte: a Ponte tomou gol a 14 minutos, tem que tentar alguma coisa, não pode se entregar, mas vai se expor. E na primeira que o Juventude ligar um contra-ataque aí com objetividade, se aproveitando que a Ponte está saindo um pouco e está deixando alguns espaços, que aliás já deixava mesmo com o placar em 0-0, a tendência é ainda no primeiro tempo o Juventude ampliar. E o sol aparece nesse momento na cidade de Caxias do Sul. 13 graus, subindo agora para 14 graus na Serra Gaúcha neste domingão. Tem seleção que encanta no Iga Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. Lojas do Iga em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira em iga.com.br. Aderlan, passagem do Rodrigo San, tentou o cruzamento bloqueado pelo Porfírio, sobrou para David da hora, deixou para Diego Porfírio, ele vai para disputa, acaba caindo, o árbitro não marca falta, tira de qualquer maneira, aí ficou difícil para o Brandão,
A sobra da bola pro Messias. Messias ajeitou, dominou curtinho para Rodrigo Sampeca em outra bola. Recebeu, dominou o capitão Jaconeiro. Chamou, acionou Marcos Paulo. Diogo Barbosa abre pela esquerda. Já recebeu pertinho do Zanardi. Sai da marcação Thales. Sai da ponta, vem pra meia. Parou, prendeu, voltou para Marcos Paulo. Se organiza ofensivamente o Juventude. A Ponte se defende. De novo puxa a bola Marcos Paulo no corredor. Meteu pro Raí Silva. Chegou Palácios protegendo. A bola foi direto para fora. Em tiro de meta para Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26 minutos cravados, primeiro tempo. É o futebol da Bandeirantes Campinas com as emoções da Série B, 13ª rodada no Alfredo Jaconi na Serra Gaúcha. Juventude 1, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Ontem na Copa Tirando do Brasil tivemos Catar 1, Suíça 1, Haiti 0, Escócia 1 e na madrugada Austrália 2, Turquia 0. Destaque para 2 da tarde, Alemanha e Curaçao. É o futebol da Bandeirantes Campinas, Celso Márcio de Carlos Batista em campo para levar a emoção do futebol para você. Falta do Messias para cima do Brandão, falta para o Macaca bater um pouco depois da risca no meio campo. E sempre que tem falta, mais perto da área, esta nem tanto assim, o Elvis fica preparado para fazer a cobrança. Brandão tá por ali também chegando agora o Palácios, além do Diego Leão. Tem falta Macaca para bater na bola parada, a Ponte busca o gol de empate na Serra. Vem para cobrança Elvis, levantou para a boca do gol de cabeça para o Palácios e gol viva. Brandão também de cabeça, jogou para a área. Jandrei saiu do gol, a sobra da bola para David da hora. Linha lateral da grande área, aperta a Macaca, tentou o cruzamento. Olha, sobra a chance do gol de empate para fora. E a Ponte tá pedindo um pênalti que o árbitro vai marcar. O time do Juventude reclama que não. A Ponte pede um pênalti na tentativa de cruzamento do David da hora. Após a cobrança de escanteio, ou de lateral, ou de falta na lateral, um primeiro toque de cabeça, um segundo, Palácios briga, Jandrei sai do gol, ela volta para o David da hora, que puxa a bola para o pé direito e cruza, e a bola bate no braço do jogador do Juventude, hein, Pepe? É o Aderlan quem fazia a marcação ali, tentava bloquear o cruzamento do David da hora, mas aparentemente o árbitro Kleber Ariel Gonçalves Dias deu apenas tiro de meta, pênalti não marcado para Macaca. Ele ainda não autorizou, me parece, a cobrança do tiro de meta, agora autorizou. Então não deu o pênalti na sobra, o Palácios perdeu uma grande oportunidade. Tenho dúvidas, hein? Vou pedir a opinião dos comentaristas. Gleger, eu começo com você, foi pênalti para Macaca, qual a sua opinião sobre o lance? É muito simples, bola pegou na mão dentro da área, é pênalti. Para mim, pênalti, assim, mas muito pênalti. Não sei por que o VAR não chamou. Aderlan domina, vem o Juventude, entrada na grande área, já a opinião do Tigrão, Raí Silva esticou na ponta por Diogo Barbosa, ele domina, volta a bola para Marcos Paulo, Tarek na marcação, parou, prendeu, olhou, pensou, evitou o cruzamento, Marcos Paulo soltou para Raí, Raí curtiu para o Diogo Barbosa, de novo para o Raí pelo meio por dentro para Lucas Mineiro, clareou, tentou bater pro gol, explodiu no Léo Gomes, briga pela sobra, o time do Juventude, bola espirrada, vai sair do gol, Diogo Silva para ficar com ela. Aldemir Gomes, eu quero ouvi-lo, a sua opinião sobre o lance, a Ponte pediu pênalti, Tigrão. Só para variar, né, mais uma atitude vergonhosa da arbitragem no futebol do Brasil. Pênalti, o Aderlan, espertão, ele estava com o braço descolado do corpo. E quando a bola bate no braço dele, ele sabe que foi pênalti, ele joga o braço para trás, para dizer, ó, tava para trás. Mas estava para trás, como é que pegou no braço? O corpo dele é transparente? Então, e o que fico mais indignado? Olha o Juventude aí. MP na cara do gol, vai marcar, pé direito, bateu, é gol! Gol do Juventude! É dele de novo, o MP tem a 10 estampado na camisa. A bola ali na área, após a jogada do Fábio Lima pela direita, ela ficou viva de novo. E limpa pro MP, que a queima-roupa bateu com o pé direito no cantinho direito do Diogo Silva. Esta Jaconeira, o Juventude amplia no Jaconi. MP, 29 minutos. Primeiro tempo, tá registrado, agora foi com o pé direito. Juventude 2, Ponte Preta 0 e o detalhe do gol, Pedro Piscinato. O detalhe é que o MP tem muita facilidade para cima do Sérgio Palácios, o colombiano. Todo grande, desengonçado, não consegue cortar a bola. O MP tem calma, consegue driblar o Thales e também o Sérgio Palácios e ampliar o placar para o Juventude. Com esse gol, o MP se iguala ao Raí Silva
como artilheiro do Juventude nesta Série B, com 3 gols marcados, Boles. E foi exatamente depois de um lance onde a Ponte pediu pênalti, o árbitro não marcou, o Juventude amplia 2-0, Tigrão. Só para concluir, o que a gente fica mais indignado é que o VAR não chama. Ora, se é um lance de dúvida, puxa, pelo menos chama. Ó, dá uma olhada lá, para nós aqui bateu no braço. Não chama. Então são critérios dúbios, totalmente diferentes para um lance e para outro, né? É uma vergonha, é uma coisa assim revoltante. Não que a Ponte jogue bem. E também a bola bateu no braço, e aí a interpretação, mas é lance de pênalti. Agora, o Palácios, ele só tá faltando pedir autógrafo pro MP, hein? Nessa ele foi de novo com o pé mole, perdeu uma dividida, esse cara grandão, desse tamanho, perdeu uma dividida dentro da área, e o MP saiu na cara do Diogo Silva. O Palácio ainda se joga para tentar um carrinho, alguma coisa, atrasado. É um zagueiro horroroso. Ele nos enganou a todos com aquela arrancada que ele deu contra o Botafogo de Ribeirão. Eu falei, nossa, a Ponte contratou o Luiz Pereira, colombiano. Mas ficou naquilo, viu, Boles? Pois é, e o Juventude segue apertando, 2-0. Recebeu, dominou Raí Silva, deixou pro Fábio Lima. Ele sai da ponta, vem pra meia, clareou, foi travado, voltou, a sobra, Raí bate no meio do caminho, sobra pro Palácios. Diogo Silva saiu do gol pra fazer a defesa. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especialize temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Diogo Silva pede atendimento, problema ali na perna esquerda do goleiro da Macaca, quando ele foi exatamente cair para fazer a defesa. E o jogo vai ser reiniciado já depois do atendimento ao Diogo Silva. Gleger Zorzin, 2-0 pro Juventude, Gleger. Mais uma falha, né, do Palácio, cara, não pode. A dividida, tem um lance ali, se eu não me engano, quem tá na bola é o Thales, perde pro MP. E aí vem o Palácios, né? Pô, zagueirão de frente pro lance. Uma bola dividida. Tem que jogar o cara, a bola, tudo pra fora da área. E ele tinha essa condição, mas não dá pra entender o que ele quis fazer. A bola bate no MP, sobra novamente, aí na cara do Diogo Silva, o segundo gol. Olha, 33, primeiro tempo, 2-0, e fazer o que o Juventude tá fazendo, é bom a Ponte ficar muito esperta, senão ela vai tomar outra goleada na competição. 33 minutos, tem muito jogo pela frente e houve realmente a necessidade de atendimento médico ao Diogo Silva, né, Pepe? Isso, na tentativa de defesa ali, o goleirão da Ponte Preta acabou sentindo o pé ou a perna esquerda ali, foi atendido, já está de pé e vai voltar normalmente ao jogo o goleirão Diogo Silva. Pois não, atendendo um chamado, microfone aberto. E só para não deixar passar batido, na origem do lance, quando se inicia a jogada do Juventude no meio de campo, e a bola vai se oferecer lá do lado direito para o Aderlan, e aí ela é jogada para dentro e sai o segundo gol do Juventude, foi falta no Elvis, tá? Ele foi empurrado com as duas mãos pelo atleta que está com ele, eu acho que era o Lucas Mineiro, mas não tenho a convicção, mas um jogador do Juventude empurra o Elvis com as duas mãos pelas costas. Raí Silva. O Elvis cai, o juiz não dá a falta, a jogada continua e sai o gol. Então, a Ponte nem reclama de tão desmoralizado que está o time, de tão para baixo, down, que está o time. Muito mal. Mas, segundo erro de arbitragem. É por isso que a Ponte está perdendo? Claro que não. Está perdendo porque o time é muito ruim e o Juventude é melhor. Mas eu também não posso ver um erro grosseiro de arbitragem e ficar aqui sem registrar no microfone da Bandeirantes. O placar é justo. O Juventude joga melhor que a Ponte, tem mais time. A defesa da Ponte, especialmente o Palácios, é uma piada. E com isso ele vai comprometendo o Diego Leão, que é um menino que precisa amadurecer, mas que tem potencial, né? Tem potencial, mas ele com o Palácio fazendo tudo isso de lambança, ele também se compromete. Então nada a questionar no placar do jogo com relação à superioridade do Juventude. Mas
Pênalti a favor da Ponte não marcado. Foi o primeiro erro grave. E depois uma falta no Elvis não marcada. E na sequência sai o segundo gol. Palácios que reclama de uma falta, né? Uma solada ali do jogador do Juventude na canela do zagueiro Ponte Pretano. O árbitro não deu a falta e na sequência marcou para o Juventude, que tem falta para bater, Pepe. É isso aí, o VAR, o Tigrão até comentava, o VAR é o catarinense Wagner Helway. Ele que já comandou um jogo da Ponte Preta na cabine de vídeo, aquela partida onde a Ponte Preta foi derrotada para o Náutico 1-0 em Recife. Tem falta o Juventude para bater, quase 36, Raí cobrou curtinho na área, chance de mais um chute cruzado, é gol do Juventude! Gol do Juventude! É do zagueiro Marcos Paulo, ele tem a 47 estampado na camisa. Jogada ensaiada quando todo mundo imaginava uma cobrança direta pro gol, até um cruzamento, a bola foi rolada, apareceu o zagueiro na entrada da grande área, ele bate cruzado com o pé canhoto, sem chances pro Diogo Silva. É o terceiro gol do Juventude, 36 minutos, primeiro tempo tá registrado. Marcos Paulo, agora o Marcos Paulo, zagueiro. Juventude 3, Ponte Preta 0, Pedro Piscinato. Marcos Paulo 3, Ponte Preta 0, 2 gols de MP e agora o Marcos Paulo, defensor do Juventude, amplia o placar 3-0 no Alfredo Jaconi. Time da Ponte Preta muito fraco tecnicamente e principalmente na defesa, Boles. E atenção, galera ligada no Futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Só que o árbitro vai pro vídeo. Talvez alguma irregularidade no lance, vai pro vídeo. O árbitro Kleber Silva, agora ele tá caminhando até chegar, dá tempo da gente seguir no giro do placar. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. 3 pro Juventude, 0 pra Ponte Preta, mas pode ser 2, porque o árbitro vai marcar impedimento. Impedimento ali, o Marcos Paulo estava com meio corpo à frente, né, Pepe? Mas o Marcos Paulo é o jogador que tá ali na meia-lua. É ele quem corre pela frente, Safira? não é? Talvez o Safira. O GC tá marcando impedimento ali, ó. Quem corre ali pelo meio, ali no círculo central, ali na meia-lua, né? Porque o jogador irregular ali me parece que é o Rodrigo San, zagueiro. Ou o árbitro pode entender que houve a falta, né? Porque impedimento ele não precisaria ir pro VAR, né? Olha lá. Ó, que foi impedido de chegar na bola, me parece que o Thales, né? E aí tem o chute cruzado no Marcos Paulo. O árbitro está revendo isso. Se houve uma falta do Rodrigo San, é o Thales, né? Agora. É, o Thales. Pode estar marcando contato isso, ali. Se o jogador do Juventude atrapalha. É o Lucas a Mineiro, na verdade, bola, que atrapalha o Thales. O árbitro já tomou a decisão. Atenção, ele vai marcar a falta. Então marca a falta, não vale o gol do Juventude. Ufa, Edu Pinheiro. Segue 2-0 pro Juventude. Ele marcou a falta do Lucas Mineiro em cima do Thales, Edu. Melhor lance da Ponte até agora, hein? Melhor lance. 2 da tarde, Alemanha e Curaçao, 17 horas, Países Baixos e Japão, 20 horas, Costa do Marfim e Equador, e às 23, Suécia e Tunísia. Tem futebol na Bam Bam Bam. Segue então 2-0 pro Juventude. Não vale o gol do Marcos Paulo, zagueiro. Certo, Pepe? Deixa eu rabiscar aqui, ó. Certo, fica 2-0 para o Juventude, 2 gols de MP. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Já a opinião dos comentaristas em relação à decisão da arbitragem de marcar a falta no lance que originou o terceiro gol anulado do Juventude. Tem falta o time jaconeiro para bater. Na bola parada, o Juventude segue em cima da Macaca, mesmo vencendo por 2-0. Macaca nas cordas. Levantamento, livre, o toque de cabeça para o meio da área. Chega Palácios para cortar, coloca a bola para fora. Escanteio para o Juventude. Logo os materiais elétricos das melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. A Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Vem pra cobrança, Fábio Lima, ele tem a 11 estampado na camisa, pega a bola, enxuga a bola, vem pra cobrança, Messias, Marcos Paulo e Rodrigo San na área, os 3 zagueiros do time gaúcho. Palácios nesse momento não estão marcando absolutamente ninguém, o Léo Gomes quem pega o Messias, vem pra cobrança no escanteio, Juventude em busca do terceiro gol, 40 minutos primeiro tempo, vamos entrar na reta final deste primeiro tempo. Fábio Lima cobrou curtinho pra Derlan, devolveu pra Fábio Lima, pé canhoto, levantou na segunda trave, passa por todo mundo e vai embora.
pela linha de fundo, é tiro de meta. Gleger, decisão correta da arbitragem em anular o gol do Juventude. Qual a sua opinião sobre o assunto? Então, a movimentação dele é o seguinte, ó, tem um cara, ele não é que ele faz a falta, ele atrapalha a ação do Thales, né? Nós estamos vendo agora no replay, ó, e aí ele acaba retardando a saída do Thales para o combate, e foi essa a marcação. O cara que estava impedido é o cara que faz esse combate no Thales, não deixando ele ter a ação de partir. O cara que faz o gol não estava impedido, e para mim também não houve falta. Tá? O que o árbitro dá é que o cara que participa desse lance estava impedido, faz o movimento, para mim acertou o árbitro. Antes da opinião do Tigrão, vai pintar o primeiro cartão amarelo do jogo, é pro zagueirão Sérgio Palácio. Zagueirão nem tanto, é pelo tamanho, né, Pepe? É pela altura e pela estatura. Entendi. E um detalhe, no banco de reservas, a Ponte Preta tem apenas um zagueiro, Gustavo Almeida, que é um garoto da base e foi integrado ao elenco profissional faz 2 semanas. Tem falta perigosa do Juventude para fazer a cobrança. 41. Reta final do primeiro tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Vem para a cobrança. Raio Silva levantou para a boca do gol. Passa por todo mundo. Safira caiu. Reclama de pênalti. O árbitro está apontando pelo menos agora o tiro de meta. E aí, Tigrão? O lance do gol do Juventude anulado pelo árbitro. Olha, esse lance agora aí foi tocado por trás do jogador do Juventude. Se o VAR chamar, ele vai dar o pênalti. Nós estamos revendo exatamente nesse momento. É o 16 da Ponte. Léo Gomes. Léo Gomes que chega empurrando. Mas acho que ele vai mandar jogar. Vai mandar jogar, menos mal. Mas um lance minimamente discutível. Agora, a arbitragem já prejudicou a Ponte em 2 oportunidades. Um penal não marcado, bola no braço do jogador do Juventude, no Aderlan. E depois a falta no Elvis, no nascedouro da jogada do segundo gol, que também não foi marcada. E nesse lance, eu acho que a Ponte, o lance do terceiro gol, que foi anulado, a Ponte foi beneficiada. Eu não vi falta coisíssima nenhuma. E também não vi uma ação de um jogador em tese. Olha o Juventude, é mais uma chance, a finalização, Diogo Silva! Evitando o terceiro gol do MP de Pempe. É como o Diogo Porfírio também, um jogador bem fraco, né? E o cruzamento do Fábio Lima, o Raí Silva, quem bateu a queima-roupa, ele estava na marca penal. E o Diogo Silva evitou o terceiro gol do Juventude, Pepe. É isso, foi mais demérito do Raí Silva, que bateu de perna esquerda, que bateu em cima, é bem verdade, do Diogo Silva, mas boa defesa do goleirão da Macaca. Acredito que se o Raí Silva tivesse um pouco mais de calma, certamente o Juventude já aumentaria o placar. E foi uma leitura perfeita na Gleger. Ele acompanhou a jogada e quando o Raí tocou na bola, já praticamente ali na risca, no pênalti, um pouquinho à frente do pênalti na marca penal. Diogo Silva faz uma grande defesa. Qual o conceito e a nota? Gleger, Zorzin. Mais uma, né? Mais uma na conta do Diogo Silva. Se não fosse ele, já estaria aí uns 4, né? Porque, olha, para mim essa é uma defesaça também. E como você disse, ele fez bem a leitura, cresceu ali. Tudo bem que faltou um pouco de tranquilidade pro atacante, faltou. Mas, né, o Diogo Silva estava ali bem posicionado, ele tem uma boa envergadura, fez uma grande defesa. Mais uma de 8.10 e olha o Juventude. Lucas Mineiro, um bolão na ponta pro Diogo Barbosa, deixou a bola quicar, tentou a finta, chegou com ele o Thales, mas já não valia o lance, impedimento do ataque do Juventude. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar, site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade, licença SPA/MF 2093/2024. Primeiro tempo de lances polêmicos, um pênalti não marcado a favor da Macaco, o Juventude reclamou do gol anulado e depois pediu um pênalti em cima do Safira no lance que esteve envolvido ali com o Léo Gomes. Pois não, Gleger? É comigo aqui, Boris. Pois não, Tigrão. Seguinte, só para concluir então, né, eu acho que a ação que ele faz sobre o Thales, que aliás não marca ninguém, é uma avenida, marca muito mal, ele sendo puxado ali, ou tentativa de obstrução e tal, não foi uma ação suficiente para que ele chegasse atrasado na marcação e a Ponte tomasse o gol. Portanto, eu não daria a falta, eu validaria o gol. E a observação do Gleger é precisa. Ele não está levando em consideração a linha de impedimento de quem fez o gol
mas o cara que estava adiantado que teria atrapalhado. Então a interpretação é essa. E a observação do Gleger é corretíssima. Só que eu acho que ele não atrapalhou. Ele tenta atrapalhar, mas o Thales chega inteiro na jogada. E falha de novo. A bola passa pelo meio das pernas dele. Então ele estava no lance. Não é que ele não chegou, ele chegou. Então, para mim, nesse lance a Ponte foi beneficiada. E os zagueiros da Ponte não marcam ninguém. Os volantes não marcam ninguém. E os laterais marcam menos ainda. Portanto, o jogo está com a seguinte cara. Vamos ter 5 minutos de acréscimo. Temos 46 nesse momento. Se a Ponte aguentar, sem tomar o terceiro gol ainda no primeiro tempo, está com a seguinte perspectiva. Infelizmente. Vira 2, termina 5. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você participa, interage conosco e registra a sua participação. Carlos Matozinho está sempre conosco, acompanhando, sofrendo com a sua macaca. Para os desafios do biodiesel, escolha a proteção de quem entende do assunto. Manfilter, mais desempenho e confiança para o seu motor. Domingão de futebol aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, como eu disse, o Tigrão, vamos até 50, já estamos com 46 minutos de meio na Serra Gaúcha. Placar de 2-0 para o Juventude, a Macaca vai chegando ao 7º jogo sem vencer na competição. Tem seleção que encanta no Iga Atacado, corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Já Edu Pinheiro reassume o futebol da Bandeirantes, comandando o intervalo aqui na RB Campinas. Estamos no FM em 85,7 pelos aplicativos e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rodrigo C carrega a bola, já pisando no último terço do campo. Ele parou, prendeu, olhou, pensou, acompanhado pelo Brandão. Deixou para Fábio Lima, volta a bola para Aderlan. Aderlan com o pé direito, colocou na área para o Safira. Agora foi bem o Palácios, joga o corpo contra o Safira, a bola vai embora, ele marcou pênalti. Marcou pênalti o árbitro. Do Palácios para cima do Alisson Safira, está marcado o pênalti, Pepe. Sem palavras, o Sérgio Palácios acompanha ali o Alisson Safira, um lance normal, na minha opinião. Não, vai ter que provar, né? E aí ele marca o pênalti. Se jogou o Safira, claramente, o cara marcar um... A menos que apareça uma outra imagem aí, e os comentaristas vão falar também... Só que o Safira se joga, né? Claramente ele se joga. Estão ombro a ombro ali dentro da área da Ponte. E aí, Gleger, mais um lance polêmico. Ele tá marcando o pênalti. Cara, não foi absolutamente nada, né? Um lance normal, tem um contato ali. Obviamente que o Palácios vai pro contato, pra cobertura. Pra mim não houve absolutamente nada. Se ele mantiver o pênalti e o VAR não chamar, aí... vai ser realmente ridícula a arbitragem até o momento. E aí, Tigrão, mais um lance polêmico em Caxias do Sul. Não é ombro, né? O Palácios, pouco inteligente, usa o braço. A ação não foi suficiente para derrubar o jogador do Juventude. Mas não é ombro. Ele com o braço direito impulsiona e o jogador do Juventude encena. Não foi uma ação suficiente para o jogador cair. Agora o VAR teria que chamar, vai dar uma olhada lá que eu acho que teve encenação. Não tem nada sério no futebol brasileiro, né? Por isso que tomamos um baile de Marrocos ontem. Empatamos com a calça na mão. Marrocos, hein? Com todo respeito. Bom, os jogadores estão ali, né? Conversando com o árbitro. O futebol não é sério. Eu acho que ele vai pro Se VAR. ele der esse pênalti, ele já deu. E o VAR não chamar, fica caracterizada aí uma falta de seriedade. Até prova em contrário, em 100% a arbitragem brasileira está sob suspeita. Eu não daria o pênalti. O Palácios usa o braço, mas não uma ação suficiente para derrubar o jogador do Juventude que se atirou. Ele confirma o pênalti, o árbitro. Kleber Silva do Paraná, que acabou de se perder depois daquele lance que a Ponte reclamou de pênalti, né? Depois daquele lance aconteceu muita coisa, né? Anulou um gol de forma esquisita da equipe do Juventude. Agora marca um pênalti a favor dos donos da casa também, um pênalti muito contestável. Kleber Ariel Gonçalves Dias, paranaense de 31 anos, vai acabando com o jogo no estádio Alfredo Jaconi. Ele ficou um bom tempo na resenha ali com o Wagner Hillway, né? Que é um árbitro de vídeo experiente, está sempre aí apitando jogos da Série A ou trabalhando no VAR na Série A e na Série B.
Pênalti confirmado. Alisson Safira foi quem, entre aspas, sofreu o pênalti e agora está pronto para fazer a cobrança. 50 minutos. O Juventude pode ampliar o placar na Serra Gaúcha. Tá 2-0 pro Juventude. O Diogo Silva já trabalhou bastante no jogo. Safira autorizado, pé direito, correu, bateu, pega Diogo Silva! Diogo Silva pega o pênalti mal cobrado pelo Alisson Safira, que recuou pro Diogo Silva. E no canto direito não teve nem trabalho, só caiu e fez a defesa, evitando o terceiro gol do Juventude. Diogo Silva pega o pênalti, Pedro Piscinato. Goleirão da Macaca adivinhou um canto e é bem verdade, um pênalti mal batido pelo Alisson Safira, mas o importante é que o Diogo Silva fez a defesa. Mais 2 minutos, vamos no total 7 de acréscimos no primeiro tempo. O Safira ficou com vergonha, né, do pênalti que foi dado para o Juventude, decidiu recuar a bola. Fábio Lima, lançado, linha lateral da grande área, tentou a finta, Porfírio travou a bola, bateu no jogador do Juventude e saiu. Kleger Zorzin pega o pênalti, o Diogo Silva. Que pênalti foi esse, hein, Kleger? Eu vou dizer uma coisa, hein? Cara, eu tô com a mesma convicção que você, ô Boles. Eu acho que o Safira falou, rapaz, ficou feio o negócio aqui. Eu tentei ludibriar, deu certo. Deixa eu fazer o seguinte, Cara, porque um atacante como o Safira, que é bom jogador, hein? Bateu o pênalti que ele bateu. Olha, o Kleger Zorzin, que vai ter uma cirurgia de joelho na próxima quinta-feira, até o Kleger pegaria esse pênalti, viu? Obviamente, que o Diogo Silva tá sendo o homem do jogo na Ponte Preta até o momento. Pega até pênalti o Diogo Silva. Vai terminar o primeiro tempo. Deu mais 2 minutos, vamos até 52. Domina o time do Juventude com o Diogo Barbosa. Ele volta a bola no momento em que apita o árbitro. Não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo na Serra Gaúcha no Alfredo Jaconi. Torcedor da casa aplaude, afinal de contas o Juventude está vencendo por 2-0 e sobra a reclamação do time da Macaca para o árbitro Kleber Silva ao final da primeira etapa. 2-0 para o Juventude, a bola parou de rolar na Serra Gaúcha, 2-0 para o time jaconeiro, Edu. Eu peguei aqui meu controle aqui, viu? Grande Boris. Ô Pedro, deixa eu pegar meu controle aqui. Esse foi o terceiro pênalti que o Diogo Silva pegou, hein? Ele pegou um em fevereiro de 2025, lá em Mirassol. Estavam 1-1, quase segundo tempo. O Diogo Silva pegou pênalti de Yuri Castilho. A Ponte venceu por 2-1 esse jogo aqui. E no dia 30 de agosto de 25, no Majesto contra o Londrina, a Ponte venceu de 1-0 no finalzinho, na fase de classificação, não foi a final não. Pegou um pênalti no finalzinho, cobrado pelo Iago Teles. Então, terceiro pênalti que o Diogo Silva pegou. E aí, Pedrão, situação da Ponte, Pedro? Ponte Preta muito fraca dentro de campo, até uma defesa muito jovem também. O Diego Leão com 21 anos, o colombiano Sérgio Palacios também com 21 anos. Ponte Preta que vem ao campo com Diogo Silva, Thales, Diego Leão, Sérgio Palacios e Diego Porfírio, Léo Gomes, Tarek e Elvis, Diego Tavares, David da Hora e Brandão. Ponte Preta que vai chegando à 7ª partida sem vitória. E no banco, o nome e a posição, Pedro? Vamos lá, Guilherme Viana, goleiro, Lucas Justen, lateral direito, Juan, volante, Gustavo Almeida, zagueiro, Miguel, atacante, Jonathan Cafu, atacante, Júlio, lateral direito, Kevson, lateral esquerdo, Gustavo Teles, volante e Rodriguinho, atacante, Edu. Bom intervalo, Pedro. Valeu, Edu. Ô, Gleger, é o seguinte, ó, a fragilidade do time da Ponte se confundindo com a fragilidade da arbitragem, né? A qualidade da Ponte, a qualidade da arbitragem. O Juventude marca 2 gols em falhas da zaga da Ponte. Diogo Silva, além do pênalti, eu tenho aqui 5 defesas, 5. Ele pegou esse pênalti, tem desses 5, destaque para 2 que ele pega tudo cara a cara, né? Enfim, é isso aí. 2-0 Juventude, Gleger. E ficou barato, né, Edu? Ficou barato, porque a Ponte, sem dúvida nenhuma, não fez um bom primeiro tempo. Muitos erros, mal posicionada, desorganizada na grande maioria do primeiro tempo. Faz do seu goleiro o melhor em campo. Claro que teve os erros de arbitragem e aí prejudica, não tem jeito, cara. Por exemplo, se ele dá aquele pênalti, que foi pênalti, a bola bateu no braço do Aderlan. Né, o Tigrão fala uma coisa, é verdade, o Aderlan tentou uma de migué, né? Na hora que a bola bate no braço, ele põe o braço pra trás, de migué. Mas, cara, pegou no braço, é pênalti.
Eu já vi o VAR chamar várias vezes por muito menos do que aquilo. Muito menos, né? E aí tem esse pênalti do Safira também, né? No lance do gol, do terceiro gol, que é anulado. Para mim, ele anula bem, porque o cara ele tenta prejudicar ali a ultrapassagem do Thales, retardando a chegada dele para combater o lance. E aí o cara estava impedido e ele dá o impedimento desse cara que participa efetivamente. Então, assim, Edu, é difícil, complicado. Você vê, a Ponte está errando demais e pega um time de qualidade. E o Juventude, mesmo jogando em casa, mesmo estando na frente 2-0, ele não abaixa as linhas, não. Ele quer fazer o terceiro, ele quer fazer o quarto, ele quer pressionar, ele quer sair, né? Porque sente a fragilidade do time pontepretano. Que tem no Elvis a qualidade, né? Que tem o Tavares sumidão, o Brandão, né? O da hora. O da hora eu nem ouvi falar o nome dele no primeiro tempo. Participam muito pouco do jogo, mesmo na recomposição. Esses 3 jogadores, Tavares, Brandão e da hora, eu não ouvi falar o nome desses caras no primeiro tempo. Né? O Elvis tenta articular, mas a bola não chega com qualidade. O Tarek e o Léo Gomes perdidaços, né? Eles estão perdidos. Não tem combate, não tem posicionamento, não tem nada. E a primeira linha, né? Só lambança. Então, não há viu? Precisava colocar. Mesmo o Diogo Silva pegando tudo, tá 2-0. 5 defesas, você falou, e é verdade, 5 defesas do Diogo Silva. E aí a Ponte tomando de 2-0 mesmo assim. Então, realmente, primeiro tempo ruim do time pontepretano, e vamos ver o que vai preparar o Zanardi aí pro segundo tempo, que, olha, Edu, tem tudo para ser uma goleada. Tomara que o Diogo Silva volte mais inspirado ainda para fechar novamente o gol e a Ponte passar menos vergonha. Agora, tá feio. Tá muito feio, porque a primeira linha da Ponte só lambança uma atrás da outra, Edu. Olha, tem muita coisa pro Tigrão comentar daqui a pouco. Faturando, o Tigrão comentando. Gente, estava 1-0 o Juventude. Teve um lance que ele deu pênalti pra Ponte, bateu na banda do Aderlan, o VAR nem chamou. No segundo gol do Juventude foi falta no Elvis antes. Teve um gol do Juventude, foi gol claro, ele anulou, o VAR anulou, só que o VAR chamou, e teve esse pênalti que não existiu o pênalti, aí cobrou pênalti, o Hugo Silva defendeu. É só por Deus, Juventude 2.0, já, Tigrão na área. Só a KTO dá até R$50 em aposta grátis para você palpitar com mais confiança. Fez sua aposta e acertou, o prêmio é seu para sacar na hora. Não acertou? Nem esquenta. A KTO te dá até R$50 em aposta grátis para tentar de novo. Baixe o app da KTO, jogue com mais confiança e curta a chance extra onde e quando quiser. Confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093-2024. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br.
Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Leandro Bolle. Já no pé direito, correu, bateu, pega Diogo Silva! Diogo Silva pega o pênalti mal cobrado pelo Alisson Safira, que recuou pro Diogo Silva. E no canto direito não teve nem trabalho, só caiu e fez a defesa, evitando o terceiro gol do Juventude. Diogo Silva pega o pênalti, Pedro Piscinato. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão, 2-0. Ah, se não fosse o Diogo Silva e a péssima arbitragem, fala, Tigrão. Edu, mais uma vez um grande abraço para você. É o seguinte, né? Foi um jogo de um time só. A arbitragem é um capítulo à parte. É muito erro decisivo para um jogo só. Mas o pênalti a favor da Ponte ele deveria ter marcado. A falta no Elvis, na origem da jogada do segundo gol do Juventude, ele deveria ter marcado e a jogada não teria acontecido. Depois, o gol do Juventude anulado, para mim foi mal anulado. Ele dá uma falta, uma espécie de obstrução do jogador do Juventude que estava em impedimento, mas não participou de jogada na bola e teria participado atrapalhando a trajetória do Thales para chegar para marcar o chute do jogador que executou esse chute, que foi exatamente o Marcos Paulo, o zagueiro, não o MP, o atacante, que já tinha feito 2. Mas o Thales chega inteiro. É que ele chega com o pé mole, chega mal posicionado, chega todo torto, e aí não consegue calçar. Então foi mal anulado o gol do Juventude. E o pênalti dado a favor do Juventude, absolutamente inexistente. Deixa o braço sim, dá um leve toque com o braço, um empurrãozinho com o braço, mas o jogador do Juventude se joga. O próprio garoto que bateu o pênalti, né? O Safira, Alisson Safira. Ele é que bateu o pênalti. Bateu muito mal, mas ele se joga, mergulha, futebol piscina, não foi nada. Então é muito erro para um jogo só. Então, aberto este capítulo à parte da arbitragem, mesmo assim não dá para a Ponte questionar o resultado, tanto é que o Elvis, ele falou no intervalo para a emissora que detém os direitos de transmissão de televisão, e ele disse, ele não falou nada da arbitragem. Ele falou, a gente treinou de um jeito, fez tudo diferente. Entramos muito mal, desligados, desconectados, não viemos para o campo. Foi o que disse o Elvis. Então, independentemente do segundo gol do Juventude ter nascido ali de um lance viciado, mas e aquelas oportunidades que o Juventude criou e chegou cara a cara e transformou o Diogo Silva no cara do jogo? Então não dá para questionar o resultado e a vitória parcial de primeiro tempo da equipe jaconeira, não dá para questionar, porque foi jogo de um time só. Fez 2, teve um anulado, perdeu o pênalti e transformou
o Diogo Silva no personagem do jogo pelo lado da Ponte. Então, se ele tivesse dado o pênalti, placar assim para mostrar com um pouco mais de clareza nos números aquilo que foi o movimento geral de ações da partida no primeiro tempo. 4-1 para o Juventude. A Ponte faria 1 de pênalti. Bateu sim a bola na mão do Aderlan e o juiz deveria ter dado o pênalti e o VAR não chamou. Mas teve um anulado injustamente do Juventude. E pelo menos mais 1 a 2 gols por imperícia do Juventude e por muita qualidade do goleiro da Ponte, as duas coisas concorreram, o Juventude poderia ter feito 4 gols. Então não dá para questionar. Aliás, fez 3 e 1 foi mal anulado. Para mim, mal anulado. Então, primeiro tempo abaixo da crítica, um primeiro tempo totalmente apático, sem poder de reação, sem entrega, time lento. Ah, tá correndo. Tá correndo porque tem que correr. O jogador não pode ficar imóvel em campo. Mas sabe aquela corridinha? Ah, vamos ver lá o que dá, vai. Esse aqui nós estamos desfalcados mesmo, já perdemos tanto. Ah, que esse frio desgraçado aqui, vamos perder mais uma. Sabe, a Ponte se conformou com o resultado, a Ponte não duelou. Foi um jogo de um time só, de forma indiscutível. E o Juventude mereceu amplamente. E aí a gente olha para o banco e as opções que tem o Márcio Zanardi são parcas. Elas são muito fracas. Guilherme Viana é o goleiro. Lucas Justen, lateral direito. Juan, zagueiro. Gustavo Almeida, zagueiro. Miguel, meio atacante. Jonathan Bolis Cafu, atacante. Não. Júlio, lateral direito. Kevson, lateral esquerdo. Gustavo Teles, volante. E Rodriguinho, é muito pouco. Então vamos ver, tomara que tenha tomado um choque de gestão no vestiário, a Ponte que joga um pouco mais no segundo tempo. Leandro Bolis. Valeu, Tigrão, Rolando e Gleger Zorzin, a dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes. Vamos para o segundo tempo, placar de 2-0 para o time do Juventude. A Ponte vem pelo menos com uma mudança para a etapa final que já o Pedro Piscinato vai informar para quem está ligado conosco neste domingão. Já estamos invadindo a tarde de domingo. Você ligado conosco aqui no futebol da Rádio Bandeirantes. As famílias normalmente se reúnem, então a gente aproveita para descansar e hoje, claro, é dia de futebol. Estamos vivendo a Copa do Mundo. Teremos uma sequência de 4 jogos depois desse, mais 3 jogos na programação da Rádio Bandeirantes com a Copa do Mundo. Saída com o time do Juventude, o árbitro paranaense vai autorizar o reinício do jogo. À esquerda o Juventude, à direita Macaca. Se estivéssemos no Moisés Lucarelli, a Ponte estaria atacando para o gol do portão de entrada do seu estádio, apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos para o segundo tempo aqui na Bandeirantes Campinas. Registrado. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó. Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque é claro, se tem futebol no rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos para o segundo tempo, a Ponte vem com 2 novidades no seu time, Pedro Piscinato informa. É isso aí, saíram David da Hora com a camisa 18 e Brandão com a camisa 21 para as entradas de Kevson com a 32 e também do Miguel com a 17. Você ligado conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Também, é claro, pelo dial em 85,7 FM, faixa estendida. Domina Miguel. Entre as linhas, ele carrega, a bola vem trazendo a Macaca, branco de ataque, solto na ponta para Elvis. Elvis ajeitou, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, tem na área o Diego Tavares. Por isso volta, empurra pela meia para Léo Gomes, para Elvis. Elvis colocou lá do outro lado. Chega a defesa do Juventude, Diogo Barbosa tentou levantar a bola, marcado pelo Thales. 2 vezes leva melhor, tentou sair carregando, Thales toca na bola, recupera Elvis pro Diego Tavares, na entrada da grande área para Elvis, tentou de primeira, um lance, fica enroscado, ninguém chega, quem chega é o Diogo Barbosa, domina limpa para sair jogando pro time do Juventude, é o comecinho do segundo tempo na Serra Gaúcha, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Juventude para ataque, domina na entrada da grande área, Raí Silva colocou na ponta,
recolheu, dominou, encarou a marcação, sai da ponta, vem pra meia, pé direito, colocou na segunda trave, Aderlan, uma bomba de primeira, bola subiu, foi lá na galera. Foi lá na papada, é só tiro de meta e estas duas mexidas aí, Tigrão. Boas. Até porque a Ponte jogou com 9, né? Esses dois que saíram aí, eles ficaram no hotel, nem entraram em campo. Ele vai pôr o Kevson fazendo a segunda linha de ataque pelo lado esquerdo e o Miguel ali para tentar brigar, centralizado, deixando o Diego Tavares do lado direito. Boas alterações, de repente também não funciona, mas a visão, a leitura de jogo foi precisa. Até porque não dá para trocar todo mundo, né? Se pudesse trocar 11 e tivesse banco para isso, também poderia ter trocado. Agora ele precisa tirar o Thales do jogo. O Thales não quer absolutamente nada com nada. Ele tomou um drible agora de quem está desinteressado pelo jogo. O Thales, lateral direito da Ponte, número 22. Ele não quer nada com nada. E tem um menino no banco aí que pelo menos se empenha mais, se entrega mais, que é o Júlio. Ele não quer nada com nada. O drible que ele tomou virando as costas é de quem não está comprometido com o jogo. Está muito desligado. Para eu ser bonzinho aqui, precisa tirar. E por ali o Juventude, se tiver um jogador de cadeira de rodas, vai driblar o Thales. O jogo tá parado, houve uma falta em cima do Diego Tavares na entrada da grande área, na queda ele levou a pior, tá sentindo o ombro direito e pintou cartão do lance, cartão amarelo pro zagueirão do time do Juventude, Pepe. É isso, Marcos Paulo, camisa 47 da equipe do Juventude, foi amarelado por falta em Diego Tavares. Falta que pode levar perigo. E mais uma vez, Elvis é quem vai fazer a cobrança. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano, seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site, app, abra sua conta. Elvis no pé direito, ele bate, a bola explode na barreira. Vai saindo em lateral para Macaca bater pela direita no campo ofensivo. Mais de 4 minutos deste primeiro tempo, do segundo tempo, melhor dizendo, placar de 2-0 para o Juventude. Tavares tentou o passe na profundidade ali para o Diego Tavares, já recuperado, a bola não chegou e na sequência o Tavares cometeu a falta para cima do Diogo Barbosa. Jogo parado, tem falta para bater o Juventude no campo defensivo. Aroma das Ervas é muito mais sabor, as suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Tem falta para fazer a cobrança do time do Juventude, o goleiro Jandrei sai jogando curtinho aqui para a direita para Rodrigo San. Dentro da grande área, marcado pelo Miguel, volta a bola para o Jandrei, agora dentro da sua pequena área. Goleiro experiente do time jaconeiro. Com o pé direito, bate na bola tentando aqui na ponta, passe foi forte, o Rai Silva evitou a saída, a bola não saiu não. Fábio Lima com a sobra, deixou para Lucas Mineiro, limpa bem o lance, empurra pela meia para Messias, Messias ajeitou, dominou 12h15, horário oficial de Brasília. Você ligado conosco no futebol da Rádio Bandeirantes. Toque de cabeça do Tarek. Volta de graça para Marcos Paulo, ajeitou, colocou no chão, soltou curtinho na ponta. Para Rai Silva, para Lucas Mineiro, para o Diogo Barbosa no campo ofensivo. O time do Juventude tenta o ataque, agora falta do Thales para cima do Diogo Barbosa. Um pouco depois da risca no meio campo, falta para o time do Juventude bater. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Tá frio na Serra Gaúcha e aí o time do Juventude coloca uma bicicleta ergométrica ali dentro do banco para que quando o jogador for entrar, aquele que está no banco de reservas, ele faça um aquecimento na bicicleta, né, Pepe? Já não entra tão frio assim, já não entra desligado, enquanto ouve as instruções do técnico, já vai pedalando no banco de reservas. Rodrigo San, com o pé direito, tentou passe esticado para o Diogo Barbosa, escorou de cabeça, tentou na frente o Fábio Lima, chega lá atrás, rasgando de qualquer maneira, Palácios colocando a bola para fora. Por falar em mexida, já o Juventude vai mexer. O Mandaca tá trocando a chuteira, trocou a chuteira, a TV mostrou ali, o Mandaca está voltando hoje ao time do Juventude como opção do banco de reservas. Ô Gleger, gostaria também da sua opinião sobre as duas alterações. Kevson e Miguel estão em campo na Macaca neste segundo tempo. Ele precisava mexer, né? Os jogadores praticamente não apareceram no primeiro tempo. Precisava mexer. Eu acho que as mexidas foram corretas. Eu teria feito-as também. Aliás,
né? Eu não sei o porquê que ele já não entrou de começo. Não, a gente até entende, né? O cara tá chegando agora e aí tem os auxiliares, mas eu, por exemplo, teria entrado com o Kevson e também com o Miguel já de cara, porque são jogadores tecnicamente melhores do que esses que estavam em campo. Enfim, vamos ver como é que fica agora o posicionamento. O Juventude, aparentemente, aí nesses primeiros 7 minutos, parece que deu uma tirada no pé, né? Isso é bom pra Ponte tentar fazer o primeiro gol e botar um pouquinho de pressão no time da casa. E vem de novo o Juventude lá pela esquerda, cruzamento, a defesa tira mal, a sobra a bola, dominou, vai marcar, bateu, é gol! É gol! Gol do Juventude! Fábio Lima tem a 11 estampado na camisa. Depois do cruzamento, o Porfírio fez uma assistência para o Fábio Lima. Na entrada na pequena área, ele dominou e soltou a bomba com o pé canhoto, sem chances para o Diogo Silva. O Juventude amplia no Alfredo Jaconi. Fábio Lima, 8 minutos do segundo tempo, tá registrado. Juventude 3-0 para Macaca. Pedro Piscinato. Mais uma vez evidenciando a frágil defesa da Ponte Preta. O Diego Porfírio, que era para fazer o corte da bola, virou de costa, deixou a bola bater no pé dele. E aí o Fábio Lima teve toda a calma do mundo, teve todo o tempo e espaço também para ajeitar de perna esquerda e estufar as redes do goleiro Diogo Silva, que nada pôde fazer. A defesa da Ponte Preta é muito fraca, Leandro Bolles. 3-0 para o Juventude. KTO.bet.br é que você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPE/MF 2093/2024. Miguel domina, tentou a finta, girou, falta pra cima dele. Já mais uma mexida no time da Macaca, enquanto Miguel está caído, PP. Me parece ser o Júlio, lateral direito com a camisa número 20. Me parece ser ele quem está ali se aquecendo e ouvindo as instruções do técnico Márcio Zanardi. Tá caído o jogador do Juventude. O árbitro chama inclusive a Maca para que retire o jogador do time gaúcho, enquanto o Zanardi está conversando ali. É o Júlio mesmo, 20? Sim, é ele. Tirar o Tades, né? Passou da hora já, né? Vai fazer mais 2. Chamou também o Rodriguinho, que é atacante / centroavante. Na loja, na oficina, na estrada, peça por qualidade, peça por Manfilter. Proteção de verdade para quem não pode parar. Tigrão 3-0. Mais uma vez a Ponte deu o gol para o time do Juventude, porque essa tentativa de corte do Porfírio, não dá pra gente dizer que ele tentou cortar, né, Tigrão? Incrível como acaba a Ponte doando gols para seus adversários. Cortou, né, a possibilidade de reação da Ponte com alterações que foram feitas. É a pá de cal, porque 3-0 aí não tem mais o que fazer. A tendência é aquela, vira 2, termina 5. Falei lá com 38 no primeiro tempo. Já tá 3. É goleado. O time da Ponte cabisbaixo, apático e inevitavelmente batido e sem poder de reação. E não dá para o Porfírio ser titular nesse time da Ponte, começar com o Kevson no banco. Agora o Kevson entra, mas como segunda linha ofensiva do lado esquerdo. Não entrou no lugar do Porfírio. E com relação aí ao Tales, né? Vocês se lembram, né? Não fez o gol Juventude no início do segundo tempo, mas ele foi andando e virou de costas e tomou o drible. Sim, sem interesse total pelo jogo. Não sei se o PP já confirma aí, se já saiu ou não o Tales, que foi muito mal, está indo muito mal no jogo de hoje. Enquanto o Júlio ainda não entra, a equipe do Juventude vai fazendo 2 alterações. Saindo Lucas Mineiro, volante com a camisa número 8, para a entrada de outro volante. Luan Martins, com a camisa número 5, entrou no lugar do Lucas Mineiro, que saiu com a 8. E agora sim, confirmando a alteração, saindo o Tales com a 22 para a entrada do garoto Júlio.
que tem a camisa número 20. E na equipe do Juventude entrou o Titi Ramos também. Daqui a pouco já confirmo no lugar de quem, Bolis? Foi um dos zagueiros ali, me parece que foi o Marcos Paulo, ou não, Santa ali, então foi Marcos Paulo. O Messias também tá, então é isso. Confirmando a outra alteração na equipe do Juventude, Marcos Paulo amarelado deixa o gramado para a entrada de Titi Ramos com a camisa número 3. O Rodriguinho não entrou, né? Ainda não. Não entrou, então só tem mais uma mexida, a Macaca. Rodriguinho chegou a tirar o colete, conversar ali com o Zanardi, mas acabou não entrando. IGA Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia. Ofertas sensacionais todos os dias, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Acesse iga.com.br. 12 minutos, quase 13. Segundo tempo, placar de 3-0 para o Juventude. Domina Palácios para o time da Macaca. Ele volta a bola para o Diego Leão. Parou, prendeu, o goleiro pensou, recuou para o Diego Porfírio. Pé canhoto para o goleiro Diogo Silva. Chegando no limite da sua grande área. Bate firme na bola, lá na direita, tentando o Diego Tavares. Entra e corta a defesa, colocando a bola para fora com o Diogo Barbosa. Tem lateral para bater o time da Macaca. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes Campinas. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 13 minutos e meio, segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes Campinas, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B no Alfredo Jaconi da Serra Gaúcha. Juventude 3, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Olha, 14 segundo tempo, ainda a Série B lá no Peruíbaio, São Bernardo 0, Sport 0. Teremos ainda 16 horas Atlético e Goiás, às 17 Cuiabá e Vila Nova e às 19 Ribeirão Preto, Botafogo e Operário. Tá jogando a Ternan por time do Juventude, carrega a bola, já se livra da marcação do Elvis, empurra por dentro para Raí Silva, soltou curtinho para o Diogo Barbosa, pro mais centralizado, agora para Luan Martins, recolheu, dominou de novo para o Diogo Barbosa, espetado na direita, ele tem a opção do Fábio Lima, deixou na ponta pro MP, devolveu pro Diogo Barbosa no fundo, Kim pintou cruzamento lá dentro para a boca do gol, tirou a defesa, olha a sobra, Aderlan bateu cruzado, Raí Silva tentou desvio, a bola passa, tira de qualquer maneira Júlio. Volta para Macaca, rebote com o Elvis, foi seguro, foi puxado, é falta para cima dele. Esse típico de cartão, e foi na cara do árbitro que fez vistas grossas. Não deu cartão, mas deu a falta, né, Pepe? E desde o primeiro tempo, o árbitro Kleber Ariel Gonçalves Dias tem a oportunidade de amarelar jogadores do Juventude, mas não faz, o que vem gerando muita reclamação por parte dos jogadores da Macaca, principalmente do Elvis, capitão. Arik trabalha a bola por dentro, passe curto para o Miguel, chegou na antecipação, Rodrigo Sam para recuperar, solta o jogo para Fábio Lima, tentou a finta, foi seguro pelo Léo Gomes e também não dá cartão, era outro lance típico para cartão, ele não deu, né? Manteve o critério. Pelo menos está sendo criterioso o árbitro paranaense. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. 15 minutos de segundo tempo, Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Juventude 3-0 para Macaca, Ponte que volta a campo só segunda-feira que vem, jogo difícil, hein? Contra o Novo Horizontino no estádio Moisés Lucarelli. Aí Silva deixou para Fábio Lima, devolveu no corredor para o Raí. Chega Léo Gomes na marcação, soltou na ponta para Derdan, na marginal do campo. Empurrou para Fábio Lima, calibrou, pé canhoto, bateu uma bola, passa à direita, quase o Juventude marca o quarto gol. Uma curva incrível no chute do Fábio Lima, quase o Jaconeiro, o time da casa marca o quarto gol, Pepe. Está confiante o Fábio Lima, atacante camisa número 11 da equipe do Juventude. Você falou sobre o próximo jogo da Macaca, que é na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, contra o Novo Horizontino. Os 3 próximos jogos da equipe do Juventude serão em domingos, às 11 horas da manhã. Na semana que vem, a equipe do Juventude visita o São Bernardo, domingo, 11 da manhã. Na semana seguinte, no Alfredo Jaconi, recebe o Ceará, também às 11 da manhã. E aí, no primeiro final de semana de julho, o Juventude encara o Náutico lá nos Aflitos, também às 11 da manhã. Boa! Aí as informações do Pedro Piscinato, repórter da Rádio Bandeirantes Campinas. O Greger, essa bola do Fábio Lima é uma bola difícil pro goleiro, né? O goleiro... ele pula, mas de repente ela faz uma curva, vai saindo e quase o Juventude marca o quarto gol. Você vê, né? Perigosíssima. Mas o Diogo Silva tava ali aparentemente atento. Agora, poxa vida, eu tava falando minutos antes, né? Que o Juventude tinha tirado o pé, meio que manutenção de resultado. Aí o Porfírio vai dar um presente daquele pro atacante da equipe de Caxias. É impressionante, né, cara?
Aí ia dar de bandeja. Aí ia falar pro cara, ó, tudo bem, vai, então, ó, faz o terceiro aí, cara. Não dá, um atleta profissional não pode virar de costa como fez o Porfírio, cara. Tá perdendo o jogo de 2-0 na situação em que está a Ponte Preta. Ah, pelo amor de Deus, aí tem algumas coisas que é inadmissível. A Ponte vai fazer mais uma mexida, a última, né, Pepe? É isso, a última alteração... Não, tem mais uma. Não, tem, fez isso. Duas, uma e agora mais uma. Saindo Léo Gomes com a camisa 16 para a entrada do garoto Gustavo Teles com a camisa 35. E o Júlio acho que recebeu o cartão numa falta anterior. Júlio foi amarelado, o garoto lateral direito. Para os desafios do biodiesel, escolha a proteção de quem entende do assunto. Manfilter, mais desempenho e confiança para o seu motor. Segue 3-0 para o time do Juventude. O Diogo Silva pegou um pênalti no finalzinho do primeiro tempo, cobrado ali pelo Safira. Falta que a Ponte tem para bater um pouco depois da risca no meio campo com o Elvis. Ele cobra pelo meio para o Tarek. Tarek tem Gustavo Teles, deixou curtinho o Elvis para o Teles. Ajeitou, dominou com o pé direito, volta a bola para o Diego Leão. Safira marca, pé direito na bola, fez o passe lá do outro lado pro Júlio. O Júlio corre, evitou a saída da bola. A bola não saiu não, tá valendo. Ele carrega a bola, empurra pelo meio para Gustavo Teles. Tentou a finta e escapou bem da marcação. Carregou, tentou no comando, mas foi muito forte pro Diego Tavares. Ficou fácil pro goleiro Jandrei para sair jogando pro Juventude. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Encontre a loja mais próxima, acesse rochaautopeças.com.br. A Ponte recupera, Palácios deixou para o Tavares, dominou linha lateral da grande área, setor direito, recuou para Elvis, Elvis vê a passagem do Júlio, Júlio dominou, fez a finta, escapou na entrada da grande área, outra finta, acabou escorregando, não ouviu nada, o árbitro mandou seguir, recupera a posse de bola o time do Juventude, MP fez o passe no comando na velocidade do Safira, carrega a bola, são 3 contra 2, você chegou Palácios por trás e o árbitro marcou a falta. Falta do Palácios para cima do Safira. O Safira caído, tá pedindo cartão para o Palácios. O Palácios já tem cartão, Pepe. Já está amarelado o zagueiro colombiano Sérgio Palácios. E mais uma vez por uma falta no Alisson Safira. Falta que pode levar perigo para o goleirão Diogo Silva. Iga Atacado, grande variedade de produtos no atacado e no varejo pelos melhores preços para a sua economia. Tá expulso. Expulsou o Palácios. Após reavaliar os seus critérios, o árbitro Kleber Ariel Gonçalves Dias deu o segundo cartão amarelo para o Sérgio Palácios e, consequentemente, o vermelho está expulso o zagueiro colombiano da Ponte Preta. A Ponte, que até a última rodada era o time que tinha o maior número de jogadores expulsos na competição. E deve permanecer dessa forma, né? Mais uma expulsão. Agora o Palácios, teve o Daniel Baianinho no último jogo, agora o Palácios fica com 10 a macaca. Demorou, né? Aí teve alguma comunicação ali, algo do tipo, porque no primeiro momento ele não deu o cartão vermelho. Não, até pelo tempo demorado, os jogadores do Juventude já estavam ajeitando a bola ali, ele estava bem próximo no momento em que marcou a falta. O que não deve acontecer, não está no protocolo, né? O árbitro deveria ir à cabine do VAR, pelo menos se mudou alguma coisa, que a regra muda toda hora, né? O árbitro deveria ir até a cabine do VAR, a recomendação do árbitro de vídeo. E aí ele poderia ter expulsado o jogador do time da Ponte, o Palácios. A TV está mostrando um outro lance do Júlio, que já tinha cartão em cima do Titi, zagueiro do time do Juventude. Cartão vermelho, portanto, para o Palácios. A Ponte com 10 nesse momento. Ah, ele deu cartão para aquele lance lá atrás, né? O lance anterior, que o Júlio já havia sido amarelado. Falta brigosa para o time do Juventude. Vem para a cobrança da falta. O Juventude em busca do quarto gol. Tá 3-0 para o time jaconeiro. Raiz Silva na bola, pertinho da bola também. Rodrigo San partiu. Raiz Silva, a bola ficou na barreira. Vai voltar para o Diogo Barbosa, protege. O Júlio evita a saída da bola. Não saiu sim. O árbitro marcou que a bola saiu. O Diogo Silva é loucura, né? Ele acabou marcando o escanteio, então é escanteio, não é lateral para o Juventude, que vai fazer 2 alterações, Pepe. É isso aí, a primeira é a saída do Diogo Barbosa, que deixa o campo com a camisa 16, para a entrada do camisa número 30, Patrick Lanza. O outro jogador que vai entrar também é o Mandaca, camisa 44, vai entrar no lugar do 25, Alisson Safira. Bolis. 2 jogadores que retornam ao time do Juventude. Mandaca, jogador revelado pelo Corinthians, está em campo, é titular, né? Está voltando agora. E o próprio Patrick Lanza em campo também no time gaúcho. 2 alterações feitas pelo Gerson Ramos, que é auxiliar, faz parte da comissão técnica do Maurício Barbieri. Safira vai voltar, Safira ameaçou a área, ameaçou cortar o campo. O Bandeira falou, não, pode ficar, pode passar o campo por fora.
Tem escanteio para bater o Juventude. A Ponte com 10. Palácios foi expulso. 22 minutos. Tem muito jogo pela frente ainda. Vem para a cobertura, escanteio. Fábio Lima levantou para a boca do gol. Subiu a defesa para afastar. A bola ficou viva. Epson vai ficar com a sobra. Bateu a bola contra as pernas do marcador. A bola sai. É posse de bola para Macaca. Tem lateral a Ponte. A Ponte com 10. Tigrão. Foi expulso Palácios. Já já o Tigrão fala porque a saída errada da Ponte com Porfírio. Bola de graça para o Fábio Lima. Fez o passe ali por dentro pro Titi. Recomeça com Messias. E aí, Tiger, metade do segundo tempo. A Ponte perde por 3-0 e perdeu também o Palácios. Quem que foi expulso, Bolis? É o Palácios. Vai melhorar. Vai melhorar, vamos aguardar. Bola pro Diego Tavares, fez o passe pro Elvis. Elvis tenta a saída, Miguel pediu, ele parou, prendeu, olhou, pensou, soltou pra Kevson. Kevson ajeitou, dominou, ele volta, a bola recomeça pro time da Macaca. A Ponte vai fazer mais uma mexida, piscou a placa ali, me parece que foi o 7. Já já a gente confirma se vai realmente tirar o Márcio Zanardi, o Diego Tavares. E quem tá pronto para entrar ali, já conversou com o técnico Márcio Zanardi, é ele, Jonathan Cafu. Então deve ser o Tavares mesmo, né? Vai tirar um zagueiro, né? Só tem um para colocar o Cafu, né? Levantamento para o campo de ataque aqui na ponta para o Kevson, subindo a defesa para afastar. Rebote, volta para o time do Juventude, recolheu, dominou, colocou a bola no chão, bola recuada para Rodrigo San. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. É o futebol da Rádio Bandeirantes, você ligado conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, cruzamento para a boca do gol do Lanza, chega lá atrás Porfírio para fazer corte, deixou para Tarik para Miguel. Miguel sai driblando, perdeu a bola, mas com falta. Vamos ver a falta para cima dele, o Arthur pegou a falta para Macaca bater. Chamou, falou, microfone aberto para você, Tigrão. Então, ele mudou, ele não fez a recomposição, não tirou ninguém de frente para botar mais um back. Na verdade, ele puxa o Porfírio na quarta zaga e prende na lateral esquerda o Kevson, que estava fazendo ali, né, uma espécie de segunda linha ofensiva pelo lado esquerdo. Então, ele, na verdade, tira um atacante, entre aspas, volta esse atacante como lateral esquerdo e puxa o lateral esquerdo que estava ali até então para a quarta zaga. Agora a zaga da Ponte é de Porfírio, Ave Maria, Porfírio e Diego Leão. Olha a chegada do Juventude, Júlio consegue a recuperação porque o Fábio Lima dominou e a bola não escapada na hora H, conseguiu o corte. Tá jogando a primeira ação ali do Cafu. Jonathan Cafu recebeu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou por dentro para Elvis. Elvis volta a bola com Tarik. Vamos chegar a 25 minutos do segundo tempo. 3-0 para o Juventude, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Domina Tarik, solta o jogo para Elvis. No meio do caminho houve um rosco ali, sem bola, uma falta em cima do jogador da Ponte, mas o outro mandou seguir porque a bola estava em posse da Macaca. Domina o Diogo Silva, que pegou um pênalti no jogo. Com o pé direito, bola esticada aqui na ponta para o Miguel. A bola quica no gramado, ganha velocidade e sai. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo tempo e placar de jogo para você. 25 minutos e meio, segundo tempo. É o futebol da Bandeirantes Campinas com as suas emoções da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Do Alfredo Jaconi, segue Juventude 3, Ponte Preta 0 e do Pinheiro. São Bernardo Esporte, segundo tempo 0-0, outro paulista na competição, Novo Horizontino, hein? 19 horas em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Náutico. Ô Boris, saiu o Diego Tavares, quem que entrou, por favor? Jonathan Cafu. Obrigado. É o futebol da Bandeirantes Campinas, vamos juntos. Vamos juntos em mais uma transmissão para você ligado conosco. Tem lateral para fazer a cobrança do Juventude com a Adernan para o Raí. Aí deixou curtinho de novo para Adernan, linha lateral da grande área, vai encarar a marcação do Kevson. Soltou para Raí Silva, aqui volta a bola para Rodrigo San. Rodrigo San faz inversão, Juventude vence o jogo por 3-0 e todinho no campo de ataque. Bola na ponta para o Mandaca, Mandaca voltou para o Titi. Recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou por dentro, entrada da grande área. A bola volta ainda de novo para o Juventude. Luan Martins empurrou na ponta para Adernan, Adernan calibra o pé direito, não cruza, tentou passe por dentro.
dentro, bateu no jogador da ponte, voltou para Derdan. Derdan para Luan. Luan tentou o passe, a bola bateu no Tarek, sobra para Kepson. Kepson domina, sai arrancando para Macaca em busca do campo de ataque. Cafu pede bola lá do outro lado. Kepson tentou botar na frente, escapou. Conseguiu o passe pro Alves, faz boa finta para cima, marcação de 3 dedos, abre na ponta pro Cafu. Cafu recolhe, domina aí, vai ter que encarar um batalhão de jogadores do time do Juventude. Ele para, prende, segura, volta a bola, chama, aciona o Júlio. Júlio por dentro. Fez o passe curtinho com Tarek. Tarek de novo para Júlio. Júlio tentou o passe pro Cafu, acabou errando, mas a bola desviou no jogador do Juventude no Fábio Lima e saiu. Tem lateral para bater a Macaca no campo ofensivo. Pois não. O Cafu é de Pira, né? Piracicaba? Exatamente. Lá do bairro Mário Dedinho. E o Cafu é apelido, né? É porque ele começou como lateral direito, né? Ele é apelido. Não, eu peguei a ficha técnica aqui. Até me surpreender. Tá aqui, ó. Jonathan Bolles. Não, esquece isso. É Jonathan Cafu. Jonathan Cafu. Está em campo no time da Macaca. O Cafu foi importante, por exemplo, o acesso da ponte em 2014, né? Comandado por outro piracicabano, o Guto Ferreira. Mas realmente rodou, não consegue mais jogar, né? Tem uma dificuldade enorme o Cafu vestindo a camisa agora da Macaca e outros recentes times que ele passou. Domina Derdan, pé direito, tentou cruzamento por Porfírio, tirou a sobra da bola para o Cafu e tira de qualquer maneira porque já estava pressionado ali pelo Patrick Lanza. A bola sai em lateral para o Juventude bater. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. A agilidade na entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Ligue logo os 19 3273 3760 Campinas. 28 minutos e meio, segundo tempo. Domina Derdan, aqui com o pé direito, ele ameaça cruzar a ponte fechadinha para evitar levar mais um gol. Por dentro a bola chega no Luan. Luan parou, prendeu, olhou, pensou pro Titi. Titi recolhe, domina, passe curto pra Mandaca. Tem Lanza lá na ponta. Mandaca tentou a frente, escapou no primeiro linha lateral da grande área pro Lanza. Lanza levantou pra boca do gol de cabeça, tira de qualquer maneira a defesa. A sobra da bola voltou pra Rodrigo San. Acabou cometendo a falta para cima do Elvis. Jogou parado, Pepe. Falta ali no Elvis e aí o Rodrigo San sai reclamando, dizendo que não foi nada, mas fato é que a falta tá marcada. Ponte Preta vai conhecendo sua nona derrota no Campeonato Brasileiro. Tá bom. KTO.bet.br. E aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPA/MF 293/2024. Levantamento do campo de ataque. Elvis reclama que foi empurrado ali pelo Messias. O outro mandou seguir. Aqui vem Juventude pro ataque. Lançado, Rai Silva vai encarar a marcação. Tem o MP por dentro. Ele parou, rolou do outro lado para Mandaca. Chega na hora, Gatarik. No carrinho, coloca a bola para fora, evita a finalização do Juventude. Elvis caído, mão nas costas e a ponte não pode mais mexer. Não pode, a Macaca já fez as 5 substituições, utilizou as 3 paradas e o capitão da Macaca tá caído ali, leva as mãos nas costas, foi no lance com o Messias. O Messias deu uma chegada ali por trás do Elvis, tá caído o jogador da Macaca. Na loja, na oficina, na estrada, peça por qualidade, peça por Manfilter. Proteção de verdade para quem não pode parar. Aí Silva dominou em cara a marcação do Gustavo Teles. Ele volta curtinho pro MP. MP por dentro, tentou a tabela. Derdan voltou desarmado pelo Porfírio. Sobra da bola para Miguel. Miguel para Elvis. Elvis volta a bola pro Porfírio. Tira, levanta a bola no peito do Miguel. Miguel mata no peito, coloca no terreno. Faz o chapéu para cima no Rodrigo San. E espirrada, a bola sobra para Elvis. Lançamento aqui na canhota para Kepson. Chegou o Rodrigo San, colocando a bola para fora. Tem lateral para bater o time da Macaca no campo ofensivo. 30 minutos, segundo tempo. Placar de 3-0 para o Juventude, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Kepson vem para a cobrança do lateral pertinho aqui do Márcio Zanardi, já fazendo hoje a sua estreia, comandando a Macaca. O último trabalho do Zanardi foi no Figueirense. Kepson vem para a cobrança. Tentou na ponta para o Cafu, a bola foi curta, Rodrigo San tirou, a Derdan completou, mas tirou mal, de graça para o Kepson. Kepson tentou passe para trás, foi desarmado pelo Rai, mas ganhou a lateral. Domina Tarek. Pé direito na bola, volta pro Porfírio. Porfírio recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, tentou no corredor, passe errado. De graça para Derdan. A Derdan pro Rai, Rai por dentro para Mandaca. Mandaca tentou de primeiro passe, chega Tarek para cortar. Rebote, volta para Macaca, Elvis. Procura alguém no comando, fica sem opções do passe, abre ali na ponta pro Kepson. Kepson dominou, vai tentar levar pro fundo, passe vai para o sobra bola e demora para tocar até perder a bola. Rodrigo San fica com a sobra pro time do Juventude. Gleger Zorzin, placar de 3-0. E o jogo, hein, Gleger?
O Juventude tirou o pé, né? O Juventude tira o pé, manutenção de resultado, a Ponte tá com 1 a menos. Eu acho que o reposicionamento do time, eu acho que ele acertou, né? Diante de tudo que ele tem, que pode fazer, tá certo. Traz o Kevson ali para uma primeira linha, deixa o Porfírio um pouco mais por dentro, para ser uma espécie de quarto zagueiro, enfim. Mas é difícil, né? Não dá pra gente passar previsão nenhuma pro torcedor. É torcer para que a vergonha não seja maior, né? Que o Juventude não aumente o placar. Eu espero que isso aconteça, né? Porque o Juventude dá pra ver nitidamente que tirou o pé, literalmente. Quem tá caindo agora é Jonathan Cafu. Falta do Titi. Rapaz, trombar no Titi é trombar numa parede, hein, Pepe? E é claro que o Jonathan Cafu levou a pior, tá caído ali o atacante da Macaca. No momento em que o árbitro vai pedir o atendimento médico, Jonathan Cafu tá levantando já. Ele autorizou a substituição. A saída do Raí Silva tá deixando o campo com a camisa 75 para a entrada do 27, Raí Breno. Portanto, saiu o Raí Silva para a entrada do Raí Breno. Raí Breno? Esse é o nome dele? É isso, Raí Breno, camisa 27. Tá bom. A última alteração no time jaconeiro, hoje comandado pelo Gerson. Gerson foi volante da Macaca, atuou entre os anos de 2010 e 2012. A equipe foi comandada pelo Maurício Barbieri, treinador jovem, né, de 44 anos. Recentemente completou 6 meses no comando técnico do time jaconeiro, mas ele foi expulso no último jogo. O seu auxiliar também foi expulso. O Juventude perdendo a ocasião por Operário por 2-1. Está jogando Messias, fez o passe aqui para a direita para Rodrigo San. Empurrou pela meia para o Fábio Lima, para Aderlan no corredor, boa bola para o Raí Breno, chega bem na cobertura, Diego Leão colocando a bola para fora. Tem lateral o Juventude para bater, 33:40 segundo tempo, 3-0 para o Juventude na Serra Gaúcha neste domingão de futebol. Já tem Curaçao e Alemanha, sequência da Copa do Mundo, a estreia da seleção alemã na Copa do Mundo em busca do pentacampeonato. Domina Fábio Lima, na entrada da grande área, soltou curtinho, passe aqui na direita, cruzamento para a boca do gol, a bola foi desviada, sobrou pro Juventude, olha a chance, tira a defesa, rebote Luan, o jogo já tá parado, ele bate pra fora, mas o árbitro já havia marcado uma falta de ataque do Juventude, Pepe. Deu uma solada ali o atacante da equipe jaconeira pra cima do Tarek na tentativa de finalização. Juventude que, é claro, tirou o pé um pouco, mas segue levando perigo ao gol da Macaca. Você que tá ligado conosco pelo YouTube, deixe o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São as emoções da Série B do Campeonato Brasileiro e claro que amanhã repercussão completa da participação dos times de Campinas neste final de semana esportivo. Ontem o Guarani venceu o Caxias por 2-1, hoje a Ponte está perdendo para o Juventude, outro time da Serra Gaúcha, pelo placar de 3-0 até aqui. A Ponte joga com 10, o Palácios foi expulso no segundo tempo e no primeiro tempo o Diogo Silva fez a defesa de um pênalti, né? E o Juventude ainda teve um gol anulado. Bola pro time da Macaca com Gustavo Teles no comando para Elvis, de primeira para Cafu, Cafu tem o Miguel, ele parou, limpou, deixou no círculo central para Elvis no corredor, passou pedindo Gustavo Teles, de novo uma falta sem bola para cima do Cafu que o outro mandou seguir. Gustavo Teles abriu na ponta pro Kevson, Kevson dominou, vai encarar a marcação do Aderlan, levou pro fundo, mas o campo acabou. Ela foi direto para fora em tiro de meta pro Juventude, Pedro Piscinato. Ponte Preta que volta a campo na próxima segunda-feira, vai receber a equipe do Novo Horizontino às 8 horas da noite. E a expectativa é que os jogadores que estão em fase de transição, como Rodrigo Souza, Murilo Cavalcante e o André Lima, fiquem à disposição do Márcio Zanardi. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 35,5 segundo tempo. 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alfredo Jacone, 3 para o Juventude, 0 para o Macaca, que tenta o ataque. Gustavo Teles calibrou o pé direito, ele bate para fora. Eu acho que foi a primeira finalização da Ponte no jogo e não foi no gol, né? Passou muito longe do gol a tentativa de finalização do garoto Gustavo Teles. Né? Foi a primeira, né, Tigrão? Ninguém quer mais nada. Essa é a verdade do segundo tempo. O Juventude sabe que já ganhou o jogo e a Ponte tem consciência de que não tem poder para reagir. Então tá todo mundo andando. Todo mundo ali torcendo para o relógio passar rápido. E logicamente isso deixa um jogo muito lento, muito apático, um jogo sem graça.
e sem emoções, porque a partida já está definida desde o primeiro tempo. E a Ponte agora com um jogador a menos, também não sei se é tanto prejuízo assim a saída do Palácios, mas horrível. E a gente olha a tabela aqui, a sequência da Ponte para virar o turno. Novo Horizontino em casa, Atlético Goianiense fora, Fortaleza fora, Criciúma em casa, Goiás em casa e Operário de Ponta Grossa fora. Eu me atrevo a dizer que a Ponte ou muda tudo, e não é o caso, não vai mudar, mesmo contando com os jogadores que estão fora, a Ponte não ganha nenhum jogo até o final do turno, o que é muito triste. É melancólico, é muito sofrimento para o seu torcedor. É uma sequência pesada. A Ponte só tem 2 vitórias, fora de casa contra o Avaí e em casa contra o Lanterna América. Domina Rodrigo San, empurra pela meia para Mandaca. Mandaca carregou a entrada na grande área, tocou na meia, pintou mais um, Fábio Lima bateu, pega Diego Silva. E foi costurando ali pelo meio, toque de bola até a finalização do Fábio Lima para a defesa do Diego Silva, Pepe. Toque de bola envolvente, a tabelinha ali entre o Fábio Lima e também o MP, o Marcos Paulo. Mas dessa vez Diogo Silva fez a defesa, impedindo o 4º gol da equipe jaconeira. Ele já meteu 2 gols, né? Tá em busca do terceiro do Hat-Trick. Camisa 10 do time do Juventude, ele que foi revelado pelo Fluminense. Na loja, na oficina, na estrada, peça por qualidade, peça por Manfilter. Proteção de verdade para quem não pode parar. E de novo o Juventude com Fábio Lima, tentou botar na frente, chega bem Gustavo Teles para recuperar, Fábio Lima fica no chão. Kepson domina no primeiro terço do campo, deixou para Elvis, Elvis consegue o passe no limite para o Miguel, Miguel escorrega de novo, hein? Acho que foi o terceiro escorregão do Miguel no jogo. Elvis vai para dividir e ganha, insistiu no lance até o Mandaca, aliás, o Rodrigo San coloca a bola para fora, tem lateral para bater o time da Macaca pela esquerda no câmbio ofensivo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Tarek recua para o Diego Porfírio, que volta a bola para o goleiro Diogo Silva. A Ponte tem a posse de bola no campo defensivo, acionou o Diego Leão. Leão tentou Cafu, chegou Titi na marcação, comete mais uma falta. Cafu entrou e o Titi tá marcando em cima, né, Pepe? Passa uma, né? Marcação cerrada ali do Titi pra cima do... Pode deixar o homem Jonathan. livre, né? Sabe como é que é, né? Tem seleção que entra no Iga Atacado. Corra aproveitar preços arrasadores e grande variedade e qualidade de produtos. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira em iga.com.br. Tigrão vai à loucura. É um brincalhão. O Gerson lá no banco, quando o Cafu entrou, ele falou assim: Titi, cola nele que essa é a arma secreta. Que horror! Vamos chegar a 40 minutos de segundo tempo. Aroma das Ervas é muito mais sem sabor as suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Você encontra nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Da família Sato para a sua mesa, Aroma das Ervas. A Derlan tentou o domínio, a bola deu uma escapada, dá um bico na bola, coloca para fora o Kepson. Cedendo lateral para o time do Juventude bater. Chegamos a 40 minutos. Reta final do jogo na Serra Gaúcha. 3-0 para o Juventude. Fez 2 gols no primeiro tempo, fez mais um gol no segundo tempo, no comecinho do segundo tempo. Teve ainda um gol anulado e ainda uma defesa de pênalti do Diogo Silva no pênalti cobrado pelo Safira. Domina Mandaca. Faz o passe por dentro para Messias, para Fábio Lima por dentro para Lua para Mandaca, tem MP no comando, abertura na ponta para o Lanza, recolheu, dominou, encara a marcação no Cafu, traz a bola para o meio direito, cruza na entrada da grande área, chega a defesa para cortar, de cabeça tentou o Miguel, a bola ficou curta para o Elvis, volta em poste de novo para o time do Juventude, recomeça o time jaconeiro, recebe ali pelo meio, recolheu, dominou o Raí Breno, deixou para o Mandaca, fez a finta, agora cima do Júlio, carrega a bola, bico na grande área, setor canhoto para o Patrick, lança, cruzou para a boca do gol para o MP, chega a defesa para cortar, Miguel tentou tirar, não tirou, voltou para Rodrigo San, de 3 dedos tentou bater na ponta para ninguém, a bola acaba saindo lateral de graça para Macaca, Pepe. Rodrigo San, que estava ali dando uma de meia, uma de atacante, o zagueirão da equipe do Juventude, tentou abrir o jogo ali para o Mandaca, mas um passe muito ruim. Ponte Preta vai sendo derrotada por 3-0. Rodrigo San, que foi revelado também pelo Corinthians, a exemplo do Mandaca, mas é um jogador mais experiente e ele surgiu no futebol ali como zagueiro e a primeira oportunidade no time principal do Corinthians foi em 2015, quando o Timão é comandado pelo Tite.
Jogou improvisado na lateral esquerda, mas depois voltou para sua posição de origem. Mas jogou pouco no time de cima do Corinthians. Vem bola pro campo de ataque. Hoje é o capitão do time jaconeiro. Vem bola o Juventude. Fábio Lima. Fez o passe curtinho ali pro Mandaca. Mandaca pro Titi. Vai daí, Titi. Pé canhoto. Levantou pra boca do gol de cabeça. Tentou Fábio Lima. Houve um desvio. A bola saiu. Tá marcado escanteio pro Juventude, PP. Já encaminhando para o final da partida, o Juventude ainda leva perigo para a defesa ponte-pretana, é claro. Sem aquela força e aquela vontade do primeiro tempo, mas o Juventude fica próximo do 4º gol na partida. O Titi que tá ali na área, naquela marcação implacável na bola defensiva do Juventude em cima do Cafu, jogou no Fortaleza e no Vasco. Cruzamento para a área, chega a defesa para cortar. Ela sai em lateral pro Juventude bater. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com amplo portfólio para seu perfil de investidor. Abra sua conta no Sicredi. Já 3 partidas da Copa do Mundo aqui na Bandeirantes. Rodrigo San levantou na área pro Mandaca. Cafu tocou na bola, a bola saiu, escanteio, mais um pro Juventude. Avisa o Juventude aí que não precisa marcar mais nenhum gol não, viu, Pepe? Tomara que eles nos escutem. É o 7º escanteio da equipe do Juventude na partida. Lança pé canhoto, cruzou pra boca do gol de cabeça, chega pra afastar Kepson, tira Miguel de qualquer maneira. Levanta a bola ali pelo meio, Gustavo Teles dominou bonito, faz boa finta, opa, e chegou atropelando, cometeu a falta o Adernan. Falta pra cima do Gustavo Teles, tem falta Macaca pra bater. Na sequência, Curaçao e Alemanha, ainda hoje tem Holanda e Japão, além de Costa do Marfim e Equador. 3 jogos na rede Bandeirantes de rádio que você vai acompanhar neste domingão de futebol. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade da entrega, preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. A Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, do Jardim do Trevo em Campinas. Miguel tentou a finta, falta para cima dele, jogo parado com 43 minutos e meio. Já o apito final aqui na Bandeirantes, comando do Edu Pinheiro. A Ponte vai conhecendo, portanto, a sua 9ª derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. E o Juventude voltando a vencer, chegando a 19 pontos. Deve figurar entre os 10 primeiros na Série B. Iniciou a rodada no 12ª colocação, mas com a vitória deve estar ali na primeira página da tabela de classificação, né, Pepe? Ao final da rodada. Juventude está pulando para a 8ª posição. É claro que esse é apenas o 2º jogo da rodada, mas Juventude vai chegando aos 13 pontos, 8ª colocação. Lembrando que na Série B deste ano, o primeiro e o segundo sobem diretamente para a Série A, terceiro, quarto, quinto e sexto vão disputar um quadrangular. Corrigindo aqui, o Juventude chega aos 19 pontos. Estava com 13, né? Corrigindo não 16, vai chegando a 19. Isso. A Ponte tem falta para bater quase 45. Elvis vem para a bola na meia direita. Barreira do Juventude com 3 jogadores. Na área o Leão, Porfírio, poucas opções ofensivas da Macaca. O Cafu fica ali no rebote. E o Elvis vem para a cobrança. Quase 45, tem falta para bater. Vem até uma cobrança direta do Elvis. Autorizar a cobrança, uma bomba, espalma de André. Foi buscar no cantinho o goleiro do Juventude na ótima cobrança de falta do Elvis. Colocou para fora. Escanteio para Macaca. É a grande especialidade do camisa 10 da Ponte Preta, são as bolas paradas e os passes para os atacantes. Dessa vez o Jandrei fez boa defesa, acredito que a primeira defesa efetivamente do goleirão na partida. Escanteio para Macaca, Elvis na bola, vamos até 48. É isso mesmo, foi só a primeira defesa do Jandrei. Elvis, cruzamento na área, tentou, Cafu subiu a defesa para afastar. Rebote para Macaca, passe aqui atrás para o Júlio. Júlio do meio campo recua para o goleiro Diogo Silva, que bate firme na bola, estava todo mundo saindo, a bola fica de graça para o goleiro Jandrei. Ô Gleger, dá para conceituar essa defesa aí do Jandrei? Pelo menos uma defesa ele fez no jogo, o goleiro que pertence ao São Paulo. Eu nem sabia que o Jandrei estava em campo, né? Agora que eu fiquei sabendo. Mas enfim, dá sim, foi uma boa defesa. 7,84. A defesa, a principal defesa do jogo foi aquele desvio de cabeça que o Diogo Silva pegou praticamente em cima da linha. Mais do que o pênalti, né, Gleger? Ah, sem dúvida nenhuma. Defesa dificílima. Para mim, por enquanto, aquela é a defesa do jogo.
Já a defesa do jogo, um dos quadros do apito final que vai ser comandado pelo Edu Pinheiro neste domingão. Aqui o Júlio carrega a bola, tem o Cafu na ponta, soltou pro Cafu, foi pra área o Gustavo Teles. Cafu na direita, preparou o cruzamento pro Gustavo Jandrei. Saiu do gol para fazer a defesa. KTO.bet.br, aqui você sente o jogo, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Licença SBA/MF 293/2024. Mandaca tentou na entrada da grande área, recebeu do MP, Fábio Lima ajeitou, Luão a bomba no meio do caminho, passe, o chute foi bloqueado. Darico com a sobra, deixou para Jonathan Cafu. Ele carrega a bola para o time da Macaca, já pisando no campo ofensivo, mas só que vai ter que encarar 3 marcadores. Cafu primeiro vai ser o Titi. Volta ali também o Patrick Lanza. Ainda o Cafu dominou, levou pro fundo. Vai pra onde, Cafu? Ainda ele tenta, chegou o Titi, colocando a bola pra fora e atinge também o Cafu, né? Cafu fica no chão. Colocou a mão ali no tornozelo esquerdo, Jonathan Cafu. O Titi não para de perseguir o Jonathan Cafu. É bem verdade, a Ponte Preta estava sem opções. O Cafu foi carregando. Ganhou um lateral ali bem próximo à bandeira de escanteio. A informação na Bandeirantes. Ô, Boris, acabou, hein? Série B acaba agora no 1º de maio. São Bernardo 0, Sport também 0. Apesar do empate em casa, São Bernardo vai para a liderança com 25. Mas tem toda uma rodada, tudo na cola dele. Vila Nova também tem 25. O Sport 24, fica 24 porque empatou. Fortaleza 21. Pode chegar aí a 24. O São Bernardo vai lutar com o Vila Nova, se termina ou não na liderança. Boa, e no momento em que apita Kleber Silva do Paraná, não há tempo para mais nada. Termina o jogo no Alfredo Jaconi e o Juventude vence 3 para o Juventude, 2 gols do MP no primeiro tempo, o terceiro gol marcado pelo Fábio Lima no segundo tempo. E a Ponte conhece a sua 9ª derrota no Campeonato Brasileiro da Série B. Antes de a gente passar para o Edu, que vai comandar o apito final, um destaque da reportagem da Rádio Bandeirantes, Pedro Piscinato. O destaque é que a Ponte Preta fica próxima de igualar aquela marca negativa que atingiu no Campeonato Paulista, consequentemente o rebaixamento no Campeonato Estadual. No Campeonato Paulista foram 8 partidas sem vitórias, sendo 7 derrotas e o empate. A Macaca agora dentro da Série B chega a 7 jogos sem vitória, Leandro Bolles. Boa, já o Pedro Piscinato volta, toda a equipe também voltará dentro do apito final, que a partir de agora vai ser comandado pelo Edu Pinheiro e até já. Jornada Esportiva. Oferecimento Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, vai, vai. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias.
Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Edu Pinheiro. Público 2.821, 2.800 a 50 mil de renda, a torcida Ponte pequena mais presente, alguns torcedores, fora Torrano, fora Berlim, uma faixa lá que a TV mostrou e registrou, e agora o Tigrão vai comentar esses 3-0 aqui. Muita coisa aconteceu no primeiro tempo, em que há 14 minutos, Diogo Silva já tinha feito 3 grandes defesas, a pressão era enorme, e o MP, numa falha do Palácios, faz 1-0 Juventude. Depois, a 27, a Ponte reclama de um pênalti, no cruzamento bate na mão do Aderlan, nem VAR, nem juizão, nem VAR, segue o jogo, e aí, antes do segundo gol, na origem do segundo gol, uma falta no Elvis, a arbitragem também nada marca, e o MP, a 29, faz 2-0 Juventude. Depois, a 36, o VAR anula um gol do Juventude, que foi absolutamente normal, anulado, vai vendo a arbitragem. Depois tivemos a 47, pênalti de Palácios e Alisson Safira. Muito duvidoso, juizão confirmou e o VAR também confirmou, um absurdo. E aí, o Alisson Safira cobra e o Diogo Silva defende. Vem o segundo tempo, 8 minutos, 3-0 para fechar o caixão. Fábio Lima, numa falha aí do Diego Porfírio, que ajeitou, ele foi parar, ele deu um lance esquisito, né? Ele quis dar um calcanhar, deu de calcanhar pro pobre Fábio Lima, 3-0. Lembrando que a 19, depois, o zagueiro Palácio da Ponte é expulso e a Ponte, a partir disso, joga com 10 homens. Oi, Tigrão, Juventude 3, Ponte 0. Não tem muito a acrescentar a tudo isso aí que você falou. E se eu pudesse resumir mais um vexame da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro, com uma palavra só, eu diria derrota melancólica. Sem poder de reação, um chute no gol em 90 minutos mais acréscimos, uma única defesa do Jandrei numa bola parada, bom chute do Elvis, mas já no finalzinho, já com 3-0 para a equipe do Juventude. O time da Ponte não mostrou nenhum poder de reação, entrou muito desfalcado. Quando conta com todos os jogadores à disposição, já é um time fraco. Hoje tinha 8 desfalques, entre contundidos e suspensos, problemas físicos ou disciplinares, e a Ponte foi presa fácil. Tudo aquilo que a gente projetava antes do jogo, e também não precisa ser gênio, acabou se confirmando na prática. Ou seja, o Juventude não transpirou, não sofreu nada, não precisou de nenhuma super intensidade para matar o jogo no primeiro tempo. Teve erros de arbitragem, sim. Primeiro tempo, uma arbitragem caótica, erros graves, erros do VAR também. Mas assim, o melhor jogador em campo da Ponte foi o Diogo Silva, e ele tomou 3. E o Jandrei pegou uma bola ali no canto, tal, mandou para escanteio, numa cobrança de falta rasteira do Elvis. Então não dá para jogar na conta da arbitragem, porque a superioridade do Juventude foi total. A zaga da Ponte, uma buraqueira, o tal de Palácios é uma piada de salão, não joga absolutamente nada, tropeça na bola, erra o tempo da bola. Primeiro gol, a Ponte ali segurando uma pressão danada, era um massacre, ele vai, divide com o pé mole, a coisa horrorosa. Jogou mal ele, jogou mal o Porfírio, jogou mal todo mundo. Eu já vou adiantar o meu voto aqui de melhor em campo da Ponte. De cá hoje. Hoje de cá. O maior jogador da história do clube. Eu não vou votar em ninguém. Já tô adiantando o meu voto aqui. Uma piada. E hoje o time não foi guerreiro não, hein?
Correu, sabe aquele negócio de... Vamos cumprir a obrigação. A Ponte não foi intensa. O Juventude não transpirou, volto a dizer, para construir 3-0, mas faria 5 sem nenhum problema. Se não tivesse tirado o pé completamente no segundo tempo, quando sentiu que não tinha nada de risco, não sofreria nenhuma ameaça. A vitória já estava consolidada. Aí o Juventude tirou o pé. E a Ponte também, consciente da sua incapacidade para reagir, acabou aceitando de uma maneira melancólica realmente a derrota. Ao final, placar clássico que poderia ter sido muito maior, 3 para o Juventude e 0 para a Ponte. E a Ponte tem 6 jogos até virar o turno. Ela tem o Novo Horizontino em casa, o Atlético Goianiense fora, o Fortaleza fora, o Criciúma em casa, o Goiás em casa e o Operário de Ponta Grossa fora de casa. Infelizmente, eu não vou ficar aqui vendendo ilusões para o torcedor da Ponte e nem vou passar pano para incompetente nenhum. Vou repetir, eu não vou passar pano para incompetente nenhum. O trabalho na Ponte é vergonhoso, o elenco montado é ridículo e, infelizmente, a não ser que uma grande surpresa aconteça, a Ponte não vai ganhar nenhum jogo até o final do primeiro turno. E será irremediavelmente, inevitavelmente rebaixada já no primeiro turno. Se não matematicamente, mas virtualmente. Uma vergonha, mais um domingo de decepção, de tristeza e de angústia dessa grande torcida da Ponte, que não merece um serviço desse que está sendo feito num dos clubes mais tradicionais do Brasil, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Pois é, grande Tigrão, olha, 6 jogos aí que o Tigrão relata, faltando para o turno, mas 19 do segundo turno, 25, faltam 25 jogos, a Ponte tem 8 pontos, ela precisa de 37 pontos para totalizar 45, que é a margem aí de que salva, um pouco mais, um pouco a menos. Resumindo, senhores, dos 25 que faltam, a Ponte tem que ganhar 12, a Ponte tem que ganhar, praticamente tem que ganhar metade dos jogos que faltam. E tem tudo para ser que é uma coisa imprópria, né? Uma coisa que muito provavelmente não aconteça, para ser tudo o pior ano na história da Ponte. Rebaixada no Paulista e rebaixada na Série C. 95 foram 40 jogos e 8 vitórias. O pior ano da Ponte, do 95. 40 jogos e 8 vitórias. A Ponte foi rebaixada no Paulista em 95 e foi rebaixada para a Série C. Só que chegou em 96, 2 clubes desistiram e a Ponte não concretizou o rebaixamento para a Série C. Coisa que hoje não acontece mais isso. Então a coisa é muito séria. Oi, Gregor, não esqueci de você não, hein? O Diogo Silva pegou pênalti nos acréscimos do primeiro tempo e o Palácios foi expulso a 19 do segundo tempo, terminou com 10. Juventude 3.0, Gregor. Lamentável, né? História triste, uma história triste realmente. Uma história muito triste porque um time de tanta tradição, né? E acontece, é só puxar o histórico da Ponte. Olha o Campeonato Paulista, o que aconteceu. Olha o que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro. É difícil, é realmente muito complicado. Eu, como ex-atleta, me coloco aí no lugar desses jogadores que estão aí já desde o ano passado, né? Situação triste demais. Situação muito triste, realmente. Agora, para falar do jogo, né, Edu? O jogo de um time só, né? Jogo de um time só. Por exemplo, no primeiro tempo, eu não ouvi falar o nome do Tavares, do Da Hora, né, do Brandão. Não ouvi falar. Muito menos do Léo Gomes, do Tarek, né? Não ouvi falar o nome desses caras. Segundo tempo, o Juventude tirou o pé, né? Aliás, o Juventude estava 2-0. O Juventude, eu disse isso minutos antes do terceiro gol. Eu falei, olha, o Juventude já tirou o pé, né? Já tá bom, já ganhou o jogo, né? Olha, não vamos
não vamos fazer muito esforço, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí o Porfírio dá um gol de presente pro time do Juventude. Então esse foi o cenário, o retrato do que foi o time da Ponte. Sabe o que acontece também? Né? O Tigrão falou uma coisa e é verdade, né? O time hoje não guerreou. Mas, cara, os caras já estão com o saco cheio, né? Não é possível. É difícil você manter uma intensidade, é difícil você jogar, correr uma barbaridade como esses caras vinham correndo antes, e as coisas não acontecem, né? Porque você sempre fica com aquela expectativa, poxa vida, vamos lutar, vamos correr, vamos se dedicar, porque essa semana vai resolver as coisas. Aí chega na semana, não resolve nada. Aí vamos de novo. Mas tem uma hora que não há Cristo que aguente, né? Não tem jeito. Então, realmente, Edu, é mais um jogo que a Ponte, na minha opinião, passou vergonha, né? Por tudo que aconteceu. Ah, teve erro de arbitragem, Gleg, teve isso, teve aquilo. Teve, mas eu acho que mesmo com toda a papagaiada que fez aí o trio, mais o VAR, hoje na partida, não dá para dizer que mudaria o resultado, que a Ponte poderia vencer o Juventude se não fosse aqueles erros. Acho que não. Acho que não, por tudo que foi criado e por toda a diferença, né, técnica das duas equipes. Então, para mim, realmente, o Juventude mereceu o resultado e a Ponte, mais uma vez, na Série B, passou vergonha, do Pinheiro. Um abraço aqui para o Fernando, olha o nome de Fernando, é isso mesmo? Fernando Minhoca, Ponte Pretano, até debaixo da terra. Ei, Fernando, falou um monte aqui, época do Caguete, que eu contratava e tal. Agora, tudo bem, coloca o ingresso a R$150. Qual que é o próximo jogo, ô PP? Segunda-feira contra o Novo Horizontino, Edu. Não precisa aumentar o preço do ingresso, porque muita gente já não acredita mais, né? Foi R$100, não foi, PP, agora, o último jogo aqui? Isso, R$100 o ingresso inteiro e R$50 a meia entrada, os ingressos mais baratos. E aumenta o ingresso porque vai ter prejuízo e tal, vem pouca gente, então aumenta o preço. Olha, com essa campanha, com essa situação terrível. 3-0 Juventude, vamos ao craque do jogo. O craque do jogo. Essa bomba do canhão aí, o canhão, Rogério Assis tem o canhão dele em rede nacional, né? Aqui nós temos o nosso canhão de Piracicaba, Leandro Boles. Como é que é? Sobrou pra você o canhão de se falar o craque do jogo. O craque do jogo? Do jogo foi o MP, né? Meteu 2 gols. E o craque da Ponte, o Diogo Silva. Se não fosse ele, o placar seria mais elástico. Pegou um pênalti, se bem que o pênalti foi uma das defesas mais tranquilas do Diogo Silva nos últimos anos. Mas quando o jogo acho que estava 1-0, ele pegou uma bola praticamente em cima da linha, foi realmente uma defesaça. Então, pra mim, o craque da Ponte, o Diogo Silva, e o craque do jogo, o MP, autor de 2 gols do time jaconeiro. Edu? Teve 2 defesas que ele fez. Uma foi após o escanteio, uma cabeçada, ele pegou no cantinho, rasteira, né? Isso. E a outra foi um cruzamento na pequena área. Do Raiz Silva, bateu de chapa, né? Foi cara a cara. É essa que você falou, né? Foi um desvio na primeira trave de cabeça, né? Que ele acabou pegando. Teve essa também do Raiz Silva, que ele bate de primeira, né? Ali na entrada, na risca do pênalti, ou na marca do pênalti. E o Diogo Silva faz a grande defesa. Mas pra mim a principal foi aquela que houve um desvio na primeira trave. E acabou salvando praticamente em cima da linha, Edu. Tava 0-0, foi a 12 minutos. Tava 0-0. Tava 0-0, isso. 2 minutos depois fez 1-0. Beleza. Tô marcando aqui tanto pra Ponte, Diogo Silva do jogo é o MP. Um abraço, Bolis. Outro pra você, um grande domingo de futebol de Copa do Mundo e até a próxima, Edu. Grande Boris, o Piracicabano pão de lata. Pedro Piscinato. Dá pra votar, Pedrão? Pra mim, Edu, MP, o craque da partida, camisa 10 do Juventude, que passa a ser, com os 2 gols marcados, passa a ser o artilheiro da equipe jaconeira nesta Série B. Só uma dúvida, esse MP que fez o primeiro gol, fez o segundo também, é o número 10. Isso, Marcos Paulo. Aqui tem o Marcos Paulo, zagueiro também, mas o nosso voto foi para o camisa 10. E aquele cara que fez o gol, que o VAR anulou, né, alegando falta aí no Thales e tal, aquele é o Marcos Paulo, só que o zagueiro, camisa 47. Foi. Ele pegou e foi anulado. Esse rapaz que entrou no lugar do Marcos Paulo, é Titi, como é que ele chama? Titi Ramos. Então, mas muita gente aqui, porque o Guarani teve um zagueiro chamado Titi, né, um zagueiro, menino da base, não tá mais no Guarani. Não, esse Titi do Juventude já é um jogador experiente. Experiente, exato, não é aquele não. Beleza. Tá bom, você pode votar qual que é o que, Pedrão? Combinado, Edu, até a próxima. Márcio Zanardi, hein?
coletiva dele. Vamos ver se a gente pega um pouquinho aí do Márcio Zanardi aí. Vamos lá, Tigrão, craque do jogo. Por enquanto tá dando MP, Tigrão. MP pelos gols, o craque da Ponte em todos os tempos, o Dicá. E até uma homenagem aqui também pro maior jogador do clube de todos os tempos. Mas no jogo de hoje eu tenho que votar, revendo até um ponto de vista que expressei aqui durante a partida. Eu tenho que votar no Diogo Silva, que evitou um vexame maior, com pelo menos 5 defesas importantes e de muita qualidade. Então, do lado da Ponte, o Diogo Silva, e no jogo o MP, Marcos Paulo, que vira MP porque ele é atacante, e tem outro Marcos Paulo, que é o zagueiro. Edu. E você, Gleger? Eu vou votar no MP, pra mim o craque do jogo. Bom, então MP, número 10 do Juventude, que fez 2 gols, eleito o craque, e menção rosa ao goleiro Diogo Silva. Gente, eu peguei 1, 2, 3, 4, tenho 5 defesas aqui do Diogo Silva, todas no primeiro tempo, incluindo o pênalti. Olha, só pra você ter uma ideia, o primeiro gol foi a 14 minutos. Antes do primeiro gol, eu já tinha aqui 4 defesas do Diogo Silva. Eu só não peguei uma. O Diogo Silva teve um lance em que o Fábio Lima fica cara a cara com ele. O Diogo Silva, ele se joga e ele evita que o Fábio Lima, ele finaliza. Tirando essa, eu peguei 3 defesas. Antes de sair o gol, já tinha 4 ações do Diogo Silva. Uma coisa impressionante, hein? Os jogos que faltam aqui para primeiro turno. Então, segunda-feira, 22, Ponte e Avaí. No dia 28, domingo, 16 horas, lá em Goiânia, contra o Atlético. 2 de julho, quinta-feira, 9 da noite, Castelão, Fortaleza e Ponte. 8 de julho, quarta-feira, 20 horas, Majestoso, Ponte e Criciúma. Volta no Majestoso, 18 de julho, sábado, Ponte e Goiás. E sem data ainda, o último jogo lá no Paraná contra o Operário. Agora são 13h17. Já a sequência do apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições.
Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá em Caxias, hein? A Ponte com Diogo Silva no gol começando, Thales, Diego Leão, Palácios e Diego Porfírio. Léo Gomes, Tarek e Elvis, Diego Tavares, David da Hora e Brandão. Olha, as alterações por ordem cronológica no intervalo. Sai o David da Hora, entrou o Miguel, garoto Miguel da base, atacante por atacante, e também sai o Brandão, atacante, entrou Kevson, que é lateral esquerdo. Sai um atacante, entrou um lateral esquerdo. Bom, no segundo tempo, nós tivemos aqui a 11 minutos, sai Thales, entra Júlio, lateral direito para lateral direito, depois a 17, sai Léo Gomes, volante. Entra o volante Gustavo Teles e a 24 sai o Diego Tavares, entrou Cafu, atacante por atacante. Hoje o técnico fazendo a estreia é o Márcio Zanardi. Desde que o Eberlin assumiu a presidência no final de 2021, desde que o Eberlin está na diretoria executiva, digamos assim, que hoje ele é vice-presidente, de final de 21 até hoje, em 4 anos e meio, a Ponte teve 14 mudanças como técnico. Alguns repetiram, outros foram interinos, mas literalmente a Ponte teve 14 técnicos em 4 anos e meio. Juventude, Jandrei no gol, Rodrigo San, Messias e Marcos Paulo, são 3 zagueiros. Lateral direito, Aderlan, Lucas Mineiro, ex-Ponte, depois o Luan Martini e Rai Silva, depois o Rai Breno. Diego Barbosa, depois Patrick Lanza, MP, Fábio Lima e Alisson Safira, depois Mandaca. A equipe do técnico é o Maurício Barbieri, que está suspenso. No banco hoje, o Gerson Ramos, que foi volante da Ponte nos anos 2010, 11, 12 e 12. Apitou Kleber Gonçalves Silva do Paraná. Péssimo, Kleber Gonçalves Silva do Paraná, ele e o VAR. Cartão amarelo, Marcos Paulo para o Juventude e cartão vermelho para o Palácios a 19 do segundo tempo. Os gols, MP a 14 minutos, 1-0, a 29, de novo MP, 2-0 e no segundo tempo, Fábio Lima a 8 minutos, 3-0. Público, 2.821 e a renda, 50 mil. Juventude 3.0, a ficha técnica no apito final. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Só a KTO dá até R$50 em aposta grátis para você palpitar com mais confiança. Fez sua aposta e acertou, o prêmio é seu para sacar na hora. Não acertou?
acertou, nem esquenta. A KTO te dá até R$50 em aposta grátis pra tentar de novo. Baixe o app da KTO, jogue com mais confiança e curta a chance extra onde e quando quiser. Confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPAMF 2093-2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Olha, gente, aviso muito importante, a Bandeirantes São Paulo fazendo uma cobertura sensacional da Copa do Mundo. Na sexta-feira, o Pedro Martelli narrou Canadá 1, Bósnia 1. O Rogério Assis, na sexta-feira, Estados Unidos 4, Paraguai 1. Ontem, Ulisses Costa, que é evidente, Brasil e Marrocos 1-1 transmitindo. Daqui a pouco, o Rogério Assis transmite Alemanha e Curaçao. Começa às 14 horas, hora de Brasília, mas infelizmente a FIFA não permite a transmissão pelo aplicativo. Somente na faixa FM 85,7. Então, a gente aqui é uma questão contratual, a FIFA não permite a transmissão da Copa do Mundo pelo aplicativo. Dito isso, vamos à defesa do jogo. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Juventude 3.0, a defesa, vamos lá. Foi quente o primeiro tempo, hein? Já começou quente. Com 1 minuto e 20, Diogo Silva já pegava a primeira. E quem é que sinalizava que seria um perigo, hein, Boles? Jogo, pega Ionto, ameaça cruzar, não cruza, voltou na entrada da grande área, Marcos Paulo bate, espalma, Diogo Silva. Já faz a primeira defesa do jogo, o goleirão da Macaca, no chute forte de fora da área, caiu no cantinho direito e meteu a bola pra fora, lateral. MP, né? MP que chutou, vai vendo, o perigo que vai ser. Olha, 3 minutos depois, o Diogo Silva se joga no Fábio Lima, prensa com ele, perigo danado, quase. Vamos lá, 9 minutos, tava 0-0, hein? Segunda defesa do Diogo Silva, o Aderlan sozinho, cara. Tem o cruzamento absolutamente sozinho, Aderlan na área. Volta pro Juventude, tem a chance, pé direito, a bomba, Diogo Silva! Voltou a sobra, caiu o jogador do Juventude na área, tira de qualquer maneira a defesa. Chute a queima-roupa, cruzado pra grande. Vamos lá, aqui 12 minutos. É o lance 3, hein? 12 minutos, é isso? Lance 3, ok? Olha, no chão. Olha, tem um cruzamento. Foi um escanteio. E aí uma cabeçada que vai no chão, rasteirinha, Diogo Silva no reflexo espetacular, Boles. Vem cobrança de escanteio, cruzamento para o boca do gol, desvio de cabeça, Diogo Silva!
Espetacular a defesa do Diogo Silva no desvio do Rodrigo San, praticamente em cima da linha. Diogo Silva evita o primeiro gol do jogo. Que grande defesa, Pepe. E pela entonação do Boris, você vê que o Boris escolheu. Essa é a defesa. Edu, pra mim essa foi a defesa do jogo, mas foi demais. Muito rápido o Diogo Silva pegando. Bom, na sequência, isso com 12 minutos, hein? Aí a 14 minutos, pimba, 1-0 Juventude. Uma falha, inclusive, do Palácio e do Thales também que furou. Depois, 2-0 Juventude, MP a 29 minutos. Depois teve outro gol do Juventude, o VAR anulou. E a 42 é o Raí Silva, a queima-rota. Gente, é um cruzamento na pequena área, cara a cara, Raí Silva. Bate de chapa e o Diogo Silva bem atento, Bolis. Mais uma chance, a finalização, Diogo Silva! Evitando o terceiro gol do MP de Pempe. É como o Diogo Porfírio também, é um jogador bem fraco, né? E o cruzamento do Fábio Lima, o Raí Silva, quem bateu a queima-roupa, ele estava na marca penal. E o Diogo Silva evitou. E aí o Palácios faz pênalti em Alisson Safira, assim, tem arbitragem, é muito duvidoso esse pênalti aí, o VAR confirmou. E aí o próprio Alisson Safira na bola, Bolis. Pisar no pé direito, correu, bateu, pega Diogo Silva! Diogo Silva pega o pênalti mal cobrado pelo Alisson Safira, que recuou pro Diogo Silva. E no canto direito não teve nem trabalho, só caiu e fez a defesa, evitando o terceiro gol do Juventude. Diogo Silva pega o pênalti, Pedro Piscinato. E o primeiro chute da Ponte foi aos 44, primeira defesa do goleiro aí do Juventude, Elvis cobrando falta, 44, lance 10. Tá fácil aí, não tá fácil? Não? Não tem, isso também foi um chute, achou? Achei. Elvis cobrando falta 44. Lembrando que o Palácio foi expulso a 19 do segundo tempo e no finalzinho a Ponte tentou com o Elvis. Vamos lá, vamos ver. Pra cobrança, quase 45, tem falta pra bater, vem até uma cobrança direta do Elvis. Autorizar a cobrança, uma bomba, espalma de Andrei. Foi buscar no cantinho o goleiro do Juventude na ótima cobrança de falta do Elvis, colocou pra fora, escanteio pra Macaca. Bom, gente, e aí, Gregor? Essas as defesas. E qual foi a do jogo, hein? Ô, Edu, me fugiu aqui qual que é essa daí, mas é aquela que ele pega em cima da linha. Num desvio ali, ele terceira. A bola a terceira, é. É aquilo que o Tigrão sempre fala, né? Ele tomou o gol e destomou, porque foi uma grande defesa. Pra mim, aquela lá, a terceira opção do Rodrigo é a defesa San. do jogo. Isso, do Rodrigo Santos, até que o Boris... Que isso é impossível! Oi, Tigrão, a defesa! Eu subscrevo o relator sem ressalvas. Pra mim, essa no chão foi impressionante. Lance que Leandro Cafu Bolis narrou exatamente assim. Vem cobrança de escanteio, cruzamento para o boca do gol, desvio de cabeça, Diogo Silva! Espetacular a defesa do Diogo Silva no desvio do Rodrigo San, praticamente em cima da linha. Diogo Silva evita o primeiro gol do jogo. Que grande defesa, Pepe. Grande defesa, cara. Muito bem, cadê o apitinho do sorveteiro aí, anunciando o gabarito, as notas? Piriri. Gabarito do jogo. Juventude 3.0, Mestre Tigrão e Gleg Tigrão, dando as notas aí, atenção, do jogo. O que você achou do jogo e a nota, hein, Gleg? Nota do jogo, 4,5. Tigrão? Jogo de um time só e esse time foi o Juventude, nota 5. Nota 5, Diogo Silva, por tudo que ouvimos, falamos e comentamos. Jogando todo de azul, Diogo Silva. Até pênalti pegou, Greg. Se não fosse ele, a vergonha seria maior. Nota 5. Muito bem, vamos à defesa, começando pela lateral direita, o Thales. Foi até 11 segundo tempo, entrou depois o Júlio. O que eu anotei do Thales aqui? Bom, no primeiro gol, o Palácios, ele se sobressaiu mais ainda com a falha. Mas o Thales tentou dar um chute e furou também. O Thales, no segundo gol, juntamente com o Palácios, também falha, né? O gol do MP. Deixa eu ver o que mais aqui do Thales, que eu anotei aqui. Oi, Tigrão, o Thales.
Uma atuação lamentável. Abaixo da crítica e da linha da miséria. Uma vulnerabilidade como há tempos eu não via de um lateral direito da Ponte. Sem vontade. Não foi bem, gosto do Thales, mas hoje uma partida horrorosa. Nota 2. E você, o Thales, hein, Gleger? Nota 3, foi muito mal. Eu sigo com você, Gleger, a dupla de zagueiros, Diego Leão e Palácios, o colombiano Palácios que veio do Bragantino. Bom, Palácios no primeiro gol de cabeça que tenta dominar, depois não tem sequência, o cara gira e bate, 1-0, tá? Palácios na fita. O Palácios no segundo gol também, Palácios na fita, né? Perdeu no pé de ferro. Palácios teria feito pênalti. Foi ou não, mas enfim, foi o pênalti, o Diogo Silva acabou defendendo. E o Palácio foi expulso depois, a 19 do segundo tempo. Então vamos lá, Diego Leão, nada a acrescentar. Diego Leão e Palácios. Diego Leão, nota 4. E o Palácios, triste, hein? Atuação triste dele. Nota 2,5. Diego Leão e Palácios, Tigrão. O menino lutou lá, mas pelo amor de Deus, tava muito mal acompanhado. O menino é o Diego Leão, 4. Palácios, 2. A imagem que ficou do Diego Porfírio, lateral esquerdo, no terceiro gol, Gleger, do Fábio Lima, né? Eu não sei, quem quis cortar, ele deu de calcanhar, ficou de costa, bate na canela dele e sobra pro Fábio Lima. Vamos lá, essas e outras, o lateral esquerdo, que é o Diego Porfírio. Lamentável no terceiro gol que ele fez, né? Não foi bem no jogo também, nota 3,5. Tigrão, Diego Porfírio. Joga nada. 3. Dupla de volantes, Léo Gomes e Tarik. Até o Tigrão sinalizava no intervalo de que, olha, os volantes não marcam, a zaga falha e os laterais falham e então marcam, né? Então, volantes. Hoje, o Juventude apertando, atacando, folgando. Os volantes, Léo Gomes e Tarik, Tigrão. Só cerca Lourenço. 3 pros 2. Oi, Gleger, Léo Gomes e Tarik. A atuação totalmente lamentável. 3 para os 2. E numa dessa, pergunta ao Tigrão, como é que ficou Elvis? Jogou o tempo todo, você vê que no segundo tempo deu cada arrancada ao Elvis aí. Enfim, o que dizer do Elvis, Tigrão? Lutou muito, não produziu aquilo que pode produzir, mas foi um dos poucos que tiveram intensidade no jogo, apesar da sua dificuldade de mobilidade, sobrepeso, tudo aquilo que a gente já sabe. Leva nota 5. O Elvis, Gleger? Ao lado do Diogo Silva, foi um dos poucos que se salvaram. 5. Olha, é o seguinte, eu vou fazer um combo aqui, Tavares, David da Hora e Brandão. Mesmo porque, sinceramente, eu não anotei nada deles aqui. Se vocês quiserem fazer deles sem a bola também, Diego Tavares ia ajudar não sei quem, se ajudou, se não ajudou, também não foi lançado. Não me lembro nada a respeito deles. A Ponte teve um lance no primeiro tempo, naquele que ela reclamou de pênalti. O Palácios quase fez o gol, tá? Quem faz o cruzamento é o David da Hora, que bate na mão do Aderlan. E aí sobra pro Palácios, que chuta por cima, né? Eu não sei, eu não me lembro nada deles. Então eu começo com o Gleger, Diego Tavares, David da Hora e o Brandão, que tem 1,91 m. Edu, pra você ter uma ideia, eu ouvi falar o nome do Tavares uma vez, teve um lateral que ele foi querer jogar lá dentro da área. Foi a única vez que eu escutei o nome do Tavares. E do da Hora e o Brandão eu não escutei. Então, para os 3, a nota é 3. Eu cometi um erro aqui, esqueci de falar que o David da Hora e o Brandão só jogaram no primeiro tempo, né? Saíram no intervalo. Pra vocês terem uma ideia da ineficiência, foram sacados. Tigrão, vamos lá. Diego Tavares, David da Hora e Brandão. Ataque de risos. 3 pros 3. Então, agora falando os que entraram. Primeiro você, Gleger. O Júlio, só os que entraram. Vamos deixar o treino para depois. Júlio, que entrou a 11 segundo tempo.
Gustavo Teles entrou a 17 segundo tempo no lugar do Léo Gomes. Gustavo Teles. Cafu entrou a 24 do segundo tempo. Jogaram mais Miguel e Kevson. Miguel e Kevson que entraram para o segundo tempo. O Kevson é lateral esquerdo, mas o lateral esquerdo Diego Porfírio não saiu. Você vai explicar, Gregory, qual a função do Kevson e algo acrescentado daqueles que entraram? A função do Kevson, ele entrou numa segunda linha, né? Ele vem, em alguns momentos ele tem feito esse papel. Ele entra na segunda linha ali porque ele é um jogador que tem profundidade e ele tem uma certa deficiência na marcação. Então você coloca na segunda linha, você ganha um jogador com uma certa qualidade. E depois, com a expulsão lá do Palácios, o Porfírio virou uma espécie de zagueiro pelo lado esquerdo e ele veio para fazer a função que é da sua origem, que é a lateral esquerdo. Mas olha, Edu, tem um ditado que fala lá em Aiuruoca, lá onde eu tenho minha fazenda lá, que é o seguinte, né? A hora que eles entraram, a vaca... Aiuruoca. Como é que chama? A vaca... do peru... Como é que é? Piroca? Aiuruoca. Aí a vaca já tinha ido pro brejo. A vaca já tinha ido pro brejo, né? Então com corda e tudo, como falam lá. Então, Edu, pra mim, a nota é... Vou dar pro Miguel, que eu acho que é um jogador que tenta, o próprio Júlio também, né? Mas assim, nota 4 pros dois, mas pro restante sem nota, viu, Edu? Lá em Aiuruoca. Como é que chama essa desgraça? Aiuruoca. Quê? Aiuruoca? O cara achar uma fazenda nesse lugar. Ô, Tigrão, dos que entraram, só dos que entraram, algo a acrescentar, Tigrão? Gostei das entradas, sim, do menino, dos dois meninos, do Júlio e do Gustavo Teles. Os demais, nada a acrescentar. Eu sigo com você, Tigrão. Falar do Márcio Zanardi estreando. Se você, primeira coisa de tudo, a quantidade de jogadores que suspensos no departamento médico. Suspensos e departamento médico. Entre eles, Potker, Baianinho, o Barcelos, o Lucas Cunha, o Luiz Felipe, pau. Aí, o segundo panorama, olhar para o banco. Olha para o banco. Analisa, vê, leia. Quem que tá no banco? Quem que é esse? Quem que é aquele? E, na terceira visão, o time que ele deu para escalar. O que falar de Márcio Zanardi? Ele deu 2 treinos e tinha 9 desfalques e pegou um rabo de foguete sem precedentes na história do clube. Eu vou poupar hoje aqui, até por uma questão de honestidade, de coerência e de respeito, o Márcio Zanardi. Eu nem vou dar nota. O time não jogou nada, mas eu não posso jogar na conta dele em hipótese alguma. Eu agora sim, na outra segunda-feira, não amanhã, jogo dificílimo, mas muitos jogadores de volta e uma semana cheia de trabalho. Espero, sem solavancos e sem surpresas. Aí a gente avalia melhor. Hoje, eu tiro da conta dele e ele não recebe nota, nem baixa, nem alta, nem mediana. Hoje eu poupo o treinador, porque realmente o tempo de trabalho foi muito curto. É isso, Edu. Vou terminar com você, Tigrão. Fala da arbitragem, dá uma seguradinha aí. Greg, é pra encerrar contigo aí. Márcio Zanardi, o técnico estreante. Mas o Tigrão foi muito cirúrgico, né, no comentário agora. Eu também tô com o Tigrão nessa. Eu acho que não dá pra botar na conta do cara, né, meu? O cara, é bem provável que ele conheça bem poucos dos jogadores, as características, né? Os caras passaram uma coisa ou outra pra ele, muito desfalques, né? Então, assim, tá chegando agora. Eu também não vou dar nota não, Edu. Eu só vou dizer o seguinte, né, cara, que ele tentou, fez o que era possível, né? Mas a qualidade técnica realmente do time é muito baixa. Então ele fica sem nota hoje e nós vamos deixar para uma análise na próxima partida. Um grande abraço, bom domingo, Greg. Valeu, Edu. Um abraço para você, boa tarde pro Tigrão. E olha, eu tô arrebentando lá nos resultados do bolão, hein? Tô arrebentando. Um abraço, Edu. Boa tarde, valeu. Arrebentando com o nosso saco. Foi feito um bolão aqui, tem gente que tá bem na fita, Bom, Tigrão, pra encerrar então, eu já enumerei aqui, gente, Juventude 3.0, hein? Juventude 3.0, ponte penúltima colocada. Já falei várias vezes, o Tigrão, então, pra encerrar, falar do Kleber Gonçalves Silva do Paraná, ele, seus auxiliares e Ovar, colocando num pacote só, Tigrão. Nota 0 pra eles. Que eles fizeram no primeiro tempo. E não foi por isso que a Ponte perdeu, não, porque ele também errou contra o Juventude.
Ele errou 3 vezes contra a Ponte e uma vez, estou falando só em lance capital. Pênalti a favor da Ponte, ele não deu. Depois falta no Elvis, no Nascedouro, na origem da jogada do segundo gol. Ele não deu. Depois o pênalti que ele deu pro Juventude, cometido pelo Palácios, que foi muito mal, mas não foi pênalti. Terceira contra a Ponte. E o gol que ele anulou do Juventude, para mim, mal anulado, para mim, gol legal. Então, 4 erros capitais, básicos. E para terminar, Edu, eu ia chamar, mas já tinha apitado. Eu fiquei na minha, tá? Mas no último lance do jogo, ele deu só 3 de acréscimo. E também nem precisava dar mais, porque o jogo estava se arrastando. Tava todo mundo pedindo para que o mundo acabasse em barranco, para morrer todo mundo encostado. Mas no último lance do jogo, teve um lateral para a Ponte. E foi batido esse lateral e o bandeirinha levantou e deu impedimento. Tá bom para você ou não? Só lembrando que em lateral não existe impedimento. Isso aí foi para fechar com chave de lata. Uma arbitragem catastrófica, baixíssimo nível técnico, critérios dúbios, aplicação da regra toda distorcida e ainda acompanhando muito de longe os lances. Então, como eu tô bonzinho hoje, domingão, tô bem agasalhado aqui, vou pegar um rango, então vou dar uma nota legal, 0 para todo mundo. Um grande abraço, bom domingo, boa semana, Tigrão, até a próxima. Abraço pra você também, Edu, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Olha, vamos aqui a uma fala, eu tenho aqui uma fala curtinha do Márcio Zanardi, técnico excelente da Ponte Preta, vamos ouvir aqui, vamos lá. Bom, boa tarde, Márcio Zanardi, prazer falar com vocês. Na verdade, a estreia retrata muito o tamanho do nosso desafio, né? Então, nós mostramos uma fragilidade defensiva muito grande, 2 dias de trabalho, pouco tempo para ajustar. Infelizmente, o que a gente colocou não funcionou. A gente queria organizar a parte defensiva. Tomamos o gol muito cedo. Então, mas o mais importante aqui que a gente tem que cobrar e que eu vou cobrar muito é a atitude. Não colocamos o pé na bola, não conseguimos vencer duelos dentro da partida. Então, sabíamos que aqui também ia ter dificuldade da arbitragem, do time adversário, que é muito competente. Então, assim, os desfalques também nos atrapalhou demais, mas vou cobrar muita atitude. A gente tem que ter atitude para jogar jogos grandes e para jogar na Ponte Preta também precisa entender que tem que competir demais. Então, é falar pouco, é trabalhar bastante. A gente tem uma semana inteira para organizar o trabalho e já estamos pensando no Novo Horizontino. Muito bem, falas rápidas do Márcio Zanardi e a gente volta já para o encerramento. Agora são 13h47, Juventude 3, Ponte 0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Só com Trunfo KTO você ganha prêmios todos os dias. Pode apostar. Giros grátis, odds turbinadas, bônus pra você palpitar e muito mais. Acesse o app da KTO e pegue o seu. E se tiver sorte, você pode ganhar até R$10 mil de prêmio especial. Tá esperando o quê? Baixe o app da KTO que o prêmio de hoje já tá te esperando. Confira os termos e condições. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA MF 2093-2024.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o seu dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Na H+ Benicenter, o seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Promoção especial, troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em junho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Confira na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, Vila Nova, Campinas. H+ Benicenter, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado, tô ligado a cada lance, a cada instante. Toda Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 lá, 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 laia, Bandeirantes. Lá, laia, 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 lá. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Ô, grande Copa do Mundo, hein? Nós tivemos, então, na sexta-feira, Canadá 1, Bósnia 1, Estados Unidos 4-1 no Paraguai, 3-0 no primeiro tempo. Mas o que aconteceu com o Paraguai, hein? Ô, mas que show dos Estados Unidos, hein? A Band transmitiu com o Rogério Assis, esse 4-1 Estados Unidos. O Pedro Martelli narrou Canadá 1, Bósnia também 1. Nós tivemos ontem Catar 1, Suíça também 1. Ei, Brasilzão, hein? Meu Deus do céu, Brasil 1, Marrocos também 1. Que vergonha, que vexame, que expectativa ficamos, né, com essa Copa aí. Ontem à noite, Haiti 0, Escócia 1, é o grupo do Brasil. E na madrugada tivemos Austrália 2, Turquia 0, terminou 3h12 da manhã. Eu dei uma levantada, viu, Elton? Levantei madrugada, dei uma ligadinha na televisão. Aquela passada, né? O que ele foi fazer de madrugada? Adivinha, né? Inevitável, não tem jeito, né? Eu peguei e aí, tava terminando Austrália 2, Turquia 0. Já Rogério Assis narra Alemanha e Curaçao, lembrando mais uma vez que a FIFA não permite transmissão no aplicativo, tá? Então nós não podemos transmitir o nosso som, quando é Copa do Mundo, não pode ir pro aplicativo, não tem jeito. É um contrato que a FIFA não permite. O que tem hoje então, seu Edu? Além de Alemanha e Curaçao, 2 da tarde, às 17 tem Países Baixos e Japão, 20 horas Costa do Marfim e Equador, e às 23 horas Suécia e Tunísia.
E o grupo do Brasil, como é que ficou? Depois da vitória aí da Escócia 1-0 no Haiti e o nosso empate. Então a Escócia tem 3 pontos, Brasil e Marrocos tem 1, o Haiti nenhum, quarto colocado. São 48 seleções, são 12 grupos, 12 é muita coisa, hein? 12 grupos de 4 seleções cada, totalizando 48 seleções. Se classificam os 2 primeiros e mais os 8 melhores terceiros colocados. Então vai ter 12 equipes que vão terminar em terceiro. São 12 grupos, vai ter 12 equipes em terceiro. Dessas 12, as 8 melhores ainda se classificam. Vai vendo. E na sexta-feira, dia 19, 7 da noite, Escócia e Marrocos. E quando o Brasil entrar em campo, já está sabendo o resultado, Escócia e Marrocos, Brasil e Haiti. 21h30, hein? Sexta, próximo jogo. Sexta, 21h30, Brasil e Haiti. E no dia 24, uma quarta-feira, os 2 jogam às 19 horas. Marrocos e Haiti, Escócia e Brasil. Só que aqui o manda da Escócia e Brasil, 19 horas, repito, no dia 24, na quarta-feira. Bom, indo pro nosso mundo aqui, na Série B, tivemos na sexta-feira, lá no Antônio Ascioli, Atlético Goianiense 3, CRB também 3. Estava 3-0 pro CRB, gente, dentro de Goiânia. O Mikael 1-0 CRB, Thiaguinho 2-0 CRB, Mikael de novo 3-0 CRB. Esse Mikael fez gol na Ponte também, hein? É um dos artilheiros da Série B. No segundo tempo, Gustavo Coutinho é o primeiro do Atlético. De novo, Gustavo Coutinho de pênalti, segundo do Atlético. E aos 40, empata o Atlético com o Léo Jacó. 3-3. O Eduardo Souza, o técnico do Atlético de Goiás, e Eduardo Barroca, o técnico do CRB. E o público, 1.489 para uma sexta-noite e com Copa do Mundo na TV. Não tem jeito. Tivemos hoje, no 1º de maio, São Bernardo 0, Sport 0. Por enquanto, o São Bernardo fica na liderança. Juventude 3.0, você acompanha aqui pelo Leandro Borges. Olha só, com bola rolando na Copa do Mundo e o jogo na Série B. Vai vendo, 4 da tarde. Daqui a pouco, Atlético e Goiás joga em São João del Rei. 17 horas, Arena Pantanal, Cuiabá e Vila Nova, com Copa do Mundo rolando. 7 da noite, em Ribeirão Preto, Botafogo e Operário de Ponta Grossa. Lá em Ribeirão, todo mundo assistindo a Copa do Pinguim. Tem o famoso Choperia Pinguim, acho que, não sei se tem ainda, deve ter. Ainda tem? O Alan me ajudando aqui, tem, o Pinguim tá em Ribeirão. O Pinguim abarrotado pra ver a Copa, né? E jogando Botafogo e Operário, 7 da noite, que coisa, não? E Novo Horizonte também, mesma coisa hoje. Novo Horizontino e Náutico, gente, 19 horas, lá em Novo Horizonte. Bom, segunda-feira amanhã tem Criciúma e Ceará, 9 da noite, também às 21 em Londrina e Avaí. E na terça-feira é que termina essa rodada, 20 horas, Castelão, Fortaleza e América Mineiro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O América Mineiro do Humberto Louser. O Humberto Louser estreou com derrota. Olha que situação, pegou o América último colocado. O América tem 3 pontos. Que coisa, não venceu ainda. O único clube que não venceu. Então a Ponte não tem como ser ultrapassada. Vai terminar com penúltima de novo, tá? Em primeiro, São Bernardo, por enquanto, 25. Em segundo, Vila Nova, com 25 vai jogar. Em terceiro, Sport já jogou 24. Em quarto, Fortaleza, com 21 vai jogar. Em quinto, Novo Horizontino vai jogar com 20 e em sexto, Criciúma com 20. Lembrando que mudou o regulamento. Ao término da última rodada, da 38ª rodada, os 2 primeiros sobem. E aí o terceiro e o quarto faz uma repescagem com o quinto e o sexto. Da seguinte maneira, se terminasse hoje, por exemplo, subiriam São Bernardo e Vila Nova. O Sport, terceiro colocado, enfrentaria o Criciúma, que terminou em sexto. E o Fortaleza, que hoje é o quarto, enfrentaria o Novo Horizontino, que é o quinto. Só que funciona assim, é jogos de ida e volta. No caso, Sport pegando o Criciúma. Sport aqui é terceiro, Criciúma é o sexto. Então, primeiro jogo em Criciúma, segundo jogo em Recife. Sport melhor campanha. Fortaleza pegaria o Novo Horizontino. É o quarto contra o quinto colocado. Primeiro jogo em Novo Horizonte, segundo jogo lá no Castelão. Valendo vaga, valendo acesso. É isso aí. Ah, e só na Série C, ontem Guarani 2, Caxias 1, o Batista narrou aqui, Guarani líder com 21 pontos.
continua líder, Isaac e João Paulo, os gols do Guarani. Aliás, o gol do Guarani, estava 1-1, o gol da vitória, João Paulo de pênalti aos 46. Tivemos ontem Amazonas 1, Anápolis 0 e hoje pela manhã tivemos Brusque 0, Santa Cruz 1. Né? E agora segue com jogos agora à tarde na Série C. Meus amigos, final do apito final. Depois de Juventude 3.0, nossa equipe técnica Gil Kleber, Lucas Pessoa, Elton Grimaldi e Alan Zanelato. Um grande abraço, obrigado e até a próxima. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.